2024, Série B, Campeonato Brasileiro, sequência desta rodada, você acompanha todas as emoções de CRB e Ponte Preta, 27ª rodada, Campeonato Brasileiro, Série B 2024, é o famoso jogo da fome com a vontade de comer. Um não ganha há 13 jogos, se contarmos Campeonato Brasileiro, Série B e Copa do Brasil. 13 jogos. Amanhã o CRB completa, se ele não vencer a Ponte Preta, 2 meses sem vitórias na temporada. E o adversário, a Ponte Preta, são 7 partidas sem vencer, então é o famoso jogo da fome com a vontade de comer. E é claro, aqui nos canais Futebol Interior você vai acompanhar com a gente. Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco vem aqui na nossa transmissão, trazendo para você histórias do futebol. A mesa de áudio e vídeo hoje... Que talento, hein? Gabriel Ribeiro com a gente na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Comigo na transmissão, o nosso Pedro Lino, presidente aqui dos canais Futebol Interior, e também o Carlos Corsato, que chega no intervalo, no fim de jogo, para trazer para você todas as informações também do futebol brasileiro. E é claro, conto com você lá no YouTube, você que está acompanhando a gente já no YouTube, dá aquele joinha, compartilha a transmissão. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, viu? Vai ser um prazer ter você com a gente. Futebol Interior, vamos que vamos. Já dá o joinha se tá gostando da transmissão, se gosta do nosso trabalho. Se você não gosta, mete o negativo lá. O importante é que você se manifeste, meu querido, minha querida torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos juntos, um oferecimento da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125, já atendendo você nessa quinta-feira, viu? Você pode também chamar no zap do Dadá, 997883821. Chamou, pediu, chegou o Restaurante do Dadá. Conosco também Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer ter a sua marca aqui nas transmissões do Futebol Interior? É só chamar no zap que tá na tela, 199893526. Vamos fazer um ótimo negócio, divulgar a sua marca nas transmissões esportivas aqui dos canais Futebol Interior. 6h34, bom ter você aqui, vamos juntos na jornada esportiva. Quem sabe a recuperação da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro já passou da hora. Isso pelos lados da Macaca, imagine pelos lados do CRB. O torcedor do CRB então fala: Marcelo, passou da hora, do dia, do mês, passou tudo já, né? É isso, já vamos trazer também informações do placar ao vivo pra você, como é que tá essa rodada, jogos que já aconteceram, tem muita coisa legal, muita coisa boa pra você que tá junto com a gente. Eu vou para a arquibancada virtual também daqui a pouquinho pra já mandar a sua mensagem aqui na transmissão. E a partir das 7 da noite estaremos também no FM, na Valinhos FM, mas a gente fala mais da Valinhos FM logo mais às 7 da noite. Vamos destacar então as principais informações de CRB e Ponte Preta, Galo da Pajuçara pegando a Macaca. Todas as informações aqui com Pedro Lino. Solta a vinheta aí, Gabriel. Repórter Pedro Lino. Aliás, Gabriel Ribeiro é o homem da vinheta, é a voz da vinheta de Pedro Lino. Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa noite. Primeira transmissão com a lenda, né? Gabriel Ribeiro, a fera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Não tiramos retrato, hein? Não, Temos que registrar isso, hein? Temos que registrar que momento, hein? Mas tem que ver se ele pode também, né? Então, né? Mas segue aí, vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo Corsato. Ponte Preta já está escalado, o CRB também, mas daqui a pouco eu passo a escalação dos dois times. O destaque da Ponte Preta para abrir o programa: a Macaca é a 15ª colocada na Série B com 29 pontos e ainda não venceu no retorno. São 4 derrotas e 3 empates. Fora de casa, a Macaca não vence há 15 partidas. A última vitória, sabe quando foi, Marcelo? A Ponte? A última vitória da Ponte fora de casa? Rapaz, foi no Campeonato Paulista. Eu estava lá. Agora, eu sei que foi no Campeonato Paulista. Corinthians 0, Ponte Preta 1,
no dia 25 de fevereiro, Aquela na Neoquímica Arena pelo Paulistão. Aquela vitória que foi daquele jeito, né? O Corinthians chutou de tudo quanto é jeito, a bola batia na trave, o goleiro pegava, não entrava. E a Ponte ganhou, lembro. A última vitória da Ponte foi contra o Corinthians no Paulistão e a Macaca tenta a vitória fora de casa hoje contra o CRB. E pelos lados do CRB, o time de Alagoas ocupa a 18ª colocação com 26 pontos e não vence há 11 jogos pela Série B. O treinador Bruno Pivetti, que inclusive já treinou o Guarani, tenta tirar o time dessa situação que não é nada cômodo, né? Não é nada bom. E vamos para a escalação já rapidinho, Marcelo? Pode passar, eu sou um cara ansioso, né? Então eu não gosto de surpresa, não gosto que demore. Passa esse time da Ponte Preta que eu quero cornetar, vai. A Ponte Preta vai a campo com Pedro Rocha no gol. Na lateral direita ele bancou o Gabriel Risso, hein? Luiz Felipe começa no time titular. Matheus Silva e Sérgio Rafael na zaga voltando de suspensão. Na lateral esquerda, Heitor Roca. Já não gostei. Heitor Roca na lateral esquerda. No meio, Emerson Santos, os dois Emersons em campo hoje. Ramon Carvalho, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Heitor Roca, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. É o 4-4-2, né, Marcelo? Voltou no 4-4-2. Voltou no 4-4-2, ele muda o esquema de jogo, né, do 4-3-3, a plataforma pro 4-4-2. E aí, do meio campo pra frente, ok pra mim, não sei pra você. Mas o sistema defensivo eu não tiraria o Risso. O Heitor Roca, pelo que jogou na partida que ele estreou, entrando no segundo tempo, eu não gostei. E o Igor Inocêncio não tá no time também. Ele tira o Igor Inocêncio, tira o Gabriel Risso. Ele poderia ter tirado o Gabriel Risso. Mas o Gabriel Risso não vem bem faz um tempo já, então, né? eu coloco o Igor Inocêncio na esquerda, que o Igor Inocêncio joga melhor na esquerda que na direita. E aí, na lateral direita, quem treina o time, quem sabe, é o Nelsinho Batista. Eu não vou dizer aqui que ele errou, não é isso. Eu não teria escalado. Eu colocaria o João Gabriel. Então o sistema defensivo pra mim que é o problema. Agora, por exemplo, o Matheus Silva e o Sérgio Rafael são titulares do time. Saíram por suspensão, né? Espero que o Sérgio Rafael esteja com a cabecinha hoje em ordem, né? Numa fronte. Tem o CRB já aí, não? Tem o CRB também, mas Marcelo, os comandados do Nelsinho Batista no banco de reserva, William, Igor Inocêncio, Iago Dias, Joilson, Renato, João Gabriel, Everton Brito, Gabriel Risso, Nilson Júnior, Guilherme Portuga e Hudson. Muito bem. Jogadores que até então eram titulares do time da Ponte Preta estão no banco de reservas. Vai, escala o CRB aí. CRB também escalado. Matheus Albino no gol, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. O repeteco do CRB, Matheus Albino, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Craque Anselmo Ramon, viu, Marcelo? Artilheiro do time, tem 8 gols, o artilheiro do campeonato tem 9, né? Não tá vivendo um bom momento, mas tá mantido como titular no time do Bruno Pivetti. E Marcelo, no banco de reservas do técnico Bruno Pivetti, Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Mike, Rafael Bilu, Jorge, aquele, ex-Santos e Palmeiras. Boa. Rômulo, Gustavo Henrique, Facundo Labareda, Wanderson, Falcão e Getúlio. Getúlio é ex-Avaí também, a Ponte tentou ele no primeiro turno, viu? É verdade, muito bem. Depois você manda pro seu amigo aí a escalação tanto do CRB como da Ponte Preta, pra gente já ir anotando aqui. Eu não sei se o Gabriel Ribeiro vai querer também, mas mande para Gabriel Ribeiro. Já vai fazendo o trabalho aqui de produção também, Pedro Lino. Muito bem, são 6h40, faltando 20 minutinhos para 7 da noite. Vou voltar do intervalo com o Arthur Eugênio, falando histórias do futebol. Tem também o Nelsinho Batista, convidado do Pedro Lino. Tudo isso e muito mais são atrações no nosso pré-jogo de CRB, Ponte Preta e CRB. Intervalo, viu, produção? A gente volta daqui a pouquinho. Canais Futebol Interior aqui, ó. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Corsato. Oba, hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, mesa de som do Gabriel Ribeiro, comigo o nosso Pedro Lino, o destaque do Carlos Corsato. Daqui a pouco, a hora que o Gabriel abrir a tela aqui, o Carlos Corsato vai atrasar, então eu já vou meter um vermelho pro Carlos Corsato aqui, ó. De novo atrasado, CJC? Aí é duro, hein? Ninguém merece. A gente podia fazer tipo um bonequinho e deixar ali, né? É, vamos colocar o bonequinho dele ali. Ou tirar uma foto grande e colocar ali. É, então. Aí agora o destaque do Carlos Corsato. Aí deixa... o Gabriel, o Bolacha, o Felipe abre a foto. Tipo uns 4, 5 segundos, depois volta pra gente, entendeu? Mas ele veio, viu? Isso é porque ele é o chefe, coordenador, tá? Ele vem daqui a pouco, no intervalo, no fim de jogo, e vai comentar o segundo tempo. É de CRB e Ponte Preta aí já na Valinhos FM. Bom, são 6h45. 6h45, já vai mandando mensagem lá no YouTube. Quero saber, nação Ponte Pretana, gostaram da escalação do professor Nelsinho Batista? Será que hoje vem a vitória fora de casa? Frente a frente, as duas piores campanhas do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Que jogo, hein, meus amigos? Promete, hein? Esse jogo promete. Por isso que o Carlos escalou esse narrador aqui. Bom, 15-7. O Gabriel Ribeiro, então, tá na ponta da agulha aí, o Arthur Eugênio. Meu chefe, se espirrar saúde, traga pra gente histórias do futebol. Boa noite, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de jogadores da Ponte Preta que nasceram no Nordeste, especialmente no mais belo estado do Nordeste em termos de litoral. Vamos falar de Alagoas. Jogadores da Ponte Preta que nasceram em Alagoas. E o Zuneri, treinador da Ponte Preta, nasceu nas Alagoas. Mas aqui no futebol interior, eu quero falar de Dagoberto, um zagueiro da Ponte Preta que foi revelado no início dos anos 70. Cilinho escalou Dagoberto no time pontipretano. Samuel e Dagoberto. Dagoberto teve dificuldade porque a Ponte Preta era uma verdadeira escola de produzir zagueiros.
Samuel, Araújo. Aliás, Dagoberto entrou no lugar de Araújo, bem no início dos anos 70. Eu vou contar isso ao longo deste material aqui no Futebol Interior. Depois a Ponte Preta teve Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê, tantos outros grandes zagueiros que atuaram, que vestiram a camisa ponte-pretana. Mas hoje, especialmente, eu vou falar de Dagoberto, um zagueiro que surgiu muito bem no time ponte-pretano e fez sucesso em outras equipes do futebol brasileiro. Dagoberto Fortunato Vanderlei. O Dagoberto, zagueiro da Ponte Preta, ele nasceu em Maceió, capital das Alagoas, no dia 20 de junho de 1952. Morreu precocemente. Morreu vítima de um câncer. Dagoberto faleceu em Campinas, no Hospital Samaritano, no dia 11 de maio de 2009, com apenas 56 anos. Deixou 3 filhos, Janaína, Renato e Júnior. Dagoberto, com apenas 18 anos, foi lançado por Cilinho no time titular da Ponte Preta, substituindo a Araújo. E Dagoberto teve uma ótima fase na Ponte Preta. Em 1970, a Ponte, disputando o Roberto Gomes Pedrosa, ganhou de 1-0 do Vasco da Gama. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes, que elogia a atuação de Dagoberto, dizendo o seguinte no Jornal dos Esportes, depois desse jogo, que a Ponte Preta venceu o Vasco da Gama. Dagoberto, o melhor zagueiro de todos. Pelo menos nesta partida, que a Ponte Preta jogou com Wilson Quiqueto, Nelson, Samuel, Dagoberto e Santos, Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Bazaninho, Paulinho e Manfrini. Você vê um time da Ponte Preta com o Dagoberto. O Dagoberto é o 4º jogador em pé. Vamos até para o torcedor da Ponte Preta situar este time pontepretano. Em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto, goleiro, Samuel, Dagoberto, Nelsinho Batista e Santos. Agachados, Dito Flecha, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Cilinho gostava muito do jogador Dagoberto. Nessa imagem, jogadores da Ponte Preta, numa excursão em Poços de Caldas. Dagoberto é o segundo, depois do Mosca e antes do Nelsinho Batista. Nesta foto, o penúltimo é o goleiro Valdir Pérez. Time da Ponte Preta, um timaço no início dos anos 70. Mas a Ponte Preta tinha muitos zagueiros, jogadores que acabaram indo para a seleção brasileira. Dagoberto, sem espaço do time pontepretano, foi emprestado primeiro para o Botafogo de Ribeirão Preto e depois para o Figueirense de Santa Catarina. Uma foto, Dagoberto do Figueirense foi para o Londrina e do Londrina ele participou do início daquele time que viria a ser a sensação do Campeonato Brasileiro em 1977. Nesta foto de Dagoberto no Londrina, ele é o 3º em pé. Logo depois dele vem o Dirceu, que fez sucesso, foi campeão no Grêmio. Do Londrina, Dagoberto seguiu carreira e foi para Goiânia, onde ele esteve várias vezes como titular, como destaque na equipe do Goiânia. Nesta primeira imagem, ele é o 3º em pé, após a imagem do goleiro Nilson. Nesta outra foto, Dagoberto é o antepenúltimo também em pé, após o goleiro Nascimento. Goleiro Nascimento, que jogou na Portuguesa Santista, Curitiba, Colorado, no Paraná e que já é falecido. E um bom momento de Dagoberto foi no Velo Clube de Rio Claro, em 1978. Nesta foto, Dagoberto é o último jogador em pé. Antes dele, o Hércules, zagueirão,
foi atacante também. O Hércules tem uma história também que vale a pena ser contada. E o goleiro Renato. Dagoberto, no time do Velo, conseguiu o acesso. Jogando em Campinas em 1979, mas pela divisão intermediária de 78, Dagoberto era o zagueiro do Velo no time do acesso. Nessa última foto, Dagoberto é o último jogador em pé. Depois ainda jogou em equipes de expressão menor no estado de São Paulo e encerrou carreira. Passou a ser motorista de caminhão. Muitos confundem o Dagoberto com o Eugênio. Olha uma foto do Eugênio, mas o Eugênio jogou também na Ponte Preta, em outras equipes do futebol brasileiro. O Eugênio também é falecido. Dagoberto surgiu antes que Eugênio no time da Ponte Preta. Dagoberto, relatado aqui no futebol interior. Ele morreu jovem no dia 11 de maio de 2009. Aqui no futebol interior, recordando a carreira deste saudoso zagueiro Dagoberto. Jogou na Ponte Preta, conquistou o acesso com o Velo Clube de Rio Claro, vestiu as camisas de Goiânia, do Londrina, do Figueirense em Santa Catarina. Eu contei aqui para vocês a história do Dagoberto. Quer que eu fale de mais algum jogador? Quer que eu conte a história de algum confronto? Entre em contato aqui nos canais do futebol interior. E você sabe, se a notícia é de futebol. Boa, Arthur! Então, trazendo a história do Dagoberto, né? Passou aí por várias equipes, Ponte Preta, CRB. Valeu, Arthur Eugênio, o nosso comandante aqui dos canais Futebol Interior como nós. Tenso demais nesse campeonato brasileiro da Série B. Mas outro dia, conversando com o Arthur, ele me disse: Marcelo, fica tranquilo. Não teremos rebaixamento em Campinas. Tá confiante. Vamos aguardar. Bom, 6 minutinhos para 7 horas da noite. YouTube Futebol Interior. Vamos ver se tem alguém ouvindo a gente? Vamos ver se a gente já pode mandar abraço? Claro que podemos. A nossa audiência, ela pode não ser a maior, mas ela é fiel. Ai. Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Vamos pra cima, nega véia. Silvio Seico, boa noite, Corsatos. Curioso pra saber da escalação de hoje. A gente já passou. Se você não conferiu, daqui a pouco vamos repetir. O Roberto Zapiens, boa noite, Marcelo. Vamos, macaca, desde a Argentina. Aquele abraço, los hermanos. Você que ouve a gente aí na Argentina, você que ouve a gente aí na América do Sul também. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. A esperança é a última que morre. Mas morre, hein? Vamos ter esperança. Precisamos de base para formar jogadores e montar um time competitivo, tá dizendo ele. Ainda seguindo aqui, Wilson Correia. Jogo difícil, estamos numa péssima fase. Deixa eu terminar aqui. Dagoberto, fiz Senai com o irmão dele, tá dizendo o Wilson Correia. Ó, da hora, hein, o Wilson Correia. Ô Pedro, eu tô saindo do script aqui porque eu ia chamar o intervalo, mas... O que me preocupa na Ponte Preta é o seguinte. Nesse campeonato aqui, a Ponte é um tal de perder para time que tá em crise, né? Hoje, se a Ponte estiver jogando com um time que tá lá entre os 6 melhores, eu acredito até no bom resultado, cara. Mas jogando com... vejam só, o CRB eu falei aqui, vou repetir. Quase 2 meses não ganha. São 11 no Campeonato Brasileiro, você falou. Se contar a Copa do Brasil, 13 jogos, né? O time tá numa draga danada, tem uma defesa que só toma gol, né? E aí vai encarar a Ponte Preta pela frente. Ponte Preta que reabilitou algumas equipes aí do Campeonato Brasileiro. Chapecoense, vamos lá, se eu não perder a conta, Operário. E por aí vai. Ô Marcelo, um empate nesse jogo tá bom? Muito melhor pra Ponte do que pro CRB. Lembrando que a Ponte Preta, mesmo perdendo, ela vai perder posição. Ela perde posição, acho que pro CRB. Depois eu vou fazer uma conta aqui. Não, empata, mas não perde posição pro por causa do saldo de gols. O CRB passa o Ituano, mas não passa a Ponte. Vai ficar com o mesmo número de pontos. A Ponte não vai pra zona do rebaixamento. Porque daqui a pouco eu vou passar a rodada aqui. Brusque perdeu, né? O Ituano perdeu. A Chapecoense perdeu daquele jeito, né?
Mas o que me preocupa é isso, é que a Ponte Preta, quando ela joga com times que estão acima dela, vamos dar exemplos aqui, Santos nesse Campeonato Brasileiro da Série B, jogando na Vila Belmiro, não o jogo do Majestoso, mas no Majestoso também a gente quase empatou, né? Mirassol, Vila Nova, a Ponte Preta mostrou bons jogos com essas equipes, Novo Horizontino, né? Mas quando joga contra times que estão abaixo da gente, é um Deus nos acuda, Pedro Lino. Não é de hoje, né, Corsato? Não é. Não é de hoje que a Ponte é o famoso Robin Hood. Tá em crise, chama a Ponte Preta. Verdade. Não é de hoje, só que hoje tem tudo pra mudar, né? O Nelsinho mudou o time, mudou tanto os jogadores como a posição tática do time. Vamos ver o que espera. Se Nelsinho Batista vai acertar ou se Nelsinho Batista vai deixar a desejar. Ponte Preta e CRB daqui logo mais. Eu tô curioso também pra ver, a gente falou do 4-4-2, né? Eu até pensei que a Ponte poderia jogar no 4-1-2-1-2. Um negócio meio bagunçado, mas é isso, né? Mas eu tô curioso pra saber como é que vai fazer aí com o Elvis. Quando o Elvis joga muito à frente, nesse segundo atacante da frente, eu não acho que ele rende bem, né? Mas, sei lá, entendo que o Dodô vai fazer mais uma ala na marcação, ajudando na marcação, e o Elvis vai ficar mais solto ali pelo meio. Pode ser no 4-4-1-1 também, né? Só o Gabriel Novaes lá na frente. Enfim, Marcelo Borges, boa noite, melhor equipe de transmissão. Marcelo Corsato sempre aqui prestigiando vocês. Minha Chape time desorganizado. Ô Marcelo Borges, a Chape ganhou da Ponte Preta, cara, mas melhorou, o time melhorou. Ontem quase empatou com o Vila Nova. Mas vou falar uma coisa pra você, viu? Ganhar da Ponte Preta hoje em dia não quer dizer muita coisa não, mas boa sorte pra sua Chapecoense aí e pra nossa Ponte Preta aqui, tá bom? Chapecoense que é um time muito simpático, né? O Cied, ou Cied, só colocou Ponte 2, tá bom. Vamos ver depois se ele vai terminar aqui. Ó, você que tá na live, dá um joinha aí, compartilha se tocar no seu coração, né? Se tocar no seu coração, lado esquerdo do seu peito. Para compartilhar a nossa transmissão também, para ela chegar a mais torcedores, para quem gosta do futebol aqui dos canais Futebol Interior, para quem gosta de acompanhar a transmissão no YouTube, né, com vídeo, mas estilo rádio, um jeito, não vou dizer diferente, mas o jeito FI de transmitir pra você já. Tem CRB e Ponte Preta. Daqui a pouco eu vou passar aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior e já tem o Nelsinho Batista falando com o Pedro Lino pra você que tá ligado. Vamos pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados
uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Sou eu aqui nos canais Futebol Interior, agora conosco também a Valinhos FM em 87,9. Um abraço lá pro presidente, o Wagner Faneco, equipe técnica da Mayla Siqueira, do Felipe Carvalho e do Mr. C, que está na CC, Mr. CC, na mesa de som da Valinhos FM. Um abraço para você que está em Valinhos. Hoje estive em Valinhos, a cidade está cada dia mais bonita e ouvindo a Valinhos FM. Parabéns aí para toda a equipe da Valinhos FM. Lembrando que hoje a Voz do Brasil vai ao ar após a transmissão de CRB e Ponte Preta. Paguei o recado que eu tinha que pagar. Voz do Brasil na Valinhos FM hoje, após a transmissão de CRB e Ponte Preta. Muito bem, são 7 da noite, mais 3 minutos. Ô Pedro Lino, rapidinho, escala a Ponte, escala o CRB aí naquele pique do rádio, vai. Ponte Preta é escalada com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca, Emerson Santos, Ramon, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. O CRB também está escalado com Matheus Albino no gol, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Matheus Albino, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Meu medo aí é que Anselmo Ramon e GG, esses caras quando jogam contra a Ponte Preta, geralmente eles marcam. Não, quando o Anselmo Ramon joga é caixa. Então, né? Eu lembro do Anselmo Ramon quando ele jogava no Atlético Goianiense, cara. Eu sei que ele jogava contra a Ponte, ele metia gol. Jogava contra a Ponte, Anselmo Ramon. Meu Deus. Muito bem, esse Pedro Lino que está se preparando para a Ponte 10K 2025. 27ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Começou na terça-feira no Jorgeão. O time do filho do treinador da Ponte, o time do Eduardo Baptista. Olha que campanha, hein? 50 pontos, primeiro colocado do campeonato. Venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Na terça, Gustavo Marques, Albert Cavalcante deram um recado com o Bolacha na técnica. O Guarani venceu o Mirassol por 1-0. Muralha. O que foi aquilo, Muralha? Na terça-feira, tivemos Avaí 2, Ituano 0. Ontem, tivemos o Sport vencendo o Goiás. Aliás, 3 jogos na terça, né, o Marcelo? Eu dou umas viajadas também. Eu dou aquela viajada mais bonito mesmo. Novo Horizontino 1, Brusque 0, Guarani 1, Mirassol 0, Avaí 2, Ituano 0. Aqui 2 resultados importantes para a Ponte, né? Vitória do Novo Horizontino, vitória do Avaí. Ontem tivemos Sport 1, Goiás 1. O Sport me perde um pênalti com o Coutinho no apagar das luzes e a torcida do Sport ficou pé da vida, 1-1, Sport e Goiás. E o Vila Nova, hein? Vencia a Chape, jogo que você acompanhou no canal de áudio aqui dos canais de Futebol Interior, por 3-0. A Chape fez 2 gols e quase empata o jogo no final. Vila Nova, que está no G4, né? É o terceiro colocado com 45 pontos. Bom, ontem também o Amazonas venceu o Operário, hein? O Operário que havia vencido o Coritiba pelo placar de 2-1. Que campanha do Amazonas. É o 9º colocado, 39 pontos. Rapaz, o Amazonas tá na parada aí pro acesso, hein? Quem sabe, da Série C pra Série B, da Série B pra Série A. Será o novo Cuiabá, o Amazonas? E aí o Cuiabá deve o ano que vem disputar a Série B. O América venceu o Paysandu por 2-0. O América, que é o próximo adversário da Ponte Preta. A partida rola terça-feira. Você vai acompanhar aqui nos canais de Futebol Interior. O Coritiba venceu o Ceará pelo placar de 3-1.
Hoje, 2 partidas, além desse jogo que vamos transmitir, né? 7h30 da noite a bola rola, lá no Rei Pelé. Tem CRB e Ponte também, às 9h30 da noite. Botafogo e Santos, interessa muito pra Macaca. Seria interessante que o Santos vencesse o Botafogo, pro Botafogo ficar lá na parte de baixo da tabela. Bom, são 7 da noite mais 6 minutos. Você tem convidado, né, Pedrolino? Quem é o seu convidado, Pedrolino? Temos convidado antes do jogo, né? O convidado de hoje é Nelsinho Batista, o professor da Associação Atlética Ponte Preta. Vamos acompanhar Gabriel Ribeiro. Eu acho que a gente está fazendo o melhor, né? Os jogadores têm também colaborado muito. E infelizmente os resultados não vêm acontecendo. Nós estamos cometendo algumas desatenções e isso aí tem nos prejudicado bastante. Não existe outra solução, né? Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, né? Passar tranquilidade para os jogadores, né? E fazer o melhor para sempre pensar no próximo jogo. São 7 jogos sem vencer, esse é o pior momento seu nessa sua volta à Ponte Preta. O senhor falou agora de trabalho, em continuar o trabalho. O senhor hoje visualiza ter clima para se manter ainda sob o comando da Ponte Preta? O senhor pretende realmente não ver problema algum do time? O senhor vê que esse time, o senhor tem a possibilidade de tirar mais alguma coisa desse time que nas últimas rodadas não conseguiu entregar? O senhor vê esse ambiente tranquilo para que o senhor permaneça tranquilo até o final da Série B? Obrigado. Olha, eu não sei qual o sentido dessa tua pergunta, porque eu estou aqui respondendo com tranquilidade, né, respeitando o torcedor tem todo o direito o time não está bem, todo torcedor ele vai reclamar, ele vai xingar, né, e nós não podemos pensar que está tudo errado aqui, não está tudo errado. Pode ter um clima no jogo, nos 90 minutos, o torcedor xinga, o torcedor aplaude, o torcedor tem todo o direito de ter as atitudes que ele achar necessária. Agora, isso não quer dizer que nós não temos clima aqui. Pelo contrário, nós temos um clima muito bom de trabalho, as coisas não estão acontecendo? Não estão, mas o trabalho tem que continuar. Boa noite, Nelsinho, Pedrolino do Portal Futebol Interior. O que credenciou a sua escolha no Edson, já que ele vinha de quase 3 meses sem jogar de titular? O último jogo dele foi no derby, e no derby também falhou e nesse jogo com falha. O que credenciou a sua escolha do Edson? Bom, em primeiro lugar, os zagueiros que nós tínhamos à disposição, né? que era o Edson, o Joilson e o Nilson. Né? Então, o que tinha jogado mais era o Joilson, e os que ainda não tinham assim jogado era o Nilson e o próprio Edson. E dentro dos treinamentos que a gente observa o dia a dia nosso, o Edson vinha treinando muito bem, né? Eu acho que teve algumas desatenções, né? E isso aí, essas opções que eu tinha, né? E confiava tanto no Edson como também no Nilson. E é uma definição da nossa escalação. E o técnico Nelsinho Batista, o Corsato, eu acho que ele ficou bravo à toa. Porque a Ponte não vem bem, não venceu ainda no segundo turno. É uma pergunta pertinente e acho válido. Ele ficou bravo à toa porque um companheiro de imprensa perguntou se ele ia deixar o cargo ou não. Então, eu tô com você. Eu acho que a pergunta era pertinente, né? Eu sou fã do Israel. Eu acho o Israel um baita de um cara. Eu sou fãzaço do Israel, do professor, né? Achei que a pergunta também é pertinente. Só que, ô Pedro, a gente tem que, na vida, né? Demorou pra eu entender isso, mas a gente tem que, às vezes, se colocar do lado da outra pessoa também. Por exemplo, seu time tá jogando em casa, cara. Você toma a Ponte tomou um vareio do Ituano, velho. A Ponte não achou a bola. O Ituano passeou, o Ituano sapateou. Tem um colega meu de Americana que fala que sambou na cara das inimigas. O Ituano sambou na cara da Ponte Preta, cara. Mas o Ituano fez a Ponte de gato e sapato, velho. Eu vou te falar que o Ituano não fez mais porque tirou o pé. Então, e respeitou. aí o treinador vai pra coletiva, né?
E é claro que ia ter, essa pergunta ia ter. Se não fosse o Israel, outra pessoa, outro companheiro ia fazer, tá? Mas é difícil a gente assimilar as coisas, né? E a trauletada foi grande, velho. Olha, eu que sou só torcedor, né? Tô aqui com a camisa da Ponte Preta, com o microfone do futebol interior na mão, sei da minha responsabilidade, mas eu sou torcedor da Ponte Preta, isso eu não nego pra ninguém, nunca neguei. A 51, se Deus quiser, daqui 2 meses vou completar 52 anos. Mas eu saí sem rumo, cara. Eu saí desnorteado depois daquele 4-1. Imagine o comandante, imagine o treinador, né? Porque se o cara não sente, velho, aí pode pegar o boné e ir embora, né? Então, às vezes a gente tem que se colocar no lugar do cara. A pergunta tinha que ser feita? Tinha que ser feita. Mas esse destempero do professor eu até entendo, viu, Pedro? Não, dá pra entender, só que o jeito que respondeu a pergunta também não precisava, né? Muito pelo que aconteceu, né? Pelo vareio de bola. Pô, tomou um vareio de bola que nem do Ituano, não cara. Tem nada a ver com o assunto agora. Eu tava ouvindo ontem a entrevista do Luiz Ubeldia, técnico de São Paulo. Um colega nosso aqui de Campinas, inclusive, o Paulo do Vale, ele fez uma pergunta sobre o Luciano. Ponte Pretana, aliás. Sim, fez uma pergunta sobre o Luciano pro Zubeldia. O Zubeldia deu uma patada que perdeu até o rumo. Pra quê? O São Paulo teve um bom resultado fora de casa. Pra que dar uma patada na pergunta? Então, o Paulo do Vale já é cascudo, né? Então não vai sentir isso daí. E outra, infelizmente, né? Faz parte, cara. E eu acho que a gente tem que entender também. Né? Às vezes eles saem do tom, que nem, por exemplo, eu sou fãzaço do técnico do Palmeiras. Acho que ele deveria ser técnico da seleção brasileira, o Abel Ferreira. Mas tem umas coisas que ele fala que você não dá nem pra você se colocar do lado dele. Mas tem horas que a gente tem que entender também. Ninguém tem sangue de barata, né, velho? Ninguém tem sangue de barata, enfim. Bom, o Akira Miyamoto tá aqui na live. Vamos ver o que ele tá falando. Boa noite, time FI. Rodada excelente pra Ponte. Agora cabe a Ponte pontuar. Um empate, olha... Eu fecho nesse jogo contra o CRB. Lembrando que a Ponte vai jogar contra o América, tá, gente? O América que tá disputando pra subir, né? Deixa eu ver o próximo jogo. O próximo jogo do CRB já é contra o Botafogo. É um encontro ali de 2 equipes que estão no mesmo campeonato da Ponte Preta. O Marcelo Borges. Obrigado, Marcelo. Sempre aqui, prestigiando vocês. Sua Ponte tem que ganhar. É o que a gente espera, Marcelo. Vamos aguardar, né? Um abraço, viu, meu querido? O Rafa... Rafa... Acho que aqui não tem pegadinha. Quack. Boa noite. Precisamos pontuar hoje. Precisamos, Rafa. Tanto a Ponte como o CRB, viu? Os 2 times, né? Só que, falei aqui, o empate é melhor pra Ponte do que pro CRB, né? O Silvio Seiko, Matheus Regis e Aquim nem no banco hoje? Não sei, deixa eu perguntar pro repórter. Nem no banco, Matheus Regis nem no banco. O Aquim eu já tinha informação que ele não tinha nem viajado, tá? Não, o Matheus Regis nem no banco. Isso mesmo, o banco de reservas da Ponte Preta, inclusive, Marcelo, William, Igor Inocêncio, Iago Dias, Joilson, Renato, João Gabriel, Everton Brito, Gabriel Risso, Nilson Júnior, Guilherme Portuga e Hudson. Ele teria que escolher, né? Ele teria que escolher um ou outro aí. Porque, por exemplo, no último jogo, o Carlos foi no estádio e o Emerson, que hoje está escalado, né, com a camisa 18... ele treinou pela manhã no dia do jogo e foi embora. Ele não estava nem à disposição no banco de reservas. Ele tem que escolher, ele não pode levar todo mundo, né? Mas o Matheus Regis eu tinha levado, cara. Sei lá, tinha colocado na vaga de alguém aqui, viu? Matheus Regis não vem bem, né? Não vem bem, cara, mas é um cara que pode mudar alguma coisa uma hora ou outra, né? Enfim. Boa, ô Silvio, a sua pergunta aqui. O Aquim eu já tinha essa informação, pessoal. O Aquim tem que ser titular. O Aquim, gente, o Aquim vai pro banco de reservas quando a Ponte tiver com 3 zagueiros. Ou quando não tiver zagueiro. Aí perguntaram, por que o Aquim não estava à disposição no último jogo contra o Ituano? Ele não estava nem em Campinas. Ele chegou em Campinas no sábado pela manhã. O jogo foi na sexta-feira. Não estava nem em Campinas. Vivi Vicente, boa noite a todos. Oi, Pedro. Tá dizendo a Vivi Vicente. Oi, Vivi, boa noite. O Wilson Correia, se ganhar, não precisa explicar a ausência do Matheus Regis e do Aquim. Olha lá, os caras já estão segurando pra cornetar. Vida de treinador também não é fácil, não. Cara, do Aquim eu não vou falar nada, viu? Do Aquim eu não vou falar nada porque eu também não levaria pro banco de reservas. O Matheus Regis eu levaria. Só que eu entendo ele levar o Portuga porque é um cara que é uma função que não tem no banco de reservas, é um meia. Né? Eu entendo ele levar o Hudson, eu entendo ele levar o João Gabriel, eu entendo ele levar o Gabriel Risso,
Marcelo. Eu entendo ele levar o Igor Inocêncio, mas, por exemplo, deixava o João Gabriel, levava o Igor Inocêncio e o Risso, porque o Igor Inocêncio ele pode fazer as duas alas. Luiz Hakim, enquanto o Nelsinho estiver aqui, ele não joga. Eu não vou dizer isso, porque o Nelsinho é aquela história. Por exemplo, vamos falar aqui do Emerson. O Emerson, no jogo passado, não estava no banco de reservas, hoje é titular. Então, assim, não tem muita regra. Qual é a regra, Pedro Lino? Não ter regra. Não ter regra. Essa é a regra. Essa é a regra da parada, pelo menos é o que me parece. Agora, assim, vamos lá. Eu tenho, na escalação, eu tenho Senão na zaga. Na zaga, eu não entraria com o Heitor Roca, né? E o Luiz Felipe poderia ser o lateral direito, sim, mas o lateral esquerdo meu seria o Igor Inocêncio, tá? Eu acho que o Igor Inocêncio, pelo que ele tá jogando, ele não merece ser reserva no time da Ponte. É isso. Olha quem tá aqui, o Hudson Batagini. Vida nova, que fase. Parabéns pela sua nova fase, viu, Hudson? Hoje a cara metade deixou se acompanhar um pouquinho. A gente não. Boa noite, Marcelo. Hoje é a primeira vitória fora, 1-0. O que aconteceu com ele, Marcelo? Agora ele tá amando, né? Foi pro time dos casados? Não, ele já era casado, ele resolveu se libertar, mas resolveu de novo, entendeu? Conheceu uma outra pessoa. Então love. Está amando. Tá amando. Tá numa nova aquele fase. Aquele programa que tem na rádio de CJC. Sim. Momento de amor. Momento de amor. Verdade, momento de amor. É isso. Grande abraço, viu? Hudson, tamo junto, meu querido. Eu espero que isso aconteça, cara. Se eu acredito... Não, mas, né, a gente tem que acreditar. João Batista de Paula, perdão. Abraços pra todos. Acabei de tomar medicamento pra pressão. Ô João, eu aconselho você a desligar a televisão, deitar e dormir ou sair pra comer alguma coisa, porque vai ser difícil, viu, Marcelo? A gente tá enrolando aqui porque eu quero ver não o técnico Bruno Pivetti, não sei se a gente vai conseguir pegar, mas o Nelsinho Batista também fala antes do jogo com a TV, né, com a geradora. Eu quero ver se a gente consegue filtrar a palavra ao vivo aí. Ao vivo não, é uma matéria gravada, mas quando ele chega no estádio, né, do professor, o Nelsinho Batista. Mas ainda estão trazendo informações lá do CRB. Muito bem. Então vamos para a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino, 50 pontos. Marcelo, Gabriel, vamos ouvir o Bruno Pivetti. Jogadores, a gente sabe que nós viemos aí numa sequência negativa, né? Mas é passar confiança para eles, é destacar a evolução em certos aspectos táticos que a gente vem tendo, principalmente nos últimos 2 jogos, para que a gente possa estar o mais bem preparado possível para render bem no aspecto tático, técnico, físico, e o mental, ele é o fator predominante para a gente poder sair dessa situação, conquistar o resultado positivo e seguir bem na competição. Tá aí o técnico Bruno Pivetti tentando colocar o time pra cima, né? Já que o CRB não vence há 11 jogos pelo Brasileirão da Série B, Marcelo. É isso, lembrando que tem promoção de ingresso, mulheres não pagam para acompanhar o jogo hoje. O presidente do CRB fez uma campanha lá. Amanhã o CRB faz aniversário, né? É aniversário do CRB, e quem é sócio torcedor pode levar uma pessoa que não vai pagar o ingresso também. Então, mobilizando. Eles estão tratando esse jogo como final. Eu acho que a Ponte deveria tratar assim também, né? Porque é um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. 2 equipes que estão lutando muito para não serem rebaixadas na próxima temporada. A Ponte Preta até que vem lutando contra rebaixamento nesses últimos campeonatos, né? Já o CRB não. O CRB é um negócio diferente esse ano, né? Porque o time, tanto que foi vice-campeão aí da Copa do Nordeste, campeão alagoano. Mas o CRB nas últimas Série B lutando para acesso. Diferente esse ano aqui, eles estão numa fase não legal, né, Pedro Lino? Não estão numa fase muito legal, mas só que o CRB ano passado, inclusive na última rodada, já não tinha pretensões e veio com o time reserva para Campinas, Marcelo. Verdade. No primeiro turno foi 4-2, estreia do Nelsinho Batista no comando da Ponte Preta. Lembrando que o CRB nos últimos 10 jogos marcou apenas 2 gols. Olha o Nelsinho. Marcelo, quem tá falando é o Nelsinho, vamos ouvir. Foi praticamente um desastre para nós, né? Mas eu acho que como a vitória passa, as derrotas também têm que passar. E nós trabalhamos, conversamos com os jogadores, procuramos apoiá-los, né? E eles estão muito bem pro jogo de hoje. Tá aí então.
É isso. Lembrando que mostraram lá os vestiários, né? Só por curiosidade, já vamos pra ficha técnica do jogo. E tem representante de Ponte Preta lá, rapaz, ó. É o Plínio. Ponte Safena. É o Plínio. Rapaziada, 1, 2, 3, 4, que a gente tá vendo aqui, né? Tem mais, tem a Jovem também. A Jovem tá lá. Que legal. Lembrando que a torcida do CRB tem amizade com a torcida da Ponte. Isso é legal, isso é bem legal. Eu acho que, aliás, o futebol deveria ser assim, né? Mas não é, infelizmente. Bom, o CRB, então, portanto, 2 gols em 10 jogos. É isso. Deixa eu passar aqui a classificação rapidinho, os 4 primeiros. Novo Horizontino 50, Santos 46, Vila Nova 45, Sport 43. Zona da Degola, 28, Chapecoense. A Ponte tá 1 ponto da Zona da Degola, tá? CRB 26, Brusque 26, Guarani 24. Vamos então, trazendo para você que tá acompanhando a nossa transmissão também pela Valinhos FM, escalar as equipes no seu rádio. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé daqui a pouco aqui nos canais Futebol Interior. A Macaca vai a campo com Pedro Rocha no gol, camisa número 1. Na lateral direita, Luiz Felipe, camisa número 14. Matheus Silva vai com a 4 e Sérgio Rafael com a 6, fechando a zaga. Na lateral esquerda, Heitor Roca. Não, de volante, Heitor Roca. Não, é lateral esquerda mesmo, né, Marcelo? Heitor Roca, camisa número 5. De volante, Emerson com a 18. Com a 8, Emerson Santos. 21, Ramon. 10, Elvis. 7, Dodô. E 35, Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca. Pedro Rocha no gol. Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Ramon, Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. No banco de reservas do técnico Nelsinho Batista, 12, William. 2, Igor Inocêncio. 11, Iago Dias. 13, Joilson. 19, Renato. 20, João Gabriel. 29, Everton Brito. 33, Gabriel Risso. 44, Nilson Júnior. 70, Guilherme Portuga. E fechando o banco de reservas, 80, Hudson. Uniforme da Ponte hoje todo preto, faixa branca no peito. A Macaca, que é a 15ª colocada do campeonato, 29 pontos em 26 jogos. São 7 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Marcou 29, sofreu 36, saldo negativo de 7, 37% de aproveitamento. Próximo jogo da Ponte, eu conto pra vocês. Terça-feira, dia 24, transmissão dos canais Futebol Interior. 9h30 da noite aqui no Majestoso, em Campinas. A Ponte pega o Coelho, o América. Rádio Futebol Interior. O CRB do técnico Bruno Pivetti também está definida e escalada para enfrentar a Macaca. Vai com 12 no gol, Matheus Albino. 32 na lateral direita, Hereda. Na zaga, Luiz Segovia e Simon. E na lateral esquerda, William Formiga. No meio, João Pedro com a 33. Marco Antônio com a 35. GG com a número 8 e Cleiton com a 75. Na frente, 38, Léo Pereira e o camisa número 9, artilheiro Anselmo Ramon. O repeteco do CRB, Matheus Albino, Hereda, Luiz Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon. No banco de reservas do CRB, Vitor Caetano, Matheus Ribeiro, Mike, Rafael Bilu, Jorge, aquele ex-Santos e Palmeiras, Rômulo, Gustavo Henrique, Facundo Labareda, Wanderson, Falcão, Getúlio e Raí. Esse, o time vermelho e branco, Galo da Pajuçara, fundado no dia 20 de setembro de 1912. Amanhã completa 112 anos, vida longa pro Galo da Pajuçara. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B não vem nada bem. 18º lugar com 26 pontos em 26 jogos. 6 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Marcou 24, sofreu 32, saldo negativo de 8. 33% de aproveitamento. O Galo da Pajuçara encara na próxima terça-feira, dia 24 de setembro, também às 9h30 da noite, em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, o Botafogo. Arbitragem. O homem do apito, Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho. Ele é do Pernambuco. Assistente número 1, Ricardo Júnior de Souza, de Minas Gerais. Assistente 2,
Júlio de Farias Ribeiro Caldas, também do Pernambuco. E no VAR, Vinícius Gomes do Amaral, também de Minas Gerais. Marcelo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. 7 da noite, mais 26 minutos no ar. Transmissão, jornada esportiva dos canais Futebol Interior para Restaurante do Dadá. Diz que entregas 3242-3125. Você aqui de Campinas já pode pedir a sua pizza, sua redonda no Dadá, tá bom? Pode chamar no zap também, 99788-3821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Conosco, concessionária sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Você com a gente na Valinhos FM. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 87.9 no seu rádio. Lembrando que hoje na Valinhos FM, a voz do Brasil após a transmissão de CRB e Ponte Preta. Lá no Rei Pelé tem a execução do hino nacional brasileiro. E é claro, já 7h30 da noite, a bola vai rolar, sequência da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O quase 112 anos. Time do CRB pegando a macaca. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. O Pedro Beraldo. Mais uma transmissão juntos. Forte abraço sempre. Valeu, Pedro. O DJ José Dimas. Bora, CRB. Aí ele mandou um palavrão e fala: tu és time grande. É mesmo, né? Grande CRB. O Osmar Dangar tá aqui, o Joel Silva, tamo junto, FI. Osmar Dangar insiste com o Matheus Regis e nada do Aquim. Não, Matheus Regis não. Matheus Regis nem no banco tá hoje, viu, Osmar Dangar? Matheus Silva, ele disse. Ah, agora eu li a sua mensagem aqui. Matheus Silva é titular do time, o Osmar. Saiu por suspensão, né? Se eu concordo com isso, se você concorda, eu acho que a maioria não concorda, né? Mas é titular do time. Muita gente quer o Aquim. Eu colocaria o Joilson de titular. Acho que a zaga da Ponte Preta, para jogar com dois zagueiros, Joilson e Sérgio Rafael, é a melhor. São os dois melhores zagueiros que temos no momento. Mas o Matheus Silva tem liderança, ele tem voz no elenco, o Nelsinho gosta do trabalho dele, enfim. E o Matheus já mostrou que pode jogar bem na Ponte, né? Já mostrou que pode jogar bem na Ponte Preta. Vamos aguardar, vamos torcer pro nosso Matheus Silva. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Joel Silva, já que o papo é Silva, tá mandando um nega véia aqui. Só 3 times não ganharam o jogo fora. Vamos lá, Osmar Dangar. Ponte Preta, ok. CRB, ok. Brusque, você tá falando, então eu vou confiar na sua informação. Mas tá todo mundo lá embaixo, né? O problema da Ponte não é nem ganhar fora. Paramos de ganhar em casa, né? Paramos, tão igual o CRB aí. E pra você ver como que é o campeonato, né, o Osmar? A Ponte não ganha 7 jogos, não ganha nenhum jogo fora. E a Ponte em nenhum momento entrou na zona do rebaixamento. Ainda, e nessa rodada também não entra. E o CRB não vence no Campeonato Brasileiro da Série B há 11 jogos. A última vitória é 1-0 contra o Ituano. Vai completar 2 meses amanhã. Foi no dia 20, né? Dia 20 de julho, né? Pra você ver como é que o campeonato, o nível técnico é muito baixo. E o CRB, se ele ganha hoje, ele sai da zona do rebaixamento. Ele sai da zona do rebaixamento. O Robson Vitoriano, boa transmissão, tá em Leme. Valeu, Robson. A Ponte tem que ganhar para ajudar a Chape. O CRB fica com 26 e a Chape 28. Eu acho que pra Chape, pensando no lado da Chapecoense, o melhor resultado aí seria o empate, viu, o Marcelo Borges? Mas tamo junto aí. RG 1900, bora, Ponte! A Neuci Lucato, boa noite, vamos ganhar, Ponte! É o que esperamos. Ponte Preta de preto, faixa branca no peito, time do CRB com a camisa branca, listras vermelha, calção vermelho e meiões na cor branca. Capitão da equipe do CRB é o experiente Anselmo Ramon, tem 8 gols no campeonato. Parou de fazer gol há algum tempo já, hein? Mas tem 8 no campeonato. O senhor Anselmo Ramon, que ele continue passando em branco, ou então que ele faça um gol, mas a Ponte vença o jogo. Aí não tem problema, pelo menos a nhaca do Anselmo Ramon acaba. Eu acho difícil a Ponte não tomar gol, porque a defesa da Ponte é uma peneira. É uma peneira a defesa da Ponte. Mas vamos lá. Vamos que vamos comigo nessa transmissão. Tem Pedro Lino ao meu lado, vai ser o repórter, vai estar de olho em tudo que acontece lá no
lindíssimo Rei Pelé, um dos estádios que eu tenho vontade de conhecer. O Gabriel Ribeiro hoje está na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior, na técnica da Valinhos FM, o nosso Mr. CC. Lembrando que a voz do Brasil na Valinhos FM hoje, após o jogo. Eu quero a sua participação com a gente durante a partida no YouTube, em Futebol Interior. Futebol Interior no YouTube. Manda lá sua mensagem pra gente, vamos fazer que mais ouvintes, internautas, telenautas acompanhem a nossa transmissão. Tem favorito pro jogo hoje, Pedro Lino? Favorito não, né? As duas equipes passando um péssimo momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Um empate ou uma vitória já tá bom, né, Marcelo? Tá, outro dia eu gastei uma grana apostando, mas acabou minha grana lá na casa de apostas. Mas se eu fosse apostar no jogo de hoje, empate, eu ia apostar uma grana boa no empate. Tá com uma cara de empate esse jogo. Vamos pro jogo. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Que bom ter você junto com a gente. FM 87,9. Posse de bola pro time do CRB. Bola recuada aqui no campo de defesa. Aí o goleiro Matheus Albino meteu o pé na bola. Ela caiu do outro lado pro Formiga. Aí chega lá Léo Pereira, mete a bola no peito e dá uma bicicleta ali pra trás, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pra Ponte Preta. Olha ele aí, Luiz Felipe, hein? Quanto tempo não jogava, ficou machucado, depois que se recuperou, não foi utilizado pelo professor, e agora de volta no time da Ponte, que já perde a bola, recupera o time do CRB, vem pro campo de ataque, por ali tá o Cleiton, chega a zaga da Ponte, Emerson, sai jogando pra Macaca, toca pra Ramon Carvalho, Carvalho dominou, tocou pro Gabriel Novaes, deixa a bola pra Heitor Roca, que tá com a número 5, que era a camisa que o Dudu Vieira usava, ele que foi pro Juventude, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte ainda, pro Heitor Roca, deu pro Ramon, foi empurrado. Então o CRB com 1 minuto já fez o tanto de faltas, ou de falta, que o Ituano fez no jogo contra a Ponte Preta na última rodada, uma. Em 1 minuto, hein? Que fase, hein? O Elvis já tá bravo já, hein, Marcelo? Com quem? Então, pelo jeito, ou é com o árbitro ou é com o Ramon. Acho que é com o Ramon, hein? Posse de bola pro time da Ponte, Ramon alongou o passe, tocou na frente, é pro Roca, chega a zaga. Chega a zagueireda, a bola ia saindo, o Heitor Roca saiu jogando pro time da Ponte, solta a bola pra Ramon tocou pra Elvis, capitão da Macaca, deixa a bola pra Gabriel Novaes, domina, chega, bate na bola por ali o Marco Antônio, a bola se perde, vai embora, é lateral pra nós, hein? Lateral pra Ponte Preta. Vamos com o primeiro teaser, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E aqui vem pro campo de ataque o time do CRB, bola pelo lado esquerdo, segura aí Ponte, William Formiga, estufa o peito, vem pro campo de ataque, chega Dodô na marcação, tá lá pelo lado direito, a bola volta, sobra do meio pra João Pedro vira o jogo, toca aqui pela direita pra Hereda, ex-lateral do Náutico, soltou na ponta pro Cleiton, número 75, linha de fundo pra cima dele, o Gabriel Novaes cruzou na boca do gol, Anselmo Ramon por baixo, Sérgio Rafael voltando ao time da Ponte, conseguiu ficar com ela, tocou a bola pro Ramon, devolveu, soltou no meio pro Emerson, aí solta a bola pelo lado esquerdo pro Gabriel Novaes, pau nele, falta. Segunda falta. Já temos mais falta no jogo do que no último pro time da Ponte, hein, ô Pedro? Segunda falta pra Macaca, em cima do Gabriel Novaes, Marcelo, o Hereda. Ponte Preta já teve interesse nele alguns anos atrás, mas nunca obteve sucesso. Paulo Santos, boa noite a todos, boa transmissão aos irmãos Corsatos. E ao Pedro Lino também. Cadê, Marcelo? O Carlos, na verdade. Marcelo tá narrando aqui, o Carlos chega mais tarde. Muito prazer, sou muito mais bonito, viu? Eu sou o Marcelo, o outro mais feio chega daqui a pouco. Mas obrigado, ô Paulo Santos, tamo junto, bola recuada, Matheus Albino mete o pé na bola, tira dali. A bola cai no meio, sobe Emerson Santos, Emerson subiu, meteu a cabeça na bola, tocou pro Elvis, tenta o passe na frente pro Gabriel Novaes, a Ponte tá jogando realmente no 4-3-1-2. O Elvis fica atrás ali do Dodô e do Gabriel Novaes quando a Ponte vai atacar. Fazendo como se fosse um centroavante, mas atrás dos dois atacantes. Mais um meia de ligação, né? E aí, o Ramon, o Emerson Santos e o Emerson
jogando ali numa linha de 3 no meio campo para ver se a Ponte não perde o meio campo como vinha perdendo. Mas aqui vem o Galo da Pajuçara, amanhã completa 112 anos, bola pela direita para Hereda, linha de fundo, rasteirinho por baixo, chega a zaga da Ponte com o Sérgio Rafael. Aí o Heitor Roca domina com a esquerda, com a direita, ele mete o pé na bola. Jogador que estava no São José, mas é base da Ponte Preta. Vivi Vicente está mandando um oi Dangar, a Laura Isabete Gomide. Pedro, não esquece meu ingresso pro jogo da Ponte. É o Adirley, ele é segurança lá na faculdade, Marcelo. Abraço pra ele. Velho, se ele prometeu o ingresso pra você, esquece, hein? Não paga não, hein? Não paga nem a luz pra dormir. Chegou ali o time do CRB, pau nele, falta. Tava na jogada o Cleiton, o Emerson chegou fazendo a falta, mas qual Emerson, Marcelo? O Santos. Fez a falta, tá parado o jogo. Se eu não tô enganado, a primeira da Ponte. Vem CRB lado direito, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Bico esquerdo da grande área pro Formiga. Alongou, passe pro Léo Pereira. Passe errado. Bola se perde, vai embora. Aleluia, irmão. Tiro de meta pro time da Ponte Preta fazer a batida. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Então quer dizer que o Adirley tá usando o YouTube da Laura. A Laura é a esposa dele. Tem que ver se a Laura autorizou, viu, Adirley? Laura... Mas se ele prometeu o ingresso pra você, esquece, meu filho. Dá um jeito de comprar o ingresso, senão você vai ficar sem ir no jogo, hein? Pode esquecer. Osmar Dangar, tá bom, Osmar. Cara, valeu, Osmar. O Osmar é muito gente boa, cara. O Osmar tem um carinho enorme pela gente. E obrigado, viu, Osmar? Valeu. Vivi Vicente também tá com a gente aqui. Todo mundo na nossa live. Você que tá acompanhando a gente, manda mensagem. Cara, eu tô vendo ali. Acho que é o pessoal de rádio. Fica bem ali no nível, né, do campo. Que legal. Será que é o pessoal de rádio ou é o cara do som, hein? Pode ser o cara do som, Marcelo. Vamos ver esse ataque aqui. Bola pra dentro da grande área. Gabriel Novaes dominou, mas tá impedido. Aí o auxiliar número 2. É o Túlio de Farias Ribeiro Caldas, de Pernambuco, levantou o instrumento, marcando impedimento da Ponte Preta. Eu acho que é o cara do som mesmo, mas tem ali uma cabinezinha, ali parece ser um banco de reservas, né? Mas não é. E ele tá lá, é o cara do som, provavelmente, porque as cabines de imprensa geralmente são ali nas arquibancadas, né, o Pedro Lino? É muito perto do gramado para ser a cabine de imprensa. É isso, porque os bancos estão aqui do outro lado, nesse momento o CRB atacando pro lado direito do seu receptor, defendendo consequentemente o lado esquerdo do seu aparelho, onde está o banco da Ponte Preta, né? E a Ponte Preta ataca pro lado esquerdo do seu aparelho, defendendo o gol à direita. Se estivéssemos no majestoso, no Moisés Lucarelli, a Ponte nesse primeiro tempo defende o gol da linha do trem e ataca pro gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Marcelo, oi. Lembrando que no estádio Rei Pelé jogam os dois times, né? Tanto o CRB como o CSA. E eu ia falar isso, é que, como eu disse, passei dos 50, então a minha memória, ela falha muito, né? E a TV tava mostrando ali os vestiários, e quando a Ponte Preta enfrenta o CSA, a Ponte fica no vestiário do CRB. Quando a Ponte enfrenta o CRB, ela fica no vestiário do CSA. É um negócio maluco, cara. Pode ver que no fundo lá onde as camisas estavam, onde o pessoal deixou a roupa lá, tava o CSA, símbolo do CSA, tudo azul, né? E o CRB, onde tudo vermelho. É isso. Vem pro campo de ataque o CRB, bola pelo lado esquerdo. Léo Pereira cruzou na boca do gol, bate na zaga, sobra no meio pro time da Ponte. Emerson Santos mete o pé na bola, tira contra-golpe, vamos Macaca. Gabriel Novaes puxou pelo lado direito, tocou pro Elvis. Boa bola pro Ramon. Levantou, tocou pro Gabriel Novaes dentro da grande área, escapuliu dele. Linha de fundo, olhou dentro da grande área, só tem o Dodô, não tem mais ninguém. Tá chegando agora o Ramon. Ele solta atrás, deu de zagueiro, Gabriel Novaes. Aí não, como diria Silvio Luiz, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Com esse passe seu, Gabriel Novaes. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Vem Ponte, nada. Vem CRB, campo de ataque pelo lado esquerdo. William Formiga soltou essa bola pro Léo Pereira, lado esquerdo. Cruzamento pro Anselmo Ramon. Toque de cabeça, ela passa, vai embora. Mas se não marcar o Anselmo Ramon, ele vai meter gol. É o capitão do CRB, hein, Pedro? O Anselmo Ramon já mostrou o cartão de visitas, né? Belíssimo cruzamento no segundo pau ali da Ponte Preta.
O Anselmo Ramon cabeceou pra fora. Tiro de meta, Pedro Rocha, CRB 0, Ponte Preta 0. Marcelo. O Osmar Dangar tá dizendo, a Vivi chegando no primeiro tempo vai trazer sorte pra gente. Quando ela chega no segundo tempo, geralmente a Ponte perde. Aí a Vivi dá risada, o Osmar fala que vamos ganhar. Aí a Vivi fala que semana passada ela estava viajando. Tá gastando, Vivi? Aí tava sim, gastando? hein, Vivi? Aí sim, hein, Vivi? Aí sim, hein, Vivi? Tá vivendo a vida, hein? É, Vivi, vivendo a vida. A Vivi tá com dinheiro, hein? É. O Batata Ponte Preta, boa noite, Marcelão. Boa noite, Batata. Manda um grande abraço Batata. pro meu amigo Pedrinho. Tá mandando um abraço pra você. E ele tá dizendo Batata que hoje de desencalha. Urupês. Isso. Do lado de Rio Preto. Sim. Não sei se tá trabalhando ou tá de boa na casa dele, mas tá acompanhando a gente também. O Rodrigo Brugneira. Ô, Rodrigão, boa noite. Pra mim, encargo do Nelsinho mantém somente se ganhar. Não, só se a Ponte tomar uma goleada maior até do que o do jogo contra o Ituano, aí talvez ele corra algum risco. Vamos ver esse lance. Hereda puxou pra perna esquerda, bateu pro gol! Ela vai embora. Futebol interior. Rapaz, eu achei que tinha desvio, mas eu acho Não que ele pegou mal na bola mesmo. É lateral, Marcelo. É. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Sempre bom ter você junto com a gente por aqui. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca quando a Ponte não joga ou quando o apresentador não tem algum compromisso. 8h30 da noite, Hora da Macaca no YouTube, tá? YouTube, Hora da Macaca. Nossa meta até o final do ano, 1.000 inscritos, mas tá difícil, hein? Pensa num negócio complicado é chegar a 1.000 inscritos nesse YouTube Hora da Macaca. A gente tá usando a força aqui do Futebol Interior pra ver se a gente dá uma aumentada lá no nosso canal para o ano que vem a gente começar a ganhar, né? Tá difícil, hein? Ganhar uma verbinha, mas olha, a nação não tá querendo vir com a gente não, porque será que somos muito cornetas? Mas toda segunda-feira, 8h30 da noite, por volta de 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, é só você procurar YouTube, Hora da Macaca, o Carlos apresenta, eu, quando o Carlos cai na live, apresento também, e a gente vai fazendo um bem bolado ali, entendeu? Vai fazendo um bem bolado ali e tamo no ar, sempre às 8h30 da noite, na segunda-feira, onde só não é proibido falar de Ponte Preta. E chegou muita gente perto do jogo ali, hein? Lembrando mais uma vez, promoção sócio do CRB, levando um acompanhante não vai pagar o acompanhante, e mulher não paga no jogo de hoje para acompanhar o CRB. O Galo da Pajuçara quer uma vitória depois de quase 2 meses, eu espero que não seja hoje. Mas eles vêm, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol. Chega Luiz Felipe, mete o pé na bola, tira dali. Tá assanhadinho o time do CRB, ô Pedro. Tá mostradinho o time do CRB, né? Mostradinho. Tá jogando melhor, já teve as melhores chances do primeiro tempo aqui, agora 11 minutos. Tem falta pro CRB, o Elvis já chegou no número 4 do CRB, em cima do Matheus Silva, o Marcelo. É isso, falta aí. A bola vem pro campo de ataque, chega, mete o pé na bola, despacha Matheus Silva. Um bico na bola, ele quase furou a bola, ela caiu no campo de ataque. O Matheus Albino vai pra bola, pede ali pro William Formiga não chegar, é posse de bola pro goleiro da equipe do CRB. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É isso, você tá ligado com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos girar para você, torcedor, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e 20, 12 minutos e 20, primeiro tempo de jogo, 27ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. O placar FI tá assim, ó, no Rei Pelé, CRB, Ponte Preta, CRB empatam 0-0. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Ó, bola rolando, Libertadores no placar ao vivo. Vejo que o Penharol sai na frente do Flamengo. Tá certo isso, gente? Aonde? Penharol 1, Flamengo 0. O jogo é no Maracanã, cara. Ô, Marcelo. Tá certo isso, onde meu que é povo? esse jogo, Marcelo? Maracanã. A batata vai assar pro Tite, hein? Cabreira, 13 minutos do primeiro tempo. 1-0. Daqui a pouco eu vou passar, ô Pedro Lino, resultados do Sauditão, hein?
Carlos Corsato pira. Cara, ó, o Sauditão, no Placar ao Vivo, você que tem o aplicativo do Placar ao Vivo, você acompanha tudo. 13 minutos e 20 passados do primeiro tempo, 0 CRB, 0 Ponte. Vamos, Macaca, mas é o CRB que tá no campo de ataque pela direita. Vamos ver esse cruzamento por baixo. Hereda na grande área, chega. Não, era tiro de meta, juizão. Bateu por último no Cleiton, na minha visão. Depois eu quero ver o lance. Se eu tiver errado, eu vou me retratar aqui. Mas pra mim era tiro de meta pra Ponte. Ele deu escanteio. Olha o GG aí na bola, hein, ô Pedro? Escanteio pro CRB. Mais uma bola perigosa no segundo pau aí. Vamos acompanhar, Marcelo. E o vento é contra o Pedrão, hein? Ventando contra o Pedrão neste primeiro tempo. Pela direita, GG, perna esquerda. Autorizado, chuveirou na boca do gol. Pequena área, sobe Matheus Silva. Sobe, Matheus Silva. Aí o Elvis chega na bola. Falta, hein? O Elvis quase empurrou eu que tô narrando. Imagina se ele não empurrou o cara que tá dentro do campo ali. Falta perigosa pro CRB. O Elvis maluco. Ali, Marcelo. Ah, ele empurrou, né? É lógico. Ah, empurrou. É lógico. Quem tava na bola ali, se eu não tô enganado, era o João Pedro. O Marcelo, depois ele é expulso e não sabe por quê, né? Aí ele falou que não, mas foi sim falta do jogador da Ponte. Falta do nosso capitão Elvis. Bola já não vale, gente. O GG quis bater rápido, mas tem que apitar, ó. Eu vou comprar um apito. Eu tenho um cartão que eu ganhei do meu camarada, meu brother. Quem? O meu amigo, esse eu posso chamar de amigo porque é um cara muito gente boa. Elson Mariano, que já foi árbitro da Federação Paulista de Futebol, né? Trabalhou em jogos de futebol de salão. E eu vou comprar um apito pra trazer aqui pra transmissão, cara. 15 minutos do primeiro tempo. O árbitro não apitou, o GG quis bater a falta. Vamos lá, perna esquerda, autorizado direto pro gol! Passa, vai embora! Cara, ele não cruzou, ele tentou direto. Quase que ele surpreende. O Pedrão tava mais adiantado do que eu quando vou sair de casa, hein? Mentira, porque eu saio sempre atrasado, Pedro. Falta perigosa. O Emerson Santos bateu bem. GG. Foi o Emerson Santos, camisa número 8. Não, do CRB, meu filho, foi o GG. Foi o GG, então. Tá. Pedro Lino. Ô, Marcelo, se o Pedrão toma esse gol, não volta pra Campinas. Então, cara, mas dali foi do lado direito, né? Uns 7 passos ali da entrada da grande área, era mais pra jogar na área. Ele surpreendeu. O GG é bom jogador, viu? O GG é bom jogador, passou, é base do Botafogo, né? Mas já jogou no Santo André, por exemplo. Eu tenho na retina um gol que ele fez no Majestoso, quase do meio campo, né? E se eu não me engano foi em cima do Luan, goleiro que é um dos reservas da Ponte Preta, hoje não tá no banco, né? Mas foi em cima do Luan. O GG é aqueles também que a gente falou que é carrasco da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola, a equipe do CRB pelo lado esquerdo, bola com o William Formiga. Será que o Léo Pereira chega? Não é que chegou, rapaz. Descolou cruzamento, Matheus Silva. Tira daí, Matheus. Tira daí, Matheus. Tira, despacha a bola, ela cai na cabeça do Elvis. Soltou essa bola aqui pelo lado direito. Quem tá lá é o Dodô. Passou o primeiro, passou o segundo, pau nele. Falta. Eu vi daqui, viu, juizão? João Pedro. Chegou fazendo a falta, tá parado o jogo. Falta pra cima do Dodô ali, Pedro. Falta pra cima do Dodô. O Dodô tá sentindo. O João Pedro foi lá, parou a jogada. 0-0 no estádio Rei Pelé. Quem tá ouvindo a gente também, Marcelo? É o João Limírio Neto. Ele pediu um abraço aqui no WhatsApp, tá na escuta. João Limírio Neto. Boa, João. Obrigado. Lembrando que um escanteio pro time do CRB no jogo. 0 cartão amarelo, 0 vermelho por enquanto. Pra você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, 17 minutos e 20 passados do primeiro tempo. 17 passados do primeiro tempo. Bom ter você junto com a gente por aqui. Tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho. Bom ter a sua companhia 87,9 no seu rádio. Lembrando que a Voz do Brasil hoje, excepcionalmente, apresentada após o jogo CRB e Ponte Preta. A bola sobrou aqui pro Gabriel Novaes, não sobrou. Sobra na direita pra Hereda. Hereda solta essa bola, toca ali pro jogador que é o Luiz Segovia. O Simon tá pedindo lá do outro lado, ele preferiu jogar a bola pro Hereda. Hereda que tinha dado a bola pro Luiz Segovia. Solta na frente, trabalhou com o Cleiton. Cleiton deu de primeira, soltou na frente ali pro Marco Antônio, caiu, pediu falta, o árbitro deu. Caiu, na verdade quem marcou a falta foi o Bandeira, né? Foi o auxiliar número 1, o Ricardo Júnior de Souza.
Falta ali do Sérgio Rafael. Empurrou também, né, Pedro? Empurrou, falta pro CRB, 18 minutos do primeiro tempo. A Ponte tá bastante faltosa nesse primeiro tempo, né, Marcelo? Tá muito. O Batata falou que hoje tá trabalhando. Tô trabalhando, Marcelão, no serviço de água aqui em Rio Preto. Hoje não moro mais em Ouro Preto, terra natal. Hoje moro entre Rio Preto e Cedral. Depois você coloca o nome da cidade, então. Você mora pra gente ficar bem informado. Falta batida para o time do CRB, afasta a zaga da Ponte, tira a bola, volta, sobra aqui no campo de defesa com um uniforme marca-texto ali do Matheus Albino, perna esquerda, ele despacha a bola pro campo de ataque, Matheus Silva. Na verdade, Sérgio Rafael meteu a bola, tocou ali pro Elvis. A Ponte ficou pedindo um toque de mão, o árbitro não deu não. O CRB fica com a posse de bola, ela cai aqui no lado direito defensivo da Ponte, Luiz Felipe meteu o cabeção na bola, ela sobrou no meio, quem domina por ali é o João Pedro. O GG tá pedindo, ele solta a bola pro Marco Antônio, soltou do lado esquerdo, ali pro Anselmo Ramon, capitão da equipe do CRB, tava lá na intermediária, lado esquerdo. A bola bate no jogador da Ponte e vai embora. A Vivi pode chegar a Dangara, o Rodrigo Brugneira, vamos ajudar a chegar nos 1000. Tá difícil chegar lá na hora da macaca, nos 1000, viu, ô meu querido? Mas obrigado aí pela audiência. A Hora da Macaca no YouTube. A nossa meta até o final do ano, virar 2025 com 1000 inscritos lá no canal. Senão o Carlos falou, aí eu vou parar de fazer a Hora da Macaca o ano que vem. Não vai parar. CJC não para, né? Não para. Não para. O cara é elétrico. É imparável. Olha o CRB, melhor pra Ponte. Recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque lado esquerdo. Gabriel Novaes toca pro Dodô. Tocou a entrada da grande área, perna direita, bateu pro gol na trave. Sobrou, voltou pro Novaes. A zaga tirou, voltou pro Dodô, bateu pro gol, pra fora. Fora do gol! Eu só acredito porque eu estou vendo. O Dodô bateu pro gol, ela bateu na perna do Matheus Albino, subiu, bateu no travessão, voltou. Gabriel Novaes não dominou, ela caiu no pé do Dodô. Ali na entrada da grande área, queimou pro gol, ela subiu, foi embora. A Ponte perde a chance de fazer o primeiro gol no jogo. Conta aí, Pedro Lino. Inacreditável esse lance. 2 vezes Dodô. Primeiro ele chutou, o goleiro Matheus Albino fez belíssima defesa, a bola bateu na trave, sobrou pro Gabriel Novaes, ele se desequilibrou, voltou pro Dodô e ele isolou. Não pode, né, Marcelo? Segue Ponte Preta 0, CRB 0 no Rei Pelé. O Evandro Luiz Leme Cardoso, grande abraço pra vocês do Futebol Interior. Valeu, meu querido, tamo junto, obrigado você pela audiência aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que a Hora da Macaca é em outro YouTube, tá? Porque no Futebol Interior já temos mais de 20 mil inscritos, estamos chegando a 21 mil inscritos, né? No YouTube do Futebol Interior. Mas lá no YouTube Hora da Macaca, a gente não chegou a 1000 ainda, né? Queremos bater essa meta até o final de 2024. A Ponte tem a posse de bola, perdeu, recupera o time do CRB, vem pro campo de ataque, bola no campo intermediário para João Pedro, solta a bola pela esquerda para William Formiga, parou, pensou, tocou pro GG, número 8, bom jogador da equipe do CRB, deixa a bola para João Pedro, meia à esquerda, vai jogando para trás, encosta na marcação dele o Elvis. O Elvis é todo delicado, só que não, a bola pelo lado direito, chega por aqui o Segovia, meteu no peito do Ramon, dominou, tocou pro Elvis, bolão, se não tá esperto o Segovia, ia ser um bolão a trivela do Elvis pro Gabriel Novaes, mas não deu, Pedro. Ia ser um bolão, o Elvis sempre dando belos passes, né? E o Gabriel Novaes finalizando é bom, só que segue 0-0, lateral pro CRB, Marcelo. Lateral, posse de bola pro CRB, o árbitro deu pra Ponte, então. Deu pro Roca, número 5, lateral pra Ponte Preta. Paulo Lino, vamos Ponte, Aguinaldo e Paulo Lino acompanhando, um abraço, meu família pai, Lino. meu tio. Um abraço. São ponte pretanos também, os dois? Os dois. Aí sim, hein? Grande abraço. Estão trabalhando, inclusive, estão na SABIC, trabalhando agora até 00:20, Marcelo. Vamos trabalhar. Como diria minha mãe, pro Brasil progredir. Posse de bola, campo para ataque, lado esquerdo, olha a Ponte. Bola pra dentro da grande área, era pro Elvis meter a cabeça da bola, mas a zaga chegou. Bola no alto pro Elvis. Pode acontecer, mas é improvável. Aí a zaga chegou, tirou, voltou com o Sérgio Rafael, recua. Toca pro Pedrão, todo de amarelo, parecendo uma gema de ovo. O goleirão da Ponte joga aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Como diz o narrador lá da 105 FM, girar até ter labirintite. Girando. Passados 23 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro. O placar tá assim: Rei Pelé
na capital das Alagoas, no Maceió. CRB 0, Ponte Preta também 0. Futebol Interior. Placar ao vivo, Sauditão. Al-Iqdoud 0, Al-Qadishia também 0. Tá preparado, Gabriel? O cara manda demais. A Ponte Preta chegou ali no ataque de longe. Parece que a bola desviou em alguém, hein, Pedrolino? Então é escanteio pra nós, Pedrolino. A bola desviou, é escanteio pra Macaca. Elvis na bola, Corsato. Daqui a pouco mais resultados do Sauditão, hein? Quarta rodada por lá. O líder é o Al-Ittihad, com 9 pontos. Daqui a pouco. Porque eu tenho que aproveitar antes do Carlos chegar. Depois deixa eu falar mais os resultados do Sauditão. Se bem que aí não vai ser eu que vou falar os resultados, né? Vai ser ele, que aí eu passo a bola, entendeu, Pedro? Eu passo a bola. Eu faço igual o Elvis, eu distribuo a jogada. Elvis vai pra bola, escanteia, o segundo no jogo, o primeiro pra Ponte. Autorizado, nosso capitão, lado direito, chuveirou na boca do gol. Bom, goleiro Matheus Albino. Esse time do CRB não era pra estar entre os 4 piores do campeonato, não. A bola voltou, sobrou pro Elvis, dominou, lado direito, vira o jogo pro lado esquerdo, Dodô, o Roca passou, ele viu, será que dá, cruzamento na boca do gol, passa, vai embora. Tiro de meta. Eu fiquei desconfiado no desvio, mas é tiro de meta mesmo, né, Pedro Lino? Tiro de meta pro CRB, Matheus Albino na bola, segue 0-0 e o homem chegou, hein, Marcelo? Então deixa eu falar mais alguns resultados aqui. O Al-Orubá venceu o Al-Faté pelo placar de 1-0. Tá? Sauditão, quarta rodada. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O último aqui do Sauditão, vai. O Al-Ueda perdeu em casa, hein? Resultado complicado pro Al-Ueda. Perdeu pro Al também. Quinolod. Fala os 3 primeiros colocados do Sauditão 2024 e 2025, Marcelo. O Al-Quinolod venceu então o Al-Ueda por 1-0 fora de casa. Ó, os 3 primeiros, Al-Ittihad 9 pontos. O time do Benzema. Al-Hilal 9 pontos. Time do Neymar. Eu quero saber agora se você sabe quem joga no Al-Ettifaq. Não conheço, então, Marcelo. Toma. Aí... Com 9 pontos. E Marcelo, teve... E tem brasileiro em todos os times quase, Tem viu? brasileiro em todos os times e hoje também teve Liga dos Campeões. É isso, daqui a pouco a gente traz pra você, ou o Carlos no intervalo. Ih, deu ruim pra nós. Olha o CRB, lado direito vem a batida pro gol. Passa, vai embora. Da onde apareceu esse Cleiton, rapaz? Numa bola alongada do lado esquerdo. E foi o Anselmo Ramon, que tava lá curtindo uma de lateral esquerdo. Ele virou o jogo do lado direito. Apareceu o Cleiton, rapaz. E ele bateu pro gol, ela bateu na rede pelo lado de fora. Quase o primeiro do CRB no jogo, hein, Pedro Lino? Quase o primeiro do CRB. Cleiton, depois de um belíssimo passe do Anselmo Ramon. O amostradinho do Cleiton, a bola ainda bateu na trave, hein, Marcelo? É, rapaz. A bola ainda chegou a desviar na trave e saiu pra tiro de meta. E o lançamento, quem fez, cara? Quem fez o lançamento foi o Anselmo Ramon curtindo uma lateral esquerdo. Diferente posicionamento do Anselmo Ramon no jogo de hoje. Mais abraços aqui, vamos lá. Roberto César Santos. Mudaram os nomes, mas continua o pobre futebol da Ponte. Rapaz, ô Pedro, 26 minutos e meio, eu até que tô gostando do jogo da Ponte hoje. A Ponte tá jogando bem, viu, Marcelo? Eu também tô achando. Depois da pressão do CRB no começo do jogo, começou a mostrar bastante volume de contra-ataque, eu achei bem. Só que aquele gol do Dodô não pode perder, né? Não pode, a Ponte teve a chance. E agora pegaram o Luiz Felipe ali, o Luiz Felipe tá voltando de contusão. No tornozelo foi o William Formiga, dentro da grande área. Tá se contorcendo em dores, o jogador da Ponte. Tava impedido, não tava valendo nada também, né? Mas tá lá caído o Luiz Felipe. Preocupa, né? Porque é um jogador que tem muitas contusões, né, Pedro Lino? Preocupa, é um jogador que tá voltando de lesão agora, mas pelo jeito já tá tudo certo, viu, Marcelo? É isso, cara, eu acho que só eu e você estamos gostando do time da Ponte. Aqui no chat a rapaziada não tá gostando, não. Boa noite, Ponte Pretanos, tá dizendo o Luiz Simas. Não sabemos quem está errando mais passe, muito ruim. Sem ação da Ponte Preta. O Paulo Lino, Cedral é antes de São José do Rio Preto. Então, mas ele não mora mais em Cedral. Ele falou que não tá morando mais lá. Não, ele falou que a cidade, onde ele tá, é um condomínio de chácaras e pertence a Cedral. Ah, então é Cedral. Então ele mora em Cedral. Mora em Cedral, Então tá. Ele só mudou de um lugar para outro de Cedral. Pronto, entendi. Grande batata. O Murilo Melo, Gabriel Novaes não acerta uma, complicado.
E agora o jogo tá parado ali, os jogadores estão dando aquela hidratada, né? Tomando aquela água, que é bom também. Nelsinho Batista tá passando observações pra eles também. Na verdade, o jogo tá parado para atendimento do Luiz Felipe, viu? Lá dentro da grande área. O Batata Ponte Preta, Marcelão, onde moro, é um bairro de chácaras atrás do IP Parque Hotel, da rodovia Washington Luiz, e pertence à Cedral, ele explicou aqui. Paulo Lino tá mandando um abraço pro japonês, que tá acompanhando também. O japonês é o Roberto Sato. Grande abraço pra ele, ô Marcelo. Evandro Luiz Leme Cardoso, abraço pro meu amigo que não está com vocês hoje, o Wendel Coral, nosso amigo. Acho que já deve ter acabado lá o trampo dele na Rede Família. Provavelmente deve estar acompanhando a gente. Se não estiver acompanhando, vai tomar uma advertência, viu, Coral? Vai tomar uma advertência. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O jogo tá parado, viu, gente? Por isso que eu tô lendo as mensagens. Rodrigo Brugneira, tomar cuidado. Outra emissora vai levar o Marcelo pra narrar jogos sauditas. É ruim, hein? É ruim. Albert Cavalcante, olha ele aqui. Aí ficou bonita a transmissão. Aí ficou bom, hein? Aí não tem pra ninguém. Dizem que ele é o repórter mais bonito de Valinhos, Vinhedo e adjacente. Isso, eu concordo. Albert Cavalcante, buenas noites, amigos. Uma ótima transmissão a vocês. Voa, Pedro Lima. Tamo junto, Albert. Aqui nós somos irmãos aqui, viu? No futebol interior. Um zoando o outro. O Enver Fonseca. Não vai sair um gol. Cara, eu tô quase com você nessa, viu? Falei no começo do jogo que se fosse pra apostar, eu apostava no empate. E 0-0. Ô Marcelo, pode terminar o jogo já? Cara, eu como Ponte Pretano, eu acho que eu fecho no empate. Eu fecho no empate, cara. Eu falei no começo da transmissão, repetindo. Como o Carlos gosta de falar, já ele vai entrar na transmissão, repetindo de novo. O empate é melhor pra Ponte do que pro CRB, cara. O empate é melhor pra Ponte do que pro CRB. Botei... Ambos vão marcar, mas você tá falando que não vai sair gol. Tem controvérsia aqui, né, o Enver? Ele mandou um AF aí, porque ele tá reclamando que não vai sair gol nesse jogo. Então, mas ele falou que ambos vai marcar? Não, ele apostou em ambas marcam, só que ele falou, tá assistindo o jogo e falou que não vai sair gol nessa partida. Então vai em outra casa de aposta e faz a aposta aí, meu querido. Faz a aposta. Olha a Ponte. Dodô dominou, tocou pro Luiz Felipe, bateu pro gol. Albino! Defende o goleiro, sobrou com o Gabriel Novaes, solta pro Roca. Roca dominou, tocou pro Gabriel Novaes. Boa bola pra Dodô. Pra Gabriel Novaes, tentou o passe na frente, não conseguiu. A zaga tirou, voltou, sobrou pra Macaca. Zaga do CRB também, hein? Dodô na esquerda. Ramon cruzou na boca do gol. Gabriel Novaes girou o corpo, bateu pro gol. Pra fora do gol. Não é ser viúva não, cara, mas que falta faz o Gé nesse time, né, velho? Olha, que falta faz o Gé nesse time. Mas a Ponte Preta chegou de novo. E eu tô falando, tô gostando do jogo da Ponte, o Pedro Lino. E quem bateu aquela bola não foi o Luiz Felipe, foi o Emerson Santos. A Ponte chegou 2 vezes perigosas agora com 31 do primeiro tempo, Marcelo. O Emerson Santos chutou, o Matheus Albino fez bela defesa, sobrou pro Dodô. Aí a Ponte, o Gabriel Novaes, sem ângulo, chutou pra fora, né? Segue 0-0 no Rei Pelé, 31 minutos do primeiro tempo. O Gabriel Silva tá dizendo, vamos virar Flamengo. Depois ele pergunta se o jogo que a gente tá transmitindo é ao vivo. Sim, começou a 31 minutos e 25 segundos, meu querido. Um abraço pra você, viu? O Paulo Lino diz que a Ponte vai vencer o jogo por 2-0. O Batata Ponte... Olha, o Batata confiante... Ah, não, isso aqui a gente tem que printar, velho. Como diz o Carlos, printa a tela. Printa a tela. Marcelão, hoje a Ponte Preta ganha, pode acreditar. O Wallace Santos, quero 2 gols da Ponte. Tem jogador da Ponte caído no gramado. Todo tatuado lá, me parece o Rock, hein? E eu acho que é ele, hein, Pedro? Isso mesmo, o Heitor Roca tá caído, tá levantando já, tudo certo com ele, Marcelo? O 32 do CRB, quem dividiu com ele foi o Hereda. Hereda dividiu com o Heitor Roca ali, corpo a corpo. Já levantaram os dois, tudo certo, Marcelo. Segue o jogo. Lateral pra Macaca. Lateral pra Ponte. A Renata Dalgalo. Ô, Renatinha, tudo bem, minha querida? Também estou gostando do jogo da Ponte aí. Apareceu alguém que tá com a gente aqui, que tá gostando do jogo da Ponte. Olha, dos últimos jogos que a Ponte Preta fez, é claro que tem 32 minutos. Pra mim é o melhor dos últimos 3, 4 aí, viu? Tirando o segundo tempo contra o Santos, vai. Que a Ponte jogou com 1 a menos, né? Mas, por exemplo, contra o Ituano nem se fala. Contra a Chapecoense também,
pra mim, esses 30 minutos aí estão bem melhores. O CRB tinha a posse de bola, Ramon Carvalho ganhou, mas a bola sobrou no campo de defesa. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 33 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 27ª rodada, no Rei Pelé, Maceió. A bola rola, o placar, Futebol Interior aponta, CRB Ponte Preta, 0-0. Ele chegou, então antes até da vinheta, o Gabriel Ribeiro, vamos chamá-lo, vamos acioná-lo. Carlos Corsato com a gente. Fala, CJC. Grande abraço, boa noite. Grande abraço pra você, Marcelo. Boa noite pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Vamos que vamos. A Ponte tá fazendo um bom jogo nesses primeiros 30 minutos de partida, né? E é o que o torcedor da Ponte espera, né? Que o time reencontre aquele futebol do passado, Corsato. É isso, já já o Carlos então com mais informações também no placar ao vivo. E agora o CRB estava no campo de ataque, amarelo. O Léo Pereira pegou a bola no bico esquerdo da grande área. E aí o Emerson Santos chegou por baixo, deu rapa-falta, primeiro cartão no jogo, é isso, Pedro? Isso mesmo, primeiro cartão no jogo para a Associação Atlética Ponte Preta. O camisa número 8, Emerson Santos, está amarelado. E é falta perigosíssima para o CRB, Marcelo. Eu acho que não precisava, né? Não precisava de tudo isso, Emerson. Não precisava, mas né, fez a falta, cartão. 34 minutos passados do primeiro tempo. Tem o GG, bom nas bolas paradas. O Anselmo Ramon, artilheiro. Os grandalhões, o Simon, o Segovia. Zagueiros dentro da grande área. O Roca é o homem base da barreira. O Matheus Silva tá lá. Gabriel Novaes também. E o Emerson Santos que tomou cartão também na barreira. Aliás, ele tava pendurado. Não joga o próximo jogo, hein? Não joga o próximo jogo o Emerson Santos. Quem tomou o cartão foi o Emerson. Não foi o Emerson Santos. Não, pra gente apareceu o Emerson Santos. Pra gente apareceu o Emerson Santos. Vamos confirmar daqui a pouco. Carlos. Vamos lá, GG pra bola, quase 35. Perna esquerda, meia esquerda, direto pro gol! No travessão, subiu, caiu na pequena área, vem o toque pra trás do Sérgio Rafael, tira dali. Luiz Felipe, lado esquerdo, chega, mete o pé na bola, rapaz. Essa bateu no travessão, se a Ponte mandou uma no travessão, eles mandaram também, Pedro Lino. Essa foi aonde a coruja não dorme. Belíssima cobrança de falta do GG. Bateu na trave, o Pedrão tá procurando até agora. Segue 0-0 no Rei Pelé, Marcelo. Rapaz, essa aí balançou GG. Contra a Ponte Preta, ele gosta de aprontar o GG. GG meteu na trave. Meteu na trave. Nesse momento, 59% de posse de bola para o CRB. 41% para a Ponte Preta. São 4-4 nas finalizações. 4-4 nas finalizações. Portanto, aí o jogo equilibrado nas finalizações. E as duas equipes chegaram bem, né? Tanto Ponte Preta como o CRB tiveram belas chances de abrir o placar. Só que segue 0-0, 36 do primeiro tempo, Marcelo. Escanteios são dois, um para cada lado, um para Ponte, um para o time do CRB. E confirmando o cartão foi pro Emerson Santos mesmo. Estávamos certos, o Pedro Lino. Vem o time do CRB, campo de ataque, bola pro Cleiton, chega por baixo. Trocou de posição ali, parece o Luiz Felipe, hein? E ele tá reclamando com o auxiliar, a bola fica pro time da Ponte Preta. O Roca parece que foi pro outro lado. E aí pegaram o jogador da Ponte, o Ramon. Tá parado o jogo, falta, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Cristiano Silva tá mandando um abraço pra gente, o Roberto Gaspri, um abraço aqui de Salvador, na Bahia. Rapaziada que tá no YouTube, compartilhe a nossa transmissão, se inscreva no canal, dá um joinha também, tamo junto, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Murilo Melo, não vamos ganhar com o Gabriel Novaes em campo, pode esquecer. Já falei do Gaspri, né? Salvador, Bahia acompanhando a gente. O Éder Ale diz que a Ponte vai ganhar o jogo por 1-0. Neucilo Cato, vamos Carlos Corsato, traga sorte. O Osmar Dangar, Ponte 2-0 com o gol do Renato no segundo tempo. O outro gol vai ser do Luiz Felipe. O Luiz Felipe em dado momento do jogo trocou de posição com o Roca. O Roca foi pro lado direito, ele veio pro lado esquerdo.
Não entendi o porquê que aconteceu isso, mas aconteceu. É porque o Roca tava na barreira, né? Ele tava como homem base da barreira do lado direito. Aí alguém tinha que fazer a função dele aqui do lado esquerdo. Entendi. E aí o Luiz Felipe veio para o lado esquerdo. Mas já voltou lá pro lado direito de novo. Tá certo. O Evandro Luiz Leme Cardoso também acha que nesses 30 minutos jogamos bem até agora. Um pouco melhor que contra o Operário, Chapecoense e o horroroso jogo contra o Ituano. Tamo junto, Evandro. Joel Silva. Chove aí. Jardim Leonor. João Limírio Neto. O Nelsinho deveria tirar um jogador e não substituir, para ver se levamos sorte. Com um a menos. Ai, Rodrigo Brugneira. Elvis e Novaes até então, hoje mal no jogo. Ai, eu tô gostando da movimentação do Elvis, já deu uns passes bons ali. Estou discordando de você. E do Gabriel Novaes também, acho que ele tá se esforçando. Mas tamo junto, viu, Brugneira? Murilo Melo. Tá mais gordo o Elvis ou impressão minha? Não, eu acho que tá até mais magro. Aliás, fase nova do meu colega aqui. Olha o CRB, bola pra dentro da grande área. Bola muito forte. A bola já tinha saído, Pedrão, que você não pode fazer isso que você fez. Ele segurou o cara, mas é que a bola já tava fora do campo. Porque se essa bola tá dentro do campo, o juiz ia ter que marcar o pênalti, mas ele segurou o cara depois que a bola tava fora, né, Pedro Lino? Isso mesmo, tudo certo, a bola saiu, pode segurar, só que aí depende do VAR, né? Se o VAR chamar, aí já é outra história. Então. Mas segue 0-0, 39 do primeiro tempo, Marcelo. Mas acho que ele viu que a bola já tava fora, mas o VAR tá dando uma olhada no lance lá, viu, gente? Aparecido Alves, boa noite, amigos. Aqui, Aparecido São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Tamo junto, Joel Silva. MCIN, tá bom. Ó, lembrando que você pode participar com a gente, mandar sua mensagem aqui no YouTube. Você que tá na Valinhos FM também, se ainda não conhece o nosso trabalho no YouTube, vai lá, se inscreva. Futebol Interior, jogos de Ponte Preta e Guarani com a equipe própria do portal Futebol Interior. Bola no campo de ataque pro time do CRB, Anselmo Ramon caiu no gramado, pediu falta e o árbitro deu. Pediu falta, o árbitro deu. E o CRB tem pressa. O GG bateu rápido a Ponte. Tem que ficar ligado. A bola voltou, sobrou dentro da grande área. Roca mete o pé na bola. Só que não saiu, Roca. Faltou força. Sobrou aqui pelo lado direito pra GG. Perna esquerda, olhou pra dentro da grande área. Vai jogar no Fedor. Preferiu jogar na entrada da grande área pro Formiga. Perna esquerda. Dominou, cruzou na boca do gol. Bola pro jogador que é o Cleiton. Pro GG, dominou. Vai bater pro gol. Trava a zaga da Ponte. Que sufoco, meu Deus. Tira essa bola dali. João Pedro tirou. Bateu na zaga, voltou, sobrou. O árbitro tá marcando o quê? Impedimento. Depois de um longo e tenebroso inverno, impedimento. O auxiliar número 1 marcou ali o Ricardo Júnior de Souza. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para o número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Não sei se foi impressão minha, mas achei que o GG não estava impedido não. Achei que foi braço apressado ali do auxiliar número 1. Enfim, marcou impedimento, o jogo parado. E agora tem jogador da Ponte caído no gramado, ali na divisória do gramado. E é o Roca de novo, hein? Roca de novo caído, Marcelo. Parece que tomou uma ali perto do pescoço, né? Entre o peito e o pescoço. Foi meio que sem querer, né? O cara tava de costa, o Cleiton, mas acertou, né, Pedro? Acertou no pescoço, ele colocou a mão no rosto, no rosto, né? Pegou embaixo, pegou no pescoço ali, né? Pegou no pescoço, ele colocou a mão no rosto. Já tá tudo certo já, Marcelo. 41 do primeiro tempo. Pelo jeito vai terminar empatado, né? Vamos ver, vamos ter acréscimo aí. Estamos com 41. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda. Vamos, Gabriel Novaes. Vamos, Gabriel Novaes. Não foi dessa vez. Chegou o Hereda, tira, mete o pé na bola. Sobra pra Luiz Segovia. Segovia tirou, soltou a bola no meio pra GG. GG tá trabalhando, mas aí o Emerson chega na bola, dá o bote, ganha por baixo. Bola com o Roca. Ganhou a titularidade. Lado esquerdo, campo de ataque por baixo. Mete o pé na bola, Cleiton. Ó, falar um negócio pra você. Tá dando trabalho pro Cleiton, o Segovia, o Roca, hein? Tá chegando bem, na linha de fundo aqui. Tá chegando bem nesse primeiro tempo. Tô gostando do Heitor Roca. O Elvis também, o pessoal reclamou dele na live, Marcelo. Eu acho que ele tá fazendo uma bela partida também. Também acho. 42 minutos, 42. Lateral pra Ponte, a zaga da equipe do CRB. Não se entenderam ali. O Segovia com o Hereda, lateral pra Ponte. Tem pressa o Roca, tocou pro Ramon. Lado esquerdo, bola pra Luiz Felipe. Tá pela meia esquerda, Luiz Felipe.
Luiz Felipe. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos e 45, 42 e 45, primeiro tempo de jogo. Brasileirão Série B 2024, 27ª rodada, Rei Pelé. O placar FI aponta, na Valinhos FM, Canais Futebol Interior, tudo igual, 0 CRB, 0 Ponte Preta, CJC. Ontem o Curitiba venceu o Ceará pelo placar de 3-1. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem Botafogo e Santos, jogo em Ribeirão Preto. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato, Pedro Lino, Gabriel Ribeiro na mesa de áudio e vídeo. Gabriel Ribeiro brilhando nos canais Futebol Interior também. 8 da noite, 15 minutos. 43 minutos e 30, 43 e 30. Por enquanto, 0-0. Por enquanto, 0-0. CRB e Ponte Preta. Ponte Preta e CRB. Deixa eu dar um F5 aqui para saber como é que estamos de estatística. Depois desse lance, Elvis dominou a intermediária, solta a bola pela esquerda pro Novaes, tá sozinho Novaes. 1, 2, 3 jogadores do time do CRB. Agora chega para ajudar o Ramon, falta. Cara, jogador de futebol, não sei o que acontece. O Ramon tinha 3 jogadores marcando o Gabriel Novaes e o Ramon chegou. Falta não, viu? E o Ramon chegou, o jogador número 35 do CRB, mas chegou todo atabalhoado, o Marco Antônio, fez a falta no Ramon. Era tudo que a Ponte queria, mas o árbitro não deu a falta. Não lateral, deu. Deu lateral. Deu lateral, mas foi falta. Falta clara, mas ele não deu. Ei, juizão, o nome do árbitro, aliás, é um nome grande, hein? Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, ele é de Pernambuco. Eu tirei o Belense fora, por livre e espontânea vontade, então pra mim ficou Paulo Alves dos Prazeres Filho. Ele não vai ficar bravo não, né? Eu vou tirar o Corsato do seu nome. Não, mas eu só tenho 2, pô. Só tenho 2. Posse de bola pro time da Ponte. Será que dá um golzinho no final do primeiro tempo? Luiz Felipe cruzou na boca do gol pro Dodô. Tentou de peito ajeitar pro Elvis. A bola voltou, sobrou pra Elvis. Tentou de primeira, era pro Dodô. Chega a zaga. Segovia. Luiz meteu o pé na bola. Ela cai na linha divisória do gramado. Sobre. Sérgio Rafael, vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu. Meteu a cabeça na bola, tirou dali. A bola voltou, sobrou pro time do CRB. Tenta a passagem. O Cleiton não conseguiu. Menor pro time da Ponte. Sobrou pro Roca. Aí a bola se perde e vai embora. Lateral. Posse de bola pro time do CRB, informa Pedro Lino, nosso presidente. Vamos até 48. Bom ter você com a gente. Transmissão aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Hoje, quinta-feira, acompanhando a macaca querida, amor da nossa vida. Uma redonda vai bem, hein? Olha a Ponte, bola com Elvis. Dominou, trabalhou, tocou. Lado esquerdo, linha de fundo. É o Luiz Felipe que tá lá. Chegou empurrando o jogador da equipe do CRB. Mas o árbitro não marcou empurrão, não. Então é lateral nosso. Bola nossa. Luiz Felipe de vez em quando vem curtir uma de ponta esquerda aqui. É lateral pra... E o Roca tava lá também. Bateu o lateral, tocou pro Elvis. Devolveu pro Roca, não deixa sair. Cruzou na boca do gol, primeiro pau. Sobe Luiz Segovia. Mete a cabeça na bola, tira dali. Ela cai com o Hereda, virou o jogo, virou errado. Aí o Luiz Felipe tava do lado direito. O Léo Pereira tentou tirar, a bola vai sobrar aqui do lado direito. Será que chega? Não chegou. O Anselmo Ramon por baixo. Antes do Luiz Felipe tocou a bola para Léo Pereira. Léo Pereira trabalha, toca para William Formiga. Deu a bola para João Pedro. João Pedro para William Formiga. Recua essa bola, toca para Simon. Que está sem o Garfunkel. A bola pro jogador que é o GG, tentou de primeira, soltou na frente pro Cleiton. A bola voltou, sobrou pro time do CRB, lado esquerdo. Segura o Léo Pereira. Perigoso por baixo, cruzou na boca do gol. Como zagueiro central, o Roca. O Heitor, por baixo faz o corte, o CRB persiste, insiste, não desiste, tá no campo de ataque, 46,5, quer o primeiro gol do jogo, é tudo que a Ponte não quer. Anselmo Ramon tá lá na ponta esquerda, fez a finta, passou de passagem, bateu direto pro gol, trava a zaga da Ponte Preta. Rapaz, o Anselmo Ramon fez jogada de ponta esquerda, depois ele bateu pro gol, a zaga da Ponte travou. Escanteio, 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 terceiro do jogo, segundo pro CRB, Pedro. Anselmo Ramon fez o que quis, passou por 2 zagueiros da Ponte, só que o terceiro travou, é escanteio pro CRB. 0-0, 47 do primeiro tempo, é o GG na bola, Marcelo. Perna esquerda, o pessoal tá se pegando dentro da grande área, o Segovia tá lá, o Simon também, o Anselmo Ramon vem o toque de cabeça do Cleiton, passa por todo mundo.
Ela vai sobrar aqui, na entrada da grande área, pro time da Ponte, pro Elvis. Ganhou, vamos puxar o contragolpe. Meu gordinho favorito, Elvis dominou, soltou pelo lado direito, pro Gabriel Novaes. Fez a opção errada, ele tinha que levar a bola pra linha de fundo. Tá falando aqui um cara que é um atacante brilhante. Aí ele levou pro comando melhor pra zaga. Eu acho que da equipe do CRB. O Elvis tocou errado, era pra ter tocado pro Dodô, que tava correndo aqui do lado esquerdo. Também, o Carlos também é um atacante brilhante, um meia brilhante. A bola voltou, sobrou pro time do CRB, chega, dá o bote, Emerson ganha pro time da Ponte, toca a bola no meio pra Ramon. Ramon tem um toque de qualidade também, toca a bola pra Elvis. Foi empurrado, juizão. Empurraram o meu capitão aí, juizão. Falta, né, Pedro? Falta pra Ponte, ou Marcelo, você é o famoso ponta? Não, eu... Ponta de banco? Eu vou lá dele ainda, né, cara? Eu achei que ele tava falando sério. Falar nisso, você viu o Pedro Lino na corrida da Ponte 10K? Tá treinando pra 2025 ou 2026. E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. Ninguém é de ninguém, hein? Parece balada. O primeiro tempo ficou parecendo balada no estádio Rei Pelé. 0 pro CRB, 0 pra Ponte Preta. Vem aí, já vai assumir o intervalo, FI. Carlos Corsato, toma que a bola é tua, meu filho. Legal, Marcelo. Bom, final de primeiro tempo em Maceió, nas Alagoas. Lindo estado das Alagoas. A Ponte Preta vai empatando com o CRB, o Galo da Pajuçara, pelo placar de 0-0. Ponte Preta jogando toda de preto, faixa branca no peito. Que coisa linda, né? Que coisa linda esse uniforme da Ponte. A torcida do CRB não tá nada feliz com os seus jogadores não, hein? O pessoal saiu ali com o dedo... Gabriel Ribeiro disse que é pra falar dedo em riste. Eu nunca entendi por que isto, né? Dedo em riste, mas é dedo em riste na cara dos jogadores da equipe do CRB que vão saindo. Tem jogador da Ponte falando aí, né, Pedro Lino? Isso mesmo, o Carlos, o Dodô, vamos ouvir. Bastante, viemos aqui buscar os 3 pontos e eu creio que nós continuamos nessa pegada aí e no segundo tempo voltar mais forte, colocar o nosso jogo, mas eu creio que nós vamos sair com os 3 pontos daqui. Tá aí o Dodô querendo a vitória no segundo tempo, tá Marcelo? Tá falando aí. Como eu disse, nós preparamos a semana aí e estamos conseguindo colocar o nosso jogo em prática. E agora é seguir firme, concentrado e se Deus quiser nós vamos sair com os 3 pontos. Dodô quer a vitória, hein, Carlos? É isso. Viu que a Ponte fez um bom primeiro tempo, mas acho que a jogada mais perigosa foi do CRB, né? A bola na trave do GG. Bola parada. Ele meteu a bola na trave. Inclusive é o GG que tá falando. Vamos ouvir ele na entrevista aí, o Carlos. Jogador da equipe do CRB. Passe, ter uma calma ali na conclusão da jogada, mais ou menos isso? Eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. A gente precisa ter mais calma para definir a jogada ali, que vai sair o gol. A gente tá tendo um bom volume de jogo. Precisamos ter mais calma para terminar a jogada que vai sair o gol. Na verdade foi o Cleiton, tá aí? Ele vai falar ainda, ô Carlos? Ele tem um 99. Isso. Na goela. Tem que ter frieza, né? Não pode levar esse momento para dentro do campo. A gente tem que pensar só no momento, no jogo de hoje. Não, o que passou, não dá para mudar. Ô Carlos, boa, senti ele meio desanimado nessa... Eu também, cara. Eu também. Meio pra baixo, né? Deve estar cansado. O que passou, não dá para mudar. Cleiton. E tem um narrador... Pega essa daí, ô Marcelo. E tem um narrador que falava assim, o que passou, ou fala ainda, não lembro quem é. O gol é a vida do espetáculo. Já morreu? A voz da consciência tá de quem é, ô Gabriel? Roberto Leite. Rapaz, verdade. Grande Roberto Leite. Não tive o prazer de conhecer, mas tinha voz, hein? Que voz linda, era cara. Sensacional. Por isso que eu falo que nós estamos regredindo em tudo, né? Em tudo, né? Hoje, né? Essa voz da consciência também sabe de tudo, hein, ô Marcelo? Só que essa aí, ela não é tão sincerona assim. Não é tão sincera, né? A outra, meu Deus. Assim, a gente pulou assim, né? Teve um tópico, né? Por exemplo, o Felipe... Você pagar R$100 pra ele falar duas palavras, ele não fala. Lembra da chacrete lá do Chacrinha que não dava risada? Isso. O Felipe não fala uma agulha. Já a bolacha, você tem que segurar ele. E Gabriel Ribeiro fala toda hora aqui na transmissão. Nós vamos colocar microfone pra eles também. Eu falei pra ele, eu tava falando aqui antes do pré-jogo. Gabriel Ribeiro comandava programas de rádio campineiro. Sim, não, uma lenda. 7h30 da manhã tava lá, Gabriel Ribeiro no rádio campineiro. Isso, Gabriel Ribeiro com o grande Jair do Prá. É, verdadeira lenda. Rapaz, sou fã de Jair do Prá, cara. Quer dizer que o Gabriel então fazia programa, né?
Fazia. Vamos seguir aqui, porque tá desandando o negócio. 8 da noite, mais 24 minutos. Dá o papel dos comerciais aí, Marcelo. Pra concessionárias, sim. A maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. 3242-3125. Peça. Chamou, pediu, chegou. Amanhã estarei no Dadá, hein? Junto com Arthur Eugênio Matias e professor Israel, cara. Por que eu não fui convidado? Você será convidado por mim. Não, eu quero ser convidado pelo... Mas não foi o Arthur que bolou isso tudo. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, um representante. Ele deve pagar a conta. Eu tô me sentindo excluído aí, pô. Hipercap Brasil, um representante credenciado. Toda quarta-feira tem sorteio. E você ainda vai pro céu, sabe por quê? Porque você vai ajudar o Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Chame no zap 989-89-3526. A gente vai pro intervalo, voltamos já para falar mais do que foi CRB Ponte CRB 0-0, vou trazer o placar ao vivo aqui, falar de Série B de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Marcelo perdeu todo o cachê aí falando daqueles jogos lá do Campeonato da Arábia Saudita. Perdeu todo o cachê, vai ter que pagar para trabalhar. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos. 8 da noite, 25 minutos, canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos do Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Costa. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Volta pro outro aqui que vai ficar muito melhor, viu, Marcelo? Segue a minha vida, segue a vida como é que estava muito bom. É, boa aí, ó. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, 32423125. Você pode pedir pelo Zap também. Anota uma vez só. Depois que vi Pedro Lino certo dia pedindo pelo Zap, nunca mais liguei. Vai lá pelo WhatsApp, é muito fácil. 97 88 38 21. Você salva uma vez e pronto, amigão. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Toda quarta-feira
tem sorteio, hein? Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda vai ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. 989-89-3526 é o nosso WhatsApp para você participar. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série B desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou lá para nossa rede social, vou lá para o YouTube para falar com você, tá bom? 27ª rodada, Série B deste Campeonato Brasileiro. Início na terça-feira, o Novo Horizontino venceu o Brusque pelo placar de 1-0. O Guarani venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, com o grande Gustavo Marques e também o Albert Cavalcante. O Avaí venceu o Ituano por 2-0. Sport e Goiás empataram pelo placar de 1-1. Vila Nova venceu a Chapecoense 3-2. Vila Nova vencia 3-0 e tomou 2 gols da Chape por pouco. A Chape não empata. A Chape com o Dalpozo melhorou muito nos últimos 3 jogos. O Amazonas venceu o Operário pelo placar de 2-1. Curitiba venceu o Ceará por 3-1. O América venceu o Paysandu, Papão da Curuzu, pelo placar de 2-0. Intervalo nesse jogo aqui. CRB e Ponte Preta vão empatando 0-0. 9h30 da noite tem Botafogo e Santos. Esse jogo, atenção, você ligado conosco, segundo tempo com a W Esportes, aqui no canal de áudio dos canais Futebol Interior. Só lembrando você que está conosco na Valinhos FM e que está aguardando muito assim, mas muito mesmo a Voz do Brasil. Iremos colocar a Voz do Brasil logo depois da transmissão deste jogo aqui entre Ponte Preta e CRB e Ponte Preta. Bom, tem jogo também pela Copa Libertadores da América. O Flamengo joga contra o Peñarol, hein? A bola vai rolar, já está rolando, inclusive. Ih, ruim, hein? Ruim demais, hein? O Cabreira marcou a 13 minutos do primeiro tempo e só. Estamos com 45, 73, 28 minutos do segundo tempo. O Flamengo do professor Tite vai perdendo para o Peñarol do Uruguai pelo placar de 1-0. E deu ruim, hein? Quartas de final, Copa Libertadores da América. Ontem, Botafogo e São Paulo empataram 0-0. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. Tivemos também Colo-Colo e River Plate. Um jogador expulso para cada lado. 1-1 o jogo, Colo-Colo do Chile contra o River da Argentina. Os jogos da volta, terça-feira, dia 24, River e Colo-Colo. Na quarta-feira, Fluminense e Atlético, na verdade Atlético e Fluminense, às 7 horas da noite. Na quarta-feira também, 9h30 da noite, no Morumbis, São Paulo e Botafogo. Na quinta-feira, 7 da noite, Peñarol e Flamengo. Flamengo, se continuar assim, vai ter que buscar o resultado fora contra a equipe do Peñarol. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians surpreendeu, hein? O Corinthians surpreendeu fora de casa com o time misto. Venceu o bom time do Fortaleza, do Vojvoda, pelo placar de 2-0. Deixa eu dar uma chegadinha aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro, porque eu preciso trazer a classificação de momento. E a Ponte, com esse empate, começou a rodada na 15ª colocação e a Ponte está indo para a 13ª, está ganhando 2 posições. Mas por quê? Porque o Botafogo ainda não jogou, né? Aliás, o Botafogo tem 2 jogos a menos, né, nesse momento. Né? Tem o jogo contra o Guarani, que o Botafogo não fez, né? E tem o jogo, claro, de agora contra a equipe do Santos. Mas nesse momento o que vale é que a Ponte está na 13ª colocação com esse empate, 30 pontos. Para que você, torcedor, tenha uma ideia, a Ponte está neste momento ficando a 6 pontos do primeiro time da 12ª colocação, hein? E a Ponte que chegou a ficar a 6 pontos do time do G4. Hoje a Ponte Preta está a eternos 13 pontos do G4 da competição. A Ponte está a 6 pontos do 12º colocado, que é o Operário de Ponta Grossa, com 36 pontos ganhos. Vamos lá, classificação aponta Novo Horizontino líder 50, Santos, segundo colocado, 46. Que campanha faz o Novo Horizontino do filho do Nelson Batista, hein? O Eduardo Batista. O Vila Nova é o terceiro, 45. O Sport é o quarto, 43. O Mirassol, quinto colocado, 43 pontos. O América é o sexto, 41. Avaí, sétimo, 40. Ceará, oitavo, 39. Amazonas, nono, 39. O Goiás é o 10º, 37. Curitiba, 11º, 37. Operário, 12º, 36. Operário, 12º, 36. A Ponte, nesse momento, 13ª
13ª, 30. Botafogo, 14º, 30, só com 2 jogos a menos. Não fez o jogo desta 27ª rodada. E ainda tem o jogo da 25ª rodada contra o Guarani para pagar. 15º colocado é o Paysandu, já jogou 30 pontos. O Ituano é o 16º, tem 28. A Chape, 28 pontos, 17ª colocado, o primeiro time na zona da degola. Portanto, a Ponte está abrindo 2 pontos nesse momento da Chapecoense, que é o primeiro time no Z4. CRB, 18º, 27, está subindo uma posição. O Brusque está ficando na 19ª, 26. Guarani é o último colocado, lanterna da competição. 24 pontos ganhos. Bora lá então. As equipes já estão voltando, mas deixa eu perguntar pro Marcelo aqui o que ele achou do jogo no primeiro tempo. Você gostou da partida no primeiro tempo, Marcelo? Ponte e CRB. A Ponte, pelas minhas contas aqui, 6 mudanças, né? A zaga inteira, o Nelsinho mudou também os 2 volantes. Ramon Elvis, Dodô e Gabriel Novaes estavam no time que jogou contra o Ituano. E o Pedro Rocha também, portanto, 6 alterações nesse time da Ponte Preta perante aquele time que jogou contra a equipe do Ituano. Você gostou do time, Corsato? Então, ele tinha que mudar mesmo. Falei no começo que eu não teria tirado o Risso, né? E não teria tirado também o Igor Inocêncio. Mas gostei do time no primeiro tempo. Se a gente for falar o jogo nota 6, né? As duas equipes realmente com muitas dificuldades, mas a Ponte teve bola na trave, teve chance, o Matheus Albino fez defesa, né? O CRB também teve bola na trave, enfim, mas o empate pra mim é justo, e vamos ver o que vai dar no segundo tempo aí, né? Vamos ver se o professor vai mexer ou não, se o CRB vem com alguma alteração, enfim, mas dos últimos jogos da Ponte Preta aí, esse primeiro tempo, até se a gente for colocar o jogo do Santos, que o primeiro tempo do jogo contra o Santos foi horrível, né? Foi horrível. Esse foi o melhor primeiro tempo dos últimos jogos da Ponte. Boa noite, irmãos Corsato. Marcelão, manda um abraço aí pro grande Pedrinho. Tá dizendo aqui o Batata pelo WhatsApp, 19 996 998 89 35 26. 989, gente. 89 35 26. Força do hábito, me perdoe. Bom, vai começar o segundo tempo. Me parece que nem o Pivete, nem o Batista, o Nelsinho alteraram as suas equipes, né? Então, vamos pro jogo. Vamos pro segundo tempo. Jogo lá da parte de baixo da tabela. Vai começar o segundo tempo na volta com os senhores Ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje Marcelo Corsato. Vai começar a peleja no segundo tempo. Agora a posse de bola é pro time do CRB com o Anselmo Ramon, capitão. Apita o árbitro. Tem bola rolando de novo no tapete verde do Rei Pelé. Marcelo Corsato. Vamos que vamos com emoção na ponta da chuteira. 0, CRB 0, Ponte Preta no primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo. A Macaca precisa da recuperação. Não venceu ainda fora de casa dentro do campeonato. O time do CRB não vence há 2 meses. 11 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, computando também a Copa do Brasil. Aqueles 2 jogos que a equipe foi eliminada pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. São 13 no total sem vencer. A Ponte, 7 jogos sem vencer. Nos últimos 10 jogos, o CRB fez 2 gols no campeonato. É a fome contra a vontade de comer. A Ponte Preta recupera a bola, vem pro campo de ataque, bola alongada. Campo de ataque, o juiz não deu impedimento. Então narra, narrador. Bola com o Gabriel Novaes. Saiu da ponta, veio pro meio, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Defende Albino, mas aí agora o Bandeira levantou o instrumento. Quero ver o replay pra ver se estava impedido ou não, viu, Pedro? Tá impedido já, Marcelo. Tá. O Gabriel Novaes está na frente. Só que belíssima jogada do Gabriel Novaes e outra bela defesa do Matheus Albino, né? E, Marcelo, só pra completar, não teve substituição das duas equipes no segundo tempo, então tudo a mesma coisa. Então já prepara aí os bancários da Ponte do CRB que você vai passar pra gente já. O CRB em campo com Matheus Albino, Hereda, Luiz Segovia, Simon e William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Léo Pereira, Anselmo Ramon, capitão. Primeiro tempo não tivemos nenhum cartão pro time do CRB, pelo menos eu não notei nenhum aqui. É só um cartão no jogo, então foi pra Ponte, pro Emerson Santos, né? A Ponte de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e o Heitor Roca, Emerson Santos, que foi amarelado, Emerson, Ramon e Elvis, capitão, Dodô e Gabriel Novaes, time do Nelsinho Batista. E agora o árbitro pegou uma falta ali, e é pros caras, hein? O homem base da barreira é o Elvis, falta a meia distância, é pro CRB, Pedro. Falta perigosa pro CRB, o homem deve estar na bola, é o GG, é ele mesmo. Camisa número 8, Pedro Rocha tá arrumando a barreira
2 minutos do segundo tempo, segue 0-0, falta perigosíssima, Corsato. 0-0 por enquanto, já os bancários de CRB, os bancários da Ponte Preta começando com o time da Ponte, já o Pedro Lino passa pra gente, 2 minutos, segundo tempo de jogo, GG já colocou uma no travessão, hein? Passa longe essa, pelo amor de Deus, tá todo preocupado, centro do gol lá o Pedro Rocha, GG, direto pro gol, foi embora, foi lá na praia. Foi lá na praia essa bola, tiro de meta pro time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos, Pedro Lino, vamos honrar o cachê. Bancários da Ponte Preta, vai. Caso técnico Nelsinho Batista queira mexer, 12 William no gol, Igor Inocêncio, Iago Dias, Joilson, Renato, João Gabriel, Everton Brito, Gabriel Risso, Nilson Júnior, Guilherme Portuga e Hudson. E no banco do CRB do técnico Bruno Pivetti, Vitor Caetano no gol, Matheus Ribeiro, Mike, Rafael Bilu, Jorge, Rômulo, Gustavo Henrique, Facundo Labareda, Wanderson, Falcão, Raí e Getúlio. Falcão, cara, eu acho um baita de um volante. É reserva hoje do time do CRB, mas eu acho um baita de um volante. Olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda, é o Roca. Chegou, tocou dentro da grande área, batida pro gol, pra fora. Era o Dodô, curtindo uma de centroavante. Se jogou na bola. E era o que ele tinha que fazer, né? No cruzamento do Roca que veio pela esquerda. Perna direita pegou mal na bola. Mas tava difícil o lance. Tiro de meta ou lateral, hein? Pro time do CRB. Lateral pro time do CRB. A Ponte perde a chance, mas recupera de novo. Vem pro campo de ataque. Luiz Felipe vem rompendo barreiras. Não rompe mais, porque o jogador do CRB por baixo fez o corte. Sobrou pro GG. Aí ele bateu na bola. A bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Pelo lado direito. Eu sou um cara que... erro bastante, né, na minha vida, já falei isso algumas vezes aqui, eu mais erro do que acerto. Se eu for fazer uma média, são 89% de erros, 11% de acertos, e eu errei mais uma aqui na transmissão. Eu falei que era chacrete do Chacrinha, né? Aí o Aparecido Alves tá falando que não, que era uma bolete, Clube do Bolinha, né? Eu confesso que eu imaginava que era do Chacrinha, mas era do Clube do Bolinha. Diz que faleceu há pouco tempo, ela tinha um problema que a impedia de rir. Esses dias eu vi uma foto dela com o Chitãozinho e Chororó, por isso que eu lembrei. Mas juro que eu achei que era do Chacrinha. Mas tamo junto, viu? A nossa audiência é sensacional, né? E quando eu tô com o microfone na mão narrando, eu vou errar, gente. Então fiquem atentos aí pra me ajudar, né? Eu gosto dessa interação. E eu não erro porque eu quero, eu erro porque eu erro mesmo. Eu só quero... mais uma vez aqui deixar claro que quem tomou o cartão foi o Emerson, tá? O Emerson Santos, camisa, não tomou cartão amarelo, tá? Vamos deixar claro aqui depois porque a gente tá falando que o Emerson Santos tá suspenso e ele não tomou o cartão amarelo. Quem tomou foi o Emerson, né? Ele que tomou o cartão, o jogador da equipe da Ponte, o camisa de número 18 e não o camisa de número 8. O que apareceu pra gente na transmissão foi o camisa número 8. Vai por mim. Bom confirmar Vai depois. por mim que vocês ganham. E eu já fui em outros lugares aqui e vi isso, né? Mas enfim. No seu fone? Agora tá alto? Ah, agora tá alto. Ih, rapaz! Luiz Felipe errou o bote, sobrou pro Léo Pereira, vai pintar o gol, bateu! Pedrão pra defender! Luiz Felipe, espanou o taco, errou, Léo Pereira bateu pro gol. Ainda bem que a Ponte tem um goleiro chamado Pedrão. Vem o time do CRB, bola pro Anselmo Ramon de cabeça, a bola passa, vai embora. Pra desespero do Pedrão. Esse é um dos problemas da Ponte Preta no campeonato. O time buga, se desliga do jogo. No primeiro tempo não aconteceu, mas no segundo tempo 2 vezes, hein, Pedro Lino? Se teve o lance perdido lá, teve o lance perdido cá. Agora foi a vez do CRB com o Luiz Felipe. Foi o Luiz Felipe? Léo Pereira bateu. O Léo Pereira bateu e o Pedro Rocha fez belíssima defesa, impedindo o CRB de abrir o placar. 6 minutos do segundo tempo, segue 0-0 e Marcelo, 36 posse de bola do CRB e 32 da Ponte Preta. Muito bem, Carlos, 6 minutos e 40, não pode dar essas bobeiras, né, cara? Não. Parece que apaga o jogo da Ponte, cara. Não, o Luiz Felipe, ele foi mal. Aquela jogada dentro da grande área, deixaram o Anselmo Ramon livre. Tinha zagueiro com ele, mas não pode também deixar o cara livre. Agora, essa do Luiz Felipe foi ruim. Essa do...
eu não vou corrigir mais, vai seguir assim agora. Mas a falha foi feia. A falha foi feia do Luiz Felipe. E se não fosse o Pedrão, né, a Ponte já estaria perdendo o jogo, né? Pelo placar de 1-0. A Ponte voltou bem, cara. Teve aquela chance, o cruzamento do Heitor Roca. Você falou que a bola foi difícil, mas eu achei que o Dodô foi totalmente estranho pra bola, né? Ele poderia ter ficado de pé pra tentar concluir aquela jogada, né? Mas é isso, vem Ponte, Corsato. Ponte no campo de ataque, bola aqui com o Emerson, soltou pro Luiz Felipe, devolveu, tocou na direita, trabalha, posse de bola pro jogador que é o Emerson, Emerson dominou, deu pra Dodô, solta atrás pra Luiz Felipe, pro Emerson Santos, o que ele tentou fazer aí, Emerson Santos? Jogou direto pro gol nas mãos do Matheus Albino. Tem que ter mais calma com a bola, né? Não pode ficar fazendo isso, né? Deixa eu mandar aqui abraço pra nossa audiência, e o boliviano nem no banco, outra vez, José Maduro nem viajou. Nem gastou Mateus a passagem. Regis também não. Matheus Regis a gente informou também não jogou. No jogo de hoje ele tá atrasando o time, tá dizendo aqui o Wilson da Rocha. Boa noite, Corsato e Lino. Na minha opinião, a Ponte com o Elvis tá com 1 a menos. Tá dizendo que tá atrasando o time. Já mais mensagem, deixa eu ver aqui o CRB. Cleiton pediu falta. Ele pediu falta, parou na jogada, o Bandeira falou, é tiro de meta, meu querido. No caso do Elvis, a Ponte tem 3 volantes, né, cara? Então, esses caras tinham que correr pro Elvis tentar dar um passe, achar aquele passe de qualidade. Eu insisto, pra mim, a Ponte é Elvis e mais 10, né? Então. E a Ponte perdeu a bola, Luiz Felipe. A bola sobrou pro Léo Pereira, tentou bater na boca do gol, bate na zaga da Ponte no Matheus Silva. Posse de bola lateral pro time do CRB, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. CRB que faz aniversário amanhã, hein? Completando 112 anos. Fundado no dia 20 de setembro de 1912. Não deixa de ser. Não deixa de nascer, então. Mas o certo é fundado. 112 anos. Como eu disse no começo do jogo, promoção aí pra torcida do CRB no jogo de hoje. Olha o Léo Pereira, invadiu a grande área, perna direita, bateu pro gol, pra fora do gol. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador, joga com o short assim, puxado pra cima. Eu faço isso quando eu tô cansado na corrida. Eu puxo o short pra cima, viu, Pedro Lino? Você puxa o short pra cima? Puxo. Mais uma belíssima chegada do Léo Pereira. Só que dessa vez a bola foi parar na praia na frente de onde parou a outra bola, o Marcelo. Isso. Foi tomar uma água de coco essa bola. Na praia de Pajuçara. O Ivan Miguel da Silva, gol do CRB. Não. Aqui até agora nada. Aqui 0-0. Será que ele tá em Perth, na Austrália? Vai saber. O Luciano Silva tá com a gente. O José Maduro, já falei de você, né, José? Pode tirar o Gabriel Novaes, volta com o Renato. Hoje não é dia de Gabriel Novaes, não. Tá dizendo aqui o Murilo Melo. O Gé faz muita falsa, o Wilson Rocha tá falando. José Maduro, que diferença de pai e filho. Um vai subir, o outro lutando para não cair. Mas o elenco também, né? O elenco do Novo Horizontino é melhor do que a Ponte, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Coloca o Tite aqui pra comandar a Ponte pra ver se ia estar enfrentando o Penharol. Só que o Carlos, o Tite não deu liga no Flamengo, né? Não sei, né? Não tá desclassificado ainda, o Flamengo tá perdendo pro Penharol, mas já não acabou ainda na fase, né? O Wilson da Rocha tá dizendo que o Novaes tá sendo feliz nas jogadas. Eu tô gostando do Novaes. Wilson da Rocha, lateral esquerdo, está bem na partida, tá mesmo. Tô queimando a língua com ele, por enquanto, aqui o Roca, viu? Ainda bem, que continue assim. Hoje a Ponte Preta está jogando normal, como um time tem que jogar. Não igual os 3 últimos jogos. Horrível. 1-0 hoje, tá dizendo Batata Ponte Preta. Cara, isso aqui a gente precisa printar, velho. Batata falando que a Ponte vai ganhar. Os 2 laterais estão bem. Essa é a diferença. O Macaque Mortífera. Tá sempre com a gente lá no YouTube, Hora da Macaca. Nossa meta, mais uma vez, hein? Lá no YouTube, na virada do ano, 1000 inscritos. Pra 2025 começar a ter bufunfa pra gente. Na Hora da Macaca, toda segunda-feira. Eu não sei quem foi que falou isso pra você, mas tudo bem, né? 8h30 da noite. Agora tem um jogador da Ponte caído ali, hein? Me parece o número 18, o Pedro Lino. O Emerson. É ele? O Emerson tá caído. A falta foi em cima... o William Formiga fez a falta no Emerson. Tá sentindo bastante, viu? Pelo jeito, o William Formiga pisou na mão do Emerson. Dói, hein? Foi involuntário, né? Foi acidente. Foi sem querer. Foi. Não, e não foi sem querer querendo, não. Foi sem querer mesmo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E uma curiosidade, eu falei isso na estreia do Nelsinho, as 2 equipes são patrocinadas pela mesma casa de apostas.
A Estrela Bet. Eu estou usando a camisa da Estrela Bet, mas a Estrela Bet não patrocina a gente não, viu? Inclusive, Marcelo, o rapaz que apanhou lá no Amazonas, que quase aconteceu algo mais grave, a Estrela Bet patrocinou ele com viagem paga e tudo pro estádio Rei Pelé. É isso. Vem o... não. O Elvis de novo. Essa mania de ficar empurrando, cara. O Formiga já tinha dado passe, ele foi, empurrou o jogador do CRB. Uma falta de novo perigosa. E a gente tem Elvis, sim, pega bem na bola, pega, mas eles têm o GG. Bom de bola, pega bem na bola também, Pedro Lino. Pega bem na bola, agora falta pro GG. O Elvis fez falta em cima do 38. Quem é o 38 é o Léo Pereira. Léo Pereira e GG na bola, o Marcelo. E o Anselmo Ramon tá mancando ali, hein? O Anselmo Ramon tá mancando. Bola aérea na zaga da Ponte é um tormento, cara. Léo Pereira pega com a perna direita, é meia esquerda batida. Perna canhota pro GG. É o GG que vai pra bola. Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte Preta. Tira dali. Ela cai na intermediária pro Hereda. Vai recuar essa bola pro goleiro, o Matheus Albino. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vou ler duas mensagens aqui. O Evandro Luiz Leme Cardoso. O time do CRB tá com a bola no campo de defesa. A Ponte marcou vários gols de fora da área nesse campeonato. Alguém precisa voltar a lembrar os jogadores. Olha o CRB, bola pra dentro da grande área, o toque de cabeça, vai sobrar aqui do lado esquerdo pra Léo Pereira, vai pra cima da marcação, perna direita fechado na boca do gol, nas mãos do Pedrão, subiu 2 tempos, fica com ela, não vou dizer com tranquilidade, mas sai do gol. E a Ponte inverteu os laterais de novo, cara. Na cobrança de falta, aquela parada da falta lá. Tem um negócio que eu não tô entendendo, mas tudo bem, né? O Luiz Felipe tá lá do lado esquerdo agora e o Roca tá aqui do lado direito. Eu acho que já tava na hora do Nelsinho pensar no Igor Inocêncio aí nesse time, né? Tentar fazer algo diferente, o Iago Dias ali no ataque. Tentar fazer alguma coisa diferente para dar uma melhorada aí, dar uma oxigenada, né? Nesse time aí da Ponte Preta para tentar ir para cima do CRB. O Evandro Luiz Leme tá dizendo que vale a pena tentar chutar de longe, fora da área. Claro que vale. Não precisa entrar com bola e tudo, tá dizendo ele. Olha a Ponte, quem sabe agora. Emerson de carrapeta, calcanhar, tocou a bola pra Luiz Felipe, dominou, soltou pro Elvis. Elvis tentou o passe do lado esquerdo. Era pro Ramon, o Roca tava passando, ele não conseguiu. E agora ele trepa em cima ali do jogador da equipe do CRB, do GG. E o árbitro marca a falta. Vai sair o 75. O Elvis tá tentando dar os passes mais difíceis, né? Ele poderia facilitar um pouco mais. A gente sabe que ele é bom de bola, mas poderia facilitar um pouco mais, né? Facilita um pouco mais isso aí, pô. Vai sair o 13, vai entrar o 2. O Pedro Lino vai informar pra gente quem é o 2, quem é o 7, porque o 13 foi embora pra entrada do 2. Vai, Pedro Lino. Quem tá indo embora é o Cleiton e o William Formiga. Quem tá entrando é o Matheus Ribeiro, camisa número 2. E o Mike, camisa número 7, no CRB. Matheus Ribeiro. Esse Matheus Ribeiro, se eu não tô enganado, ele é lateral direito de origem. Sim. Mas eu posso estar enganado. O William Formiga também. O Jorge tá no banco de reservas, é interessante. O Jorge é aquele que jogou no Flamengo, no Palmeiras, vem os caras. Olha o Anselmo Ramon, meteu essa bola dentro da grande área, vai pintar o gol. Isso, palma, Pedrão, voltou, sobrou, Léo Pereira, a bola caiu dentro da grande área. Tá por lá o número 7 que entrou, daqui a pouco eu vou confirmar o nome dele de novo, porque eu esqueci. Mike. A bola se perde, vai embora. A bola se perde, vai embora. Tava impedido. Rapaz, mas no primeiro lance não tava não, hein? No primeiro lance não tava não, quase, se não é o Pedrão, a Ponte tinha tomado o gol, hein? Não tava impedido nenhum lance, hein? Se sai o gol, vai ter que trabalhar. Quem bateu pro gol foi ele mesmo, foi o 7, foi o Mike, hein, o Pedro Lino. O Mike já entrou fazendo bagunça pra cima da zaga da Ponte Preta, só que o Pedrão tava atento. Impedimento, o Pedrão já chutou, segue 0-0, 16 do segundo tempo, Marcelo. O Mike é jogador também de beirada de campo. O Mike é ex-Guarani, né? Eu vou pesquisar aqui, mas ele é mais jogador de beirada de campo também, mais ou menos como o Cleiton, mas já fez mais que o Cleiton no jogo, né? Verdade, já deu um trabalho. E se sai o gol, vai ter trabalho. Eu não achei que tava impedido, não. Se tiver impedido, era por um pelo. E eles vêm de novo. Campo de ataque pela direita. Cruzamento dentro da grande área. Anselmo Ramon. Antes dele chega o Matheus Silva. O Nelson precisa mexer no time. O time parece que perdeu força. Eu tô com você. Eu tiraria o Luiz Felipe e colocaria o Igor Inocêncio, mas pra já. Posse de bola pro time do CRB. Pra dentro da grande área. O toque de cabeça pegou o goleiro.
Meu pai amado. Sai jogando, Pedro Rocha. Toca a bola pra Emerson Santos de primeira. Soltou essa bola pra Elvis. Elvis dominou, soltou aqui na direita pra Dodô. Dodô domina, solta a bola, trabalha pro time da Ponte Preta. É o Emerson, não é o Santos, não. É o Emerson. Bola na frente pro Ramon. Esqueceu a bola, Ramon. Ele pensou no futuro. Esqueceu que estava no presente e perdeu a bola. É posse de bola pro time do CRB. E agora, na sequência, falta do Roca. O Roca também tá só o pó da rabiola, hein? O Roca tá sentindo pelo jeito... Ele só não falou pro Nelsinho, me tira. Agora, né? E a gente tem que entender também, né? O cara não tava jogando, né? E tá jogando bem, hein? Tá fazendo um bom jogo, mas tem uma hora que você cansa, né, cara? Ele era banco de reservas do São José, né? Não, ele era titular lá. Era titular? Titular. Vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu já mexi nas duas laterais também, aí, viu, Carlos? Eu ia falar isso. Podia colocar o Igor Inocêncio na esquerda, o João Gabriel na direita. Isso. Eu gosto do Risso. Você sabe que eu gosto do futebol do Risso. Mas, como a Ponte tá jogando fora de casa, né, poderia tentar. Coloca o João Gabriel na direita, que ele é... Que dá mais... E vai entrar o Igor Inocêncio, ó. Vamos ver se vai sair o Roca ou se vai sair o Luiz Felipe, né? Não, vai sair o Roca. O Roca sai, o Igor Inocêncio vai entrar lá na esquerda. Eu não entendi o porquê que o Igor Inocêncio saiu do time, tá? Vamos lá. Mas, né? Mas precisava mexer, né, Marcelo? O time não tava bem, né? Eu tô com o professor nessa. Mas nas alas eu não teria mexido, mas gostei hoje da atuação do Roca. Pra não dizer que eu não falei das flores... Né, gostei da atuação do Roca. E pelo andar da carruagem, é ele mesmo que vai embora. É o Roca. Substituição. Como diz o Carlos Corsato, na maca móvel. Tá indo embora, né, ô Pedro? Tá indo embora o Heitor Roca, camisa número 5. E tá entrando camisa número 2, Igor Inocêncio. Sai Heitor Roca, entra Igor Inocêncio na Ponte Preta. Mas aí também é... falar pro Risso, ó. O Igor Inocêncio vai improvisado na esquerda, hein? Enfim. Vamos lá. Vamos ver se vai ser também o Igor Inocêncio que vai ficar na esquerda, né? Se o Luiz Felipe não vai pra esquerda, porque o Luiz Felipe já jogou de esquerda também no time da Ponte Preta. Não, mas aí é improvisar demais o cara, né, pô? Aí é improviso em cima de improviso, né? O Luiz Felipe continua aqui, ó. Eu acho que o Léo Pereira tá dando uma canseira danada nele. Olha a bola pra dentro da grande área. O cruzamento na boca do gol. Sérgio Rafael tirou a bola, sobrou com o Elvis. Briga que briga. Fica com a posse de bola. Na sequência perdeu. Ela voltou, sobrou pro Emerson. Dá um bico na bola. Ela bate no jogador do CRB. É nossa essa bola, hein? É nossa. É preta e branca. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Milton Pires Júnior pra cima. Vamos vencer, Ponte Preta. Vai, Carlos, informa. No Maracanã, quartas de final, jogo de ida. O Mengão perdeu, hein? Perdeu? Pensa na pressão pra cima do Tite. O gol de Cabreira, o Penharol venceu a equipe do Flamengo. Próximo jogo entre as equipes na próxima quinta-feira. O Flamengo vai ter que buscar o resultado fora de casa. E, Marcelo, oi. Teve um entreveiro hoje à tarde nas praias do Rio de Janeiro. A torcida do Penharol contra a torcida do Flamengo no meio da praia lá. Olha a Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Segovia! Luiz Segovia meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora. Escanteio pro time da Ponte Preta, escanteio pra Macaca. O Roberto César Santos, o futebol da Ponte não melhora, não tem jeito. Que gol perdido do Dodô. Meu chat travou aqui, cara. Então vou ter que também sair. Travou. Eu vou ter que sair do meu chat aqui no YouTube. Volto daqui a pouquinho com mensagens. Mas se inscreva no canal Futebol Interior, escanteio pra Ponte. Vai Elvis, chuveirou na boca do gol. Passa por todo mundo, sobrou. Entrada da grande área pro Emerson. Jogou atrás, vai trabalhando pro time da Ponte. Luiz Felipe, a longo passe, era na esquerda pro Dodô, caiu no peito do Anselmo Ramon. Olha, a fase do Anselmo Ramon pra meter gol pode não ser a boa, mas o que ele se dedica pro time, hein? Tava aqui na marcação, é lateral, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Marcelo. Que barulho é esse aqui no estúdio? Ô Marcelo, hein? vocês que estão ouvindo no carro ou pela Valinhos FM, tomem cuidado que chuva em Campinas, hein? Por enquanto eu tô ouvindo só o trovão, né? Raios e trovões. Relâmpago, né? E deu ruim ali pro camisa número 8 da Ponte, o Emerson, hein? O Emerson Santos, hein? Ele chegou ali pra cima do jogador João Pedro, do time do CRB. Eu acho que foi até falta dele, mas é cãibra, né? Cãibra.
É cãibra do jogador da Ponte Preta, o Emerson Santos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 22 minutos passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 27ª rodada. Valinhos FM, Futebol Interior, Valinhos FM, a dobradinha de sucesso. Aponta pra você no placar ao vivo, 0 CRB, 0 Ponte Preta, CJC. Daqui a pouco, todo o segundo tempo de Botafogo e Santos. O jogo vai começar às 9h30 da noite aqui nos canais de Futebol Interior. Você vai conferir o segundo tempo desse jogo com o Wilson Rocha e toda a equipe W Esportes. A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro já tem início no sábado, com 2 jogos. Goiás e Mirassol às 5 da tarde, Ituano e Curitiba às 18 horas. Ponte Preta e Guarani jogam na terça-feira. O Bugre às 7 da noite contra um Operário, fora de casa. E a Macaca às 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM, contra o América no Majestoso. Valinhos FM 87.9. Rádio Futebol Interior e você, uma parceria de sucesso. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Que bom, que gostoso ter você junto com a gente. Comigo, Carlos Corsato, Pedro Lino, Gabriel Ribeiro na mesa de som. Substituição. A Vivi Corsato, a Vivi Vicente tá mandando oi, Corsato. Vivi Vicente, oi, Corsato. Oi, Vivi. E deixa eu ver esse lance. Olha o Anselmo Ramon, entrada da grande área, vai pintar o gol, bateu, trava por baixo a zaga da Ponte Preta. Meu Jesus Cristo. Jesus amado. Dá o remédio lá, ô Pedro Lino. Pelo amor de Deus, vou ter que tomar um remédio, hein? Pega o Rivotril aí. Não, calmante, pô. Calmante, pô. Rivotril, porque a Ponte vai deixar o torcedor dela Pega maluco. Pega um Rivotril aí que a coisa tá feia. Já você fala das alterações, vem CRB, campo de ataque pela direita, cruzamento dentro da grande área. Afasta Hudson mal, a bola voltou dentro da grande área, vem bola pra trás, Anselmo Ramon bateu, trava, a zaga volta, sobrou pro GG, vai pintar o gol, bateu pra fora do gol. O tal do Hudson tá de sacanagem, né, cara? Fez uma assistência. Fora do gol. O Hudson já entrou, você vai informar, mas já entrou fazendo lambança, tá, Já Pedro Lino? entrou daquele jeito. Olha coisa só. horrorosa, velho. Tocou no pé do atacante do CRB que voltou, tocou de novo. Aí a bola foi na praia pra Jussara, ô Carlos? Foi. Avisa ele que ele joga pro time preto e branco, não pro branco e vermelho. Não foi o Hudson, não, foi o Emerson. Foi o Emerson, né? Foi o Emerson. Então não foi o Hudson, não. Dê a César o que é de César e dê a Hudson o que é de Hudson. Vai, Pedro. Substituição no CRB, saiu 35, Marco Antônio. Entrou camisa 10, Rafael Bilu. Saiu Marco Antônio e entrou Rafael Bilu. Na Ponte Preta, saiu camisa número 8, Emerson Santos. E entrou o número 80, Hudson. Saiu Emerson Santos e entrou o Hudson, 0-0 no Rei Pelé. Hudson, o Emerson Santos que pra nós tinha cartão, pro Carlos não. Se ele confirmar o cartão, tá suspenso pro próximo jogo. Hudson, que era titular, tá no time. A alteração aí do Nelsinho é a segunda parada. Eu acho que o Nelsinho precisava, por exemplo, a Ponte agora só tem mais uma opção pra parar. Por exemplo, o Luiz Felipe claramente não tem mais condições de jogo. E aí não é só o Luiz Felipe, tem mais gente aí que não tem condições de jogo. O Nelsinho precisava usar mais as alterações, precisava mexer mais nas alterações. E agora ele vai dar cartão pro Luiz Felipe, porque ele estava fora do campo. Ele estava fora do campo e saiu. Não pode fazer isso, né? O jogador tem que entender que ele não pode fazer isso, né? Cartão amarelo pro Luiz Felipe. E ele não tem mais condições de jogo, claramente. Aí a Ponte, com 25 minutos, o Nelsinho vai fazer mais uma alteração e a Ponte vai ficar com um monte. Por exemplo, Vou fitar outro jogador aqui que daqui a pouco vai abrir o bico. O Emerson. Mas se ele não mexer agora, ele não pode mexer mais. Então, ele vai mexer agora, vai tirar o Luiz Felipe e deve colocar o Risso ou o João Gabriel. João Gabriel. Vai colocar o João Gabriel e vai colocar só o João Gabriel. E a Ponte vai ficar com um monte de jogador meia boca no campo. Eu ia pras 3 mexidas, viu, Carlos? Eu ia pras 3 mexidas. Pelo menos 2. O Emerson, camisa número 18, tem que sair. Ele já tá cansado, já começou a errar muito já. Então vamos confirmar a alteração aí, Pedro Lino. Número 20, é isso? Saiu o número 14, Luiz Felipe, e entrou o número 20, João Gabriel. Saiu Luiz Felipe e entrou o João Gabriel na Ponte Preta. Não pode mexer mais agora. Não, agora não tem mais jeito. Ficou assim. Então se o cara tá cansado, vai ficar. Lembrando que o Ramon vem de uma semana parado, o Emerson também não tava jogando, né? Enfim, eu teria feito pelo menos mais uma. Vejam só, o CRB fez 2 paradas com 3 alterações. Ainda tem mais uma parada ainda.
Vamos ver o lance aqui. CRB vem pro campo de ataque, mas tá parado o jogo. O árbitro impugnou a jogada ali porque tem jogador do CRB caído. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Osmar Dangar. Um Emerson já é ruim. Com 2 ficou horrível. Precisa tirar um. Ou coloca o Renato, ou joga o Luiz Felipe pro meio e entra o João Gabriel. É que a mensagem eu tô lendo atrasada pra variar. Joel Silva diz que a Ponte vai ganhar o jogo por 1-0. Abraço pro meu amigo Toninho Colarelli. Boa noite, Marcelo, Carlos, Pedrolino e amigos. Imagem é da TV, mas o som... Futebol Interior, aí eu gosto, hein? Aí eu gosto, grande Toninho Colarelli, nosso amigo de Limeira, acompanhando a nossa transmissão. Wilson da Rocha, Luiz Felipe está arriado, posse de bola pro time do CRB, cruzamento dentro da grande área, trava a zaga, sobe Sérgio Rafael lá no 28º andar para meter a cabeça na bola, tirada ali, ela caiu para Gabriel Novaes, parece cansado também, não chegou na bola. Quem mais? Informando o futebol indiano, o Toninho Colarelli tá de sacanagem aqui também, hein? Ô, Toninho, não vai na onda do Marcelo, não, cara. Rapaz. Série B, Série A, Libertadores, o Flamengo perdeu pro Penharol. Eu não sei se eu posso falar isso, né, Toninho? Mas tudo bem. Wilson da Rocha, já falei de você. O Admilson Aleixo, troca o Luiz Felipe, Nelsinho. Trocou porque o Luiz Felipe arriou, né, Carlos? Isso. Trocou porque o Luiz Felipe arriou. E aí o time não pode mexer mais. Eu já fitei aqui o Emerson, né, o Gabriel Novaes, o Dodô, do jeito que tá correndo, daqui a pouco também não vai aguentar mais, né? O Elvis, ele já é naturalmente um jogador que não corre, né? Fica mais plantado, né? A Ponte, ela mudou, Marcelo, e não mudou, né? Entre aspas, o seu esquema de jogo. Porque eu não sei se você percebeu, quando a Ponte não tem a bola, o Dodô vai pro lado direito, o Gabriel Novaes fica do lado esquerdo e quem se enfia como centroavante é o Elvis, né? Então a Ponte mudou, mas não mudou, tá? O esquema continua jogando no bom e velho 4-3-3. O Paulo César Mattioli, vamos ganhar a Ponte. O Bruno Assunção, queremos a Ponte na B 2025. Vamos, macacas. Abraços pra você também. O Vitor Prandi, gostaria de saber a opinião do repórter Pedro Lino. Cuidado, se a Ponte cair e o Guarani não, seria a maior vergonha da nossa macaca. Não, eu li antes pra fazer a pergunta aqui. Acho que é o meu microfone, né? O Vitor Prandi, ele quer saber a opinião do Pedro Lino. Se a Ponte cair e o Guarani não, se seria a maior vergonha da nossa macaca. Acho que sim, né? Pelo andar da carruagem, mas segue o jogo. Eu acho que a maior vergonha da Ponte Preta nos últimos tempos foi o rebaixamento para a Série A2. Foi cair para a Série A2. Cara, nós temos que entender o seguinte, o Guarani no segundo turno melhorou demais. O Guarani é outro time. De 6 jogos, teve 4 vitórias. Não 6 jogos. Foram 7 partidas, 8 partidas, 5 vitórias. Então. Um empate e 2 derrotas. Né? O Guarani melhorou demais o seu desempenho. O Guarani é outro time. Agora, a torcida da Ponte ficaria chateada, porque o Guarani chegou a estar 13 pontos atrás da Ponte Preta. Ficaria chateada, mas pra mim a maior vergonha da Ponte Preta nos últimos tempos foi a queda pra Série A2. É isso. Lembrando que caindo aqui vai pra Série C na próxima temporada. Mas o CRB quer o gol da vitória. 30 minutos passado o segundo tempo. Pelo lado direito vem cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Matheus Silva e Sérgio Rafael vou elogiar. Por enquanto seguros. A bola vem pro time de novo do CRB. É o Mike. Perna canhota. Chuveirou na boca do gol dentro da grande área. João Gabriel tirou. Ela caiu. O Dodô não foi. Sobrou. Lado esquerdo vem cruzamento na boca do gol. Ninguém pega. Vai sobrar do outro lado. Chega Ramon. Mete o pé na bola. Tira. Será que dá contra-golpe? Tem ninguém no campo de ataque. Bola com o Elvis, sai jogando, toca a bola pra Emerson. Emerson dominou, soltou a bola pela direita pra João Gabriel. Boa bola. É pro Dodô. Dodô dominou, Gabriel Novaes tá pedindo do outro lado. Dodô, joga pra ele, Dodô. Dodô. Vai plantar batata, Dodô. Vai ver se eu tô na esquina, mano. Presta atenção no serviço, dá o passe direito, presta atenção no trampo. Bola pro time do CRB, veio pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte com o Emerson. Mete o pé na bola, tira. Eu gosto do Dodô, mas tem hora que, pelo amor de Deus, ele pegou, cruzou na boca do gol, Matheus Albino. O Dodô cansou, Marcelo, a gente tem que entender isso. Ele já não tem mais a mesma condição física que tinha no primeiro tempo. Ele tá correndo pra caramba aqui do lado do campo. Ele cansou, o Nelsinho errou, ele tinha que ter oxigenado o time. Morreu com 2 alterações e o CRB tá em cima da Ponte e ainda tem mais 2 alterações para fazer. Roberto Zapiens, esses jogadores deveriam pagar a metade do salário mínimo. O Adriano César, grande Corsato, Nelsinho tá com crédito, mas não esqueça, celular também tem crédito, se não renovar. O pessoal hoje tá
Diferente. A verdade é que não ganhamos nada. Coloque em time de base que talvez ganhamos. Tá dizendo o Roberto Zapiens. Estão cornetando o pobre e inocente Hudson. Quanta ingratidão. Então, não foi o Hudson que errou aquela bola. Eu corrigi. A gente corrigiu aqui. Olha o CRB, esse Léo Pereira aí é uma fumaça, hein? Pra cima do João Gabriel, chega! É jogar sério, meu filho. Zagueiro tem que jogar assim, Matheus. E o CRB percebeu que dá pra ganhar o jogo, hein? Tá pra cima da Ponte, só dá CRB. É, o CRB... Tá mais perto do primeiro do que a Ponte. CRB tem mais gás. Posse de bola pelo lado direito agora, o Matheus Ribeiro foi lá do outro lado pra arrebentar o narrador. Vai trabalhando, a bola no meio pra o jogador que é o GG. GG dominou, vem um toque de cabeça dentro da grande área. Sai, Pedrão! Foi lá no alto, buscou. O goleiro da Ponte fica com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Vitor tá perguntando se o Luiz Segovia é o Segovinha ex-Botafogo. Não, eu acho que ele é do Botafogo, esse zagueiro. Tá emprestado pro CRB. Mas não é. O Segovinha não é o Luiz Segovia. O Segovinha foi jogar no exterior. O Segovinha fez gol esses dias no exterior, né? O Segovinha é atacante. Se eu não me engano, o Segovinha tá jogando futebol americano. Ele foi pro time do Textor. Ele foi pro outro um time da franquia do Textor. Então, mas ele fez o primeiro gol da carreira dele, acho que foi semana passada. O Luiz Segovia é do Botafogo, tá? Tá emprestado aí pro CRB. Um abraço pro meu amigo Pedro Lino, uma homenagem do Cordeiro e do Siriqueijo de Paranaguá, o Thiago Cordeiro. O Vitor, em Curitiba, só dá rajadão de trovão. Aqui eu tô ficando com medo também. O Pedro Lino tá sentindo o trovão daqui. Não, é aqui em Campinas mesmo, viu, Vitor? O Éder Ale. Time da Ponte é limitado. Ó, vá. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui pelo lado esquerdo. Vamos brigar, Ponte. Vamos brigar. A bola com o Emerson adiantou no pé de ferro. Ganhou. Vamos. É o Hudson, não é o Emerson, não. Invadiu a grande área. Cruzou na boca do gol pra ninguém. Por que não chuta isso aí, né? Teve um internauta que falou aqui. Chuta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Wallace Santos está dizendo: quero 2 gols. Eu não sou daqueles que duvido das coisas, não. Tudo pode acontecer. Mas é improvável. Posse de bola pro time do CRB, como o Carlos disse, gosta do jogo. Depois que o Rafael Bilu, o Matheus Ribeiro e o Mike entraram, melhorou o time do CRB. Olha o Léo Pereira dentro aqui da grande área, da ponta pro meio, por baixo, o Matheus Silva tirou, a bola voltou, sobrou, Elvis brigou, perdeu, ganha João Pedro, toca a bola pra GG, soltou do lado direito, pro jogador Matheus Ribeiro, solta essa bola, trabalha, na verdade quem tá lá é o Hereda agora, não é o Matheus Ribeiro não, soltou na direita, Hereda de novo, linha de fundo, descolou, cruzamento na boca do gol, Hudson. O oitentão da Ponte mete a cabeça na bola, tira depois de cabeça também. O Dodô deu pro Elvis, errou o passe, sobrou pro GG, queimou pro gol, pega o goleiro. Mano, pode errar, mas não entrega a bola pra GG na entrada da grande área não, porque é perigo, hein, Pedro? Entregou a bola pro GG, o Pedrão fez bela defesa e segura, tem um jogador da Ponte caído ali, me parece, é ele mesmo. Matheus Silva tá caindo e reclamando bastante, o Corsato. E o árbitro já falou que vai acrescentar, hein? O Aparecido Alves, a Ponte morreu fisicamente. Um abraço pro Pedro Lino, Thiago, já falei, né? O Bruno Assunção, a Ponte passou próximo de cair no ano passado. Esse ano nada mudou. Vamos reagir, Ponte. O José Maduro, acho que o Nelsinho cai hoje. Não tem mais o que esperar. Ô, louco, gente. Respeito a opinião, José Maduro, mas eu falei na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite, quando o apresentador não tem compromisso, ou não arranja um compromisso pra ele, no YouTube Hora da Macaca, e a gente precisa de inscritos lá, nos ajude. Tô sabendo que esse apresentador do Hora da Macaca é muito compromissado, viu, Marcelo? É um fanfarrão, mas eu falei na Hora da Macaca que o Nelsinho, pra mim, é a melhor contratação da Ponte no ano, cara. Né? Mas respeito às opiniões, viu, ô José Maduro? Obrigado por estar com a gente, tá? O Roberto César Santos fica tentando administrar migalhas. Será que consegue ganhar pelo menos uma fora de casa antes de acabar o campeonato? Não sei, viu? Não sei, Osmar. Marcelo... Time ruim, um lixo, tá dizendo o Roberto César Santos. Vai, ô Pedro. O Matheus Silva colocou uma proteção no braço e a bola já voltou a rolar. Ô Corsato, vamos tirar aqui, o Botafogo tem 2 Segovia, né? O Luiz Segovia
que é esse que tá aí, ele é equatoriano, zagueiro, tem 26 anos. E o Segovinha, né, que é o Matias Emanuel Segovia Torrales, ele tá jogando no Al-In Ali-Sad, né? Fora do país, foi emprestado pelo Botafogo. Eu achei que era no futebol americano, não é. Tá nas Arábias. Olha a Ponte. Campo de ataque pela esquerda. Cruzamento na boca do gol. Chega a zaga, tira, voltou, sobrou. Tem jogador da Ponte impedido. E o CRB vai meter mais 2 aí. Já tá com um físico melhor e tem mais 2 alterações ainda pra fazer o time do CRB. Já foram 3, mas em 2 paradas. Legal ter você junto com a gente. O meu chat trava, mas ele volta. Nelsinho ultrapassado, tá dizendo o Wilson da Rocha. Pra não chamar de burro. Valeu, Wilson. Essa porcaria tá merecendo perder, tá dizendo o Roberto César Santos. Posse de bola pro campo de ataque pro time do CRB. Quem vem ali é o 2, Matheus Ribeiro. Trabalhou, tocou pro Bilu. Bilu devolveu pro Matheus Ribeiro. Solta a bola, perna direita pro Bilu, número 10. Jogou dentro da grande área pro Léo Pereira. Sai da grande área, na caça dele tá o Matheus Silva. Sem falta, Matheus. Tocou de calcanhar. Proteção da zaga da Ponte. Bate na bola, bate no jogador do CRB. É nossa essa bola, viu, gente? Essa bola é nossa. O João Gabriel foi inteligente. Tiro de meta. E no CRB vem aí 2 jogadores, hein? 99 e 77. 17. Já 17. O Pedro Lino vai informar. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 38 minutos passados, segundo tempo de jogo. Rei Pelé, Maceió, Alagoas, Campeonato Brasileiro Série B, 27ª rodada, o placar. Homenageando o nosso Mário Celso, te contei não, o menininho. 0 CRB, 0 Ponte Preta, Carlos. Legal, Corsato. Lembrando que daqui a pouco, 9h30 da noite, o jogo que fecha essa rodada de número 27 em Ribeirão Preto. A bola vai rolar para Botafogo e Santos Futebol Clube. Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra o América em Minas Gerais. Pela Copa Libertadores da América, o Flamengo foi derrotado pelo Peñarol no Maracanã, pelo placar de 1-0. 87,9. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Marcelo Corsato. Esse cabra sou eu. E o árbitro deu uma chamada geral no Matheus Silva, no Pedro Rocha, e meteu um cartãozão da cor da camisa do Pedro Rocha pra ele. Por quê? Por cera. Por cera. Ele colocou a bola do lado direito, depois botou a bola do lado esquerdo. Aí o Matheus Silva pegou a bola, penteou, passou gel, trocou a peruca. E aí é claro que o árbitro meteu um amarelão ali pro nosso goleiro, viu, o Pedro Lino? Pedro Rocha amarelado e tem substituição no CRB, o Marcelo. Com calma, muita hora nessa calma, vai. Saiu o número 8, GG, e entrou o número 17, o Rômulo. Rômulo? No CRB. E saiu o 38, Léo Pereira, e entrou o 99, Getúlio. Então saiu o GG e o Léo Pereira, entraram Rômulo e Getúlio. Carlos, ele tira um meia, bota um meia, tira um atacante, bota um atacante. Só que o Léo Pereira é mais de área, o Getúlio é mais centroavantão ali, mas também joga pelos lados. E já tomou a falta ali, o Rômulo. O Rômulo, ele é mais de área também, né? E ele tá colocando por quê? Porque ele entende que a Ponte tá fechando demais a zaga, né? Deixa eu ver esse lance. Olha o CRB dentro da grande área, desvia a zaga, voltou, sobrou o Matheus Ribeiro, bateu pro gol! Podia ter continuado o comentário, Carlos. A bola se perde, vai embora, ainda bem pra Ponte. Então, o que ele tá fazendo, o Pivete? Ele entendeu que o CRB tava perdendo o duelo aéreo. Que, por enquanto, na bola aérea, a Ponte tá indo melhor, né? O que ele vai fazer? Ele vai adiantar os seus laterais, o Matheus Ribeiro e o Hereda, que são bons para cruzamento, né? E ele acabou, o que ele faz? Ele coloca 2 jogadores mais altos, né? Para tentar disputar essa bola aí com os jogadores da equipe da Ponte Preta. Ele tá lendo o jogo e a Ponte vai ter que continuar aí, né, se esforçando. A Ponte, depois daquele lance do Dodô, Marcelo, que o Dodô erra o passe, a Ponte não teve mais nenhuma jogada de ataque. É ataque do CRB contra a defesa da Ponte. E daqui a pouco eu vou ler as mensagens do chat assim. Pintou mais um cartão
pra Ponte Preta e foi lá pro banco de reserva. Só que a gente não tem como saber porque o câmera cortou na hora que o cara ia virar as costas lá. É posse de bola pro time do CRB. Vamos ver se vem informação ou se a gente busca. Posse de bola pro time do CRB pelo lado direito. Gosta do jogo o CRB. Não vence há quase 2 meses. Bola pra dentro da grande área. Sai do gol, Pedrão, deixa sair. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando na Valinhos FM, Portal Futebol Interior, passados 42 minutos passados, é segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, é a Bezona 2024, 27ª rodada, na linda Maceió, nas Alagoas, ninguém é de ninguém, CRB 0, Ponte Preta também 0, Corsato. 27ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba ontem venceu o Ceará pelo placar de 3-1, daqui a pouco, 9h30 da noite, a bola vai rolar para Santos e Botafogo e Santos em Ribeirão Preto pela Libertadores. O Flamengo mais cedo perdeu para o Penharol pelo placar de 1-0. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve você, eu e você e eu. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Comigo, Carlos Corsato, Pedro Lino e também Gabriel Ribeiro, toda a equipe do Elcio Paiola, do Arthur Eugênio, Elcio Paiola, a dupla dinâmica do Portal Futebol Interior. Tem o Paiolinha também, que eu não posso esquecer, né? O Paiolinha, estamos lá na Valinhos FM com o Wagner Faneco na presidência, a Mayla Siqueira, o Felipe Carvalho, o pessoal da técnica. Lembrando que a Voz do Brasil após o jogo, viu? A Voz do Brasil após o jogo, CRB e Ponte Preta, você vai acompanhar. Vamos ver o lance aqui. Rômulo dominou, entrada da grande área, solta a bola pela direita, para a esquerda, pro Matheus Ribeiro, perna direita, cruzou na boca do gol, toque de cabeça pro Ramon, pega o goleiro. Meu Deus. Não tem como acabar esse jogo não, hein? Jesus amado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos, Ponte. Campo de ataque pela esquerda, tem que segurar um pouco a bola. Ponte Preta tem que ter posse de bola. Gabriel Novaes tocou pro Dodô, deu a bola pra Igor Inocêncio, pro Dodô de novo, domina. A Ponte vai tocando a bola e aí que tem que tocar no campo de ataque. Vamos ver se consegue segurar. Aí o Dodô tocou meio que no fogo, no perigo. Domina, Ramon, sai jogando pro Dodô. Tocou na frente pro Igor Inocêncio. Chega a zaga, tira. Ela cai aqui na intermediária, mete a cabeça na bola, Sérgio Rafael. Aí o Elvis foi pra bola. Ele foi empurrado, o árbitro disse que não, segue o jogo. Vamos, Elvis. Bola com o Igor Inocêncio. Soltou dentro da grande área pro Gabriel Novaes. Chega a zaga, tira. Ela voltou, sobrou com o Elvis. E ele tira... Expulso, hein? O cartão vermelho do bolso, expulsa o jogador do CRB. A agressão do jogador do CRB na entrada da grande área pra cima do Elvis. Ele mal entrou e já foi expulso. Rômulo. É o 17. Rômulo acabou de entrar, foi expulso já. Um lance rápido, cara. E tá saindo sangue, hein? Os caras estão preocupados lá com o Elvis. Ó, cartão vermelho pro jogador do CRB que sai, baixa a cabeça e nem reclama, Ele nem reclama, ele sabe que ele sabe que ele foi mal na jogada. E foi o primeiro cartão do jogo pro CRB, tá? Primeiro cartão do jogo pro CRB. Cara, o Elvis, ele tava de frente pra jogada. Eu tô pra dizer, cara, ó que coisa, ele levantou demais o pé, né? Levantou demais o pé. É aquilo que eu falo, né? Assim, vamos colocar. Maldade. Não sei. Parece ser maldade. Não, quando ele viu o Elvis estava na bola, ele toma até um susto. Ele toma até um susto. Esse lance não parece ser maldade, não. Mas se levantar o pé nessa altura... Não, cara. Ai, cara, não tinha. Aí mas na pressão ali... Aí tinha que ser expulso. Sim, tinha que ser expulso, mas... O pé nessa altura aí. Mas o time na pressão, todo mundo cobrando ali, eu acho que na maldade não... E pior que o Ponte... Bom, se bem que... No caso, não é choque de cabeça, né? Não dá aquela troca. Não dá, pô. Não, é só choque de cabeça. Não, mas se a contusão for na cabeça, se vê que é na cabeça, dá sim. Dá aquela alteração, sim. Não, mas o Elvis já tá colocando a proteção e continua. E é uma falta, né? Espero que ele esteja bem pra bater essa falta. Espero que, se perguntarem o nome dele, ele não fale que é de cá, né? Ele fale que é o Elvis. E o Bruno Pivete tá reclamando. Se ele falar que é o de cá e fazer igual o de cá, tá tudo certo. O Bruno Pivete, depois no replay,
Você vai ver no replay que ele merecia ser expulso. Nossa, mas fez um galo na Eu cabeça tô do aqui cara. com a camisa da Ponte Preta, tô narrando o jogo, respeito muito o CRB, acho um time de muita tradição, uma torcida linda, as torcidas são amigas, mas tinha que ser expulso. Antes da falta, Gabriel Ribeiro, vamos pagar o teaser para deixar o torcedor na expectativa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tem acréscimo aí, ô Pedro Lino? Mais 7. Vamos até 52 do segundo tempo. Falta perigosa. Dodô e Elvis na bola, ô Corsato. Os dois já fizeram gol de falta, Eu hein? duvido que o Dodô bata essa falta aí, principalmente com a perna esquerda. Elvis pra bola, direto pro gol! Albino! Que defesa do goleiro do CRB, cara. Ele bateu por baixo no canto, uma bola forte. Ela abriu a barreira, o Albino foi no cantinho, buscou, como o Carlos fala, voou como um gato. Esse gato voa e fez a defesa, mandou pra escanteio. Pedro Lino, defesaça do Albino. Mais uma belíssima defesa do Matheus Albino. E que falta do Elvis. Ele que machucou a cabeça, mas colocou uma proteção, bateu a falta no cantinho. O Matheus Albino foi lá e se esticou inteiro. Segue 0-0, o Elvis na bola, escanteio pra Macaca, Corsato. Elvis vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, volta, sobra pra ponte, vem de longe, chute pro gol, Dodô. Futebol Interior. Eu não vou falar que ele jogou na praia, porque essa acho que foi mais longe, acho que... Mas tem praia. Eu acho que essa praia foi, essa daí foi lá pro Ceará, lá. Foi lá pra Fortaleza. Foi lá pra Fortaleza essa bola. Fazer o quê? Acabaram os teasers, mas valia, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa, mas eu mesmo faço. Concessionária sim, com a gente na transmissão. Você está na Valinhos FM, lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca. No YouTube, Hora da Macaca, a gente precisa, até o final do ano, bater a meta. 1000 inscritos, para dar aquele plus a mais no bolso do moderador do canal. CJC falou que se bater 1000 inscritos, tem aumento, viu? Aumento de cachê. De serviço. Aumenta de serviço só. Ele tirou só meu o que cachê tem. hoje, tá, ô Pedro? Ó os caras. Ó os caras, com um jogador a menos, vai pintar o gol, bateu pra fora do gol! Meu Deus do céu. A chance, a melhor chance do jogo pro time do CRB. E olha que ele tem 8 gols no campeonato. Cara a cara, face to face, com o goleiro Pedro Rocha. O centroavante Anselmo Ramon, que é carrasco da Ponte, perdeu o gol. Olha, a Ponte escapou de tomar o gol aí, hein, Pedro Lino? Como ele perdeu esse gol? É o inacreditável Futebol Clube, ô Marcelo. O cruzamento perfeito pro Anselmo Ramon. Era só ele escorar e sair pro abraço. A torcida, inclusive na imagem, já estava comemorando. Só que ele bateu. Ele bateu, eu acho que nem ele sabe como ele perdeu esse gol, Marcelo. Ó, só pra confirmar, aquele cartão amarelo no banco de reservas foi pro Joilson, tá? E vem o CRB, invadiu a grande área. É o Bilu, bateu pro gol no cantinho. Pega o goleiro! A Ponte tá... O CRB mesmo não tá fazendo diferença no numérico agora. Eu achei que com 10 a Ponte ia conseguir carmar o jogo. Mas, cara, não tá carmando não. Tá feio, viu? Acaba logo esse negócio aí. São mais 2 minutos e meio de eternidade pra nós, viu, cara? Ô, Carlos, você que é o cara dos sucessos, tem uma música que chama Bilu, não tem? Ah, mas é velha pra caramba, hein? É do Gustavo Lima, pô. Do embaixador. Viu? Aquela é Milu. Ah, é. É verdade, Milu. Ai, verdade. Verdade. Eu tô falando, cara, eu acerto 11% das coisas. O resto eu só erro. Cara, o torcedor da Ponte tem 1 minuto de sossego, velho. Com um jogador a mais, o CRB pressiona a Ponte. Quase fez o gol da vitória. Tá certo que a Ponte teve aquela falta lá que o Matheus Albino foi buscar, não sei como. A Ponte tá no campo de ataque. Hudson invadiu a grande área, cruzou pra trás. O toque! Gol! Já era! Gol! Dodô! Gol! É da Ponte Preta! Hudson, eu nunca critiquei, que jogada, hein? De ponta ou de ala pela direita, na força, na garra, invadiu a grande área, olhou pra trás, o Dodô chegava, e aí ele viu o Dodô, falou, faz e me abraça.
Perna direita, ele desviou do bom Matheus Albino. Manda a bola pro fundo da rede. Sai, Zica! Quem sabe a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro Série B. Dodô, número 7. Dodô! Bota um sorriso no rosto do torcedor pontepretano. Sabe aquele sorriso coringa? De orelha a orelha. Dodô! Pode comemorar a festa toda sua da torcida da Macaca, da nação pontepretana. No apagar das luzes, 1 pra Ponte, 0 pro CRB. Detalhe, selfie do gol, primeiro da Ponte no jogo, Pedro. Belíssima jogada do Hudson, belíssima jogada. Ele cruzou e o Dodô só teve a dificuldade de empurrar a bola para os fundos da rede. Fundos das redes, ô Marcelo. A Ponte Preta abre o placar. Dodô, 1-0 para Macaca fora de casa. 50, mais 1 minuto agora, vamos até 53. E por enquanto, a Ponte Preta vai conseguir a sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão da Série B, Marcelo. Olha a Ponte Preta, Carlos conseguindo. Sai, Zica, primeira vitória fora de casa, mas ainda tem 1 minutinho de jogo. Completamente improvável, mesmo com um jogador a menos, apesar de Matheus Albino ter feito aquela defesaça, a melhor chance no segundo tempo foi do CRB com o Anselmo Ramon. Improvável essa vitória da Ponte Preta. Se conseguir essa vitória, pelo conjunto da obra, eu vou dizer pra você que é justo, porque é aquela história, né? Quem não faz, toma. A Ponte não fez um jogo ruim hoje, não. Mas, olha... São os deuses do estádio mesmo, os deuses do estádio e Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, que tá dando essa vitória pra Macaca. Ô Carlos, você sabe quando foi a última vitória da Ponte fora de casa? Foi Ponte e Corinthians. E acabou. E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim do jogo no Rei Pelé. A Ponte Preta ganha o jogo. A Ponte Preta ganha com o Dodô marcando a 50 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, no apagar das luzes, o CRB com um jogador a menos, a Ponte vence, o CRB vai completar 2 meses sem vitória, a Ponte, que não vencia 7 jogos, que não vencia fora de casa, consegue a vitória fora de casa, a Ponte vence o jogo, 3 pontos que serão muito importantes na classificação, 3 pontos que vão valer muito para a Ponte Preta nessa luta descomunal. Nessa luta complicada contra o rebaixamento, o CRB é um adversário direto, a gente consegue ganhar do CRB fora de casa, a gente consegue fazer esses 3 pontos importantíssimos fora de casa. Deu Macaca querida, amor da minha vida, a Ponte vence, Dodô foi pra rede, Dodô, jogada do Hudson. Jogada do Hudson, Dodô manda a bola pro fundo da rede, para desespero da torcida do CRB e para alegria da torcida da Ponte Preta. Hoje eles choram, a gente dá risada, mas o que a gente já chorou nesse campeonato também. Levantar a cabeça, CRB, tem time para sair da zona do rebaixamento, mas a Ponte Preta consegue vencer o CRB por 1-0. Detalhe, saída dos jogadores no gramado do Rei Pelé, é você na bola, presidente. Saída bastante conturbada dos jogadores do CRB, viu? A polícia tá lá protegendo pra ninguém acertar os jogadores com garrafa, com copo plástico, essas coisas, mas sendo bastante ameaçada o time do CRB, viu, Marcelo? Lá temos a entrevista do João Pedro do CRB. Vamos ouvir, Gabriel? Ele faz a avaliação desse jogo de hoje que faz o CRB continuar na zona de rebaixamento. Boa noite. Cara, é uma situação bem delicada de comentar agora. Agora é muito fácil achar vários defeitos, né? Então, é ter paciência, resiliência, continuar trabalhando, que as coisas vão melhorar. Boa noite. Tá aí o João Pedro falando, forte, hein? E tem uma imagem ali, me parece o Luiz Felipe, cara. Ele tá mancando ali, não sei se foi só cãibra não, hein? E quando acabou o jogo, a bola veio pro Matheus Albino, ele deu um bico na bola, cara, de raiva. Quem vai falar é o Dodô, né, Pedro? Isso mesmo, quem vai falar é o Dodô, autor do gol. Vamos ouvir aí, Gabriel. O caminho das vitórias aí da Ponte Preta que não vencia há um bom tempo. Cara, é muito bom vencer fora de casa, ainda mais buscando os 3 pontos aqui na casa deles. Nós colocamos o nosso jogo em prática, como eu disse, no primeiro tempo. Graças a Deus nós fomos muito felizes no primeiro e no segundo. E o gol ia sair naturalmente. Nós trabalhando, colocando o nosso jogo em prática e graças a Deus conseguimos 3 pontos.
Ok, muito obrigado, Dodô. Tá aí o Dodô mais uma vez salvando a Ponte Preta, né, ô Marcelo? Ele vai falar mais, vamos. Ele tá mandando abraço. Como poucas pessoas sabem, passei mal a noite toda, né? E a comissão técnica e o fisioterapeuta cuidaram de mim. E graças a Deus pude ajudar com o gol. Isso daí é pra eles também. Tá aí o Dodô, passou mal a noite toda, hein, Jogou o Marcelo? jogo todo, hein? Jogou o jogo todo. Olha. Jogou o jogo todo e ainda fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. A gente não sabe muita coisa que acontece. Também a Ponte não divulga, mas também não dava tempo de divulgar nessa parte aí, porque o cara sentiu de ontem pra hoje, né? E foi pro jogo, cara. Isso aí mostra, por isso que eu falo, quando às vezes, né? Não é porque ganhou, não. A Ponte, quando perdeu, eu falo, ó, a vontade pra esses caras não tá faltando, cara. Não falta, eles não estavam conseguindo jogar. Aquela bola que ele errou lá, você falou, pô, Dodô, cara, o cara correu o jogo inteiro. Mas uma hora... falei, gosto do Dodô. E ó, o Gabriel Novaes saiu, já não tinha mais pernas, o Gabriel Novaes não tinha mais pernas. Tinha que ter feito assim com alterações. O Elvis só não foi substituído porque a Ponte não poderia trocar, porque senão ele com certeza não ia continuar jogando daquele jeito. Teve também o Emerson, né? O Emerson, camisa número 18, que sai ali também amparado pelos jogadores da Ponte Preta, enfim, pelos seus companheiros. Olha, uma vitória improvável, Marcelo, uma vitória improvável, né? Como é que é o futebol, né? A Ponte conseguiu a sua primeira vitória fora de casa na 27ª rodada, jogando contra o CRB, uma vitória improvável, um lance também improvável do Hudson, que vem aqui na ponta direita, faz a finta, ganha do lateral da equipe do CRB, e ele não fez um cruzamento, ele não soltou a bola, não. Ele viu o Dodô entrando e mandou a bola pro Dodô fazer o seu 5º gol, né, com a camisa da Ponte Preta nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo era pro empate, aí teve aquele lance do Anselmo Ramon, é aquela história, né? A situação, quando não tá boa, né? Tudo conspira contra, né? O Anselmo Ramon, tá boa, não vai, velho. O Anselmo Ramon normalmente não perde gol assim. E contra a Ponte, então, ele é carrasco. Não, ele é carrasco, ele não perde gol assim. A Ponte é um dos adversários preferidos do Anselmo Ramon. Pois é, e ele perdeu, né? Que se faz aquele gol ali, a Ponte não ia conseguir reverter, né? E já estava com um a menos. Sim, mas é isso. A Ponte agora vai a 32 pontos, né? Consegue dar uma aliviada, uma respirada, agora fica 4 pontos do primeiro time ali da zona da degola. E a Ponte precisa, Marcelo, eu vou insistir aqui, a Ponte precisa entender o campeonato e trabalhar com inteligência. Eu insisto, a Ponte não tinha mais time que o Ituano, né? Poderia ter feito um jogo um pouco mais calmo e buscar um ponto que ia fazer muita diferença lá na frente, principalmente contra um adversário direto como a equipe de Itu. Mas é isso, vamos comemorar a vitória hoje e trabalhar esses jogadores aí. Acho que não é porque venceu que não precisa fazer alteração, acho que o Nelson podia dar uma revisada aí nos seus conceitos também, né? Mas a vitória lava a alma do torcedor da Ponte, que há muito tempo não tinha esse jogo, uma vitória fora. Muito bem. Vamos falar muito no fim de jogo, que vai começar, você vai apresentar, né? Vamos ver se a gente consegue a palavra do professor também. Sim. Né? A gente tem ainda... bastante tempo. Isso, a gente tem bastante tempo para conversar. E é claro que hoje vamos ter a eleição do melhor em campo, sim, né? A torcida pode votar aqui. Gente, eu confesso que deu uma travada aqui nas minhas mensagens. Depois, quando eu voltei, aí saiu o gol da Ponte, eu não consegui mandar mais alô pra ninguém, mas o Carlos vai falar de você, tá? Você vai ajudar a gente votando no melhor em campo. O Pedro Lino vai votar também, o Carlos vai votar, eu vou votar. Enfim, tem ficha técnica do jogo. A gente vai falar a situação da Ponte Preta, abrindo, o Carlos falou, 4 pontos da zona do rebaixamento, né? Uma rodada aí de respiro pro torcedor da Ponte. Enfim, vamos falar muito desse jogo e trazer muita informação para você que tá na Valinhos FM, para você que tá também aqui no portal Futebol Interior, no nosso canal de áudio, para Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Transmitimos nesta quinta-feira, 19 de setembro de 2024, a vitória. Saiu a primeira vitória da Macaca fora de casa no campeonato depois de 7 jogos sem vencer. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Gol de Dodô a 50 minutos do segundo tempo.
1 para Ponte Preta, 0 para o CRB. Lembrando que a Voz do Brasil na Valinhos FM, após o jogo, você vai acompanhar. A gente vai pro intervalo. Na volta, você vai ficar aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior, com o fim de jogo apresentado pelo Carlos Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap do Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato apresentando Aleluia. O nome do programa não é Aleluia, não, é Fim de Jogo. Mas apresentando o fim de jogo depois de uma vitória da Ponte. Fora de casa, isso aconteceu no Campeonato Paulista desse ano. João Brigatti era o treinador, a Ponte venceu pelo placar de 1-0 o Corinthians, na arena do Corinthians. De lá pra cá, fora de casa, a Ponte não dava alegria pro seu torcedor. Em casa até que tava legal, né? Nos últimos 3 jogos não foi muito bem, mas hoje muito sofrido, sofrimento, mas a 50 minutos do segundo tempo, Dodô, numa assistência do Hudson, foi pra rede, a Ponte venceu pelo placar de 1-0, a Ponte Preta agora é a 13ª colocada com 32 pontos ganhos. Carlos, você ligado conosco aqui na Valinhos FM e também na Rádio Futebol na Canela, deixa eu abraçar o meu amigo Thiago Lopes de Farias. Pra concessionária Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, tá no ar o fim de jogo com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo. Tá impossível ele, cara. Gabriel Ribeiro. Olha, eu vou falar, o Gabriel Ribeiro, Marcelo, vou falar pra ele o mesmo que eu falei pra você. Se tivesse dinheiro... O que tem? O Marcelo, se tivesse dinheiro, eu vou falar uma coisa pra você. Ia ser uma frescurite do caramba.
Depois do que ele falou aqui agora... Não, só pode. Só pode, Ô, cara. Você Gabriel. tratando bem o cara, né? Então, fechando com pizza, a gente né? falando pra ele escolher o sabor da pizza que do ele Dadá, quer. Ele falou assim, melhor não, pizza de Campinas. Não, se eu comer... você tá ô, de Gabriel, você tá de sacanagem brincadeira, rapaz. Mas vamos... Forma... ô, Gabriel. 9h42. Vai. Você ia trazer alguma informação? Sim, Carlos. Vai, então passa. Público e renda. Que da hora. O Rei Pelé. Público e renda. Público pagante, 3.065. Parecia que tinha mais no Visão. Público pagante, 3.065. Público total, 5.272 pessoas. Público total, 5.272, para uma renda de R$33.010. 10 conto aí o ticket médio, né? Mais ou menos, né? Então, eu falei aqui, teve promoção hoje, porque o CRB amanhã completa aniversário, que presente, né? Presente da mãe Joana, né? Como diria o outro. Uma pena pro CRB que tem uma grande torcida. Mas, pessoal, a gente, né... Estamos numa situação ruim aqui também, viu? Então, mas eles fizeram promoção, mulheres não pagavam o ingresso e o sócio torcedor podia levar um convidado. Então, que também não ia pagar. Mais de 5 mil presentes, 5.270, 3.065 pagantes, 33.010. Obrigado, Pedro Lino, trazendo aí a arrecadação do jogo. Ô, Carlos, Rádio Futebol na Canela, um abraço lá pro Thiago Lopes, vai. Só pra finalizar, mandar um abraço pro Ayrton, da Liga Campineira de Futebol. Ele mandou mensagem aqui, está ligadinho no futebol interior. Ayrton, grande abraço da Liga Campineira de Futebol. Não é a Liga Campineira que tem o Tonholo como presidente? O próprio, é isso mesmo. Vice-presidente da Ponte. Grande Nenê com o Tonholo. Aliás, tô com saudade de Nenê Tonholo. Grande Nenê Tonholo. É uma figura ímpar, impoluta. E hoje tá feliz, claro, né? Porque a Macaca venceu. Ele que é Ponte Pretano. Grande Nenê Tonholo, um abraço pra ele e pra toda a família do Nenê, né? O Nenê certa vez me disse que o pessoal fala pra ele, para com isso, né? Deixa um pouquinho a nega véia de lado. Mas como é que você como é que você para com a Ponte Preta? Você para de comer pizza, mas não para de torcer pra Ponte Preta. É verdade, e judia, hein? Vou falar, a Ponte hoje com um jogador a mais quase toma o gol do CRB, cara. Até agora, eu não acredito que o Anselmo Ramon errou aquela bola. Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0 com o gol do Dodô. Dodô fez o seu 5º gol, hein? Vice-artilheiro da Ponte Preta na competição. O Gé, que tá fora com 7, é o artilheiro da Macaca. Só lembrando que o Anselmo Ramon perdeu um gol feito depois da expulsão aqui do jogador da equipe do CRB, o Rômulo, que foi expulso, né? Numa jogada, levantou o pé na cabeça do Elvis, né? Eu vi o Elvis mais calmo hoje, hein? Por isso que eu falo, cara, você tem que aprender com os erros, né? E eu vi o Elvis mais calmo hoje. E quero aqui, né, também falar do sistema defensivo da Ponte Preta. Por exemplo, teve aquela bola do Anselmo Ramon? Teve. Mas o que foi de bola aérea lembrou muito, o Pedro Lino vai lembrar, né? Que o Pedro Lino... eu não sei se vocês comentaram aqui, você tava no jogo, você tava fazendo o jogo aqui, você tava lá. A defesa, a zaga na Ponte Preta jogou muito, teve muito bola aérea. A Ponte fez o gol e o Corinthians jogou o tempo inteiro. Naquele jogo a Ponte jogou com o Matheus Silva, Hakim e Nilson Júnior. Júnior, mas a zaga da Ponte foi muito bem. E hoje na bola aérea, o que o Nelsinho fez, ele colocou muitos jogadores altos, porque ele entendia que a bola aérea do CRB era perigosa. E deu certo, né? Teve aquela falha do Anselmo Ramon, mas não dá pra falar que deu errado, porque no final das contas, né, o que tá marcado aí, o que está carimbado, né? O que está registrado printada a tela, né, para ficar melhor aqui, porque se falar registrado, eu lembro de quem não paga aposta, então fica no que tá, não paga aposta, velho, não paga por nada. Mas então eu lembro aqui, né, de printa a tela 1-0 para Ponte Preta contra a equipe do CRB. Bora lá então, para você que tá conosco em 87,9 depois da transmissão do jogo, tem a Voz do Brasil. Eu sei que você tá esperando a Voz do Brasil no rádio daqui a pouquinho em 87,9. Aqui no
nos canais Futebol Interior, no nosso canal de áudio, a bola vai seguir rolando, porque nós vamos colocar todo o segundo tempo de Botafogo e Santos. É o jogo que fecha essa 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá em Ribeirão Preto, 15 minutos do primeiro tempo, Botafogo e Santos vão empatando 0-0. Esse empate aqui vai deixando o Botafogo atrás da Ponte. O Botafogo tem 31 pontos nesse momento. Começou a rodada com 30, tá indo a 31. Só que é bom lembrar pro torcedor da Ponte que o Botafogo ainda vai ficar com um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Guarani, tá? Então o Botafogo vai ficar com um jogo a menos ainda. Na pior das hipóteses, a Ponte vai para a 14ª colocação. A Ponte vai perder uma posição, mas em relação ao que ela começa a rodada, ela ganha uma posição. Nesse momento, a Ponte Preta está na 13ª colocação, com 32 pontos e 8 vitórias. O Botafogo é o 14º, 31 com esse empate. O Santos está indo para 47 pontos. Mesmo que vença, o Santos não vai alcançar o Novo Horizontino. Só que, se vencer, ele vai ficar 1 ponto no Novo Horizontino. Nesse momento, o Santos está a 3 pontos do Novo Horizontino, que é o líder da competição. Com essa vitória aqui, a Ponte Preta está, nesse momento, a 4 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é a Chapecoense. É por isso que eu estou dizendo aqui que o empate contra a Chape... Olha só, se a Ponte... Claro, né, que o Si não participa, né? Mas o empate contra a Chape iria fazer a Ponte estar com 33 pontos nesse momento, mas o que importa, e o que iria importar é que a Chape teria 26 pontos. A Ponte estaria a 7 pontos do primeiro time na zona da degola. Veja só o que uma derrota para um time que briga com você faz de diferença. E vou olhar aqui para o torcedor do CRB, né? Torcedor do Galo da Pajuçara, que amanhã vai fazer aniversário. Mesmo para vocês aí, se o CRB vence, ele passaria a Ponte Preta na competição, se ele vence o jogo. Hoje, agora, o que vale é que o CRB está a 6 pontos da Ponte Preta. Veja só, né? O confronto direto, o que pode fazer com um time. A Ponte Preta que volta a campo na próxima terça-feira, jogo aqui nos canais Futebol Interior, 9h30 da noite, na íntegra, tá? Na íntegra, o jogo da Ponte Preta contra o América, tá bom? Vamos trazer o Albert Cavalcante para falar do jogo do Guarani, mas o jogo da Ponte Preta contra o América na íntegra. Vou narrar esse jogo junto com o Marcelo Corsato, o Wendel Coral, o Pedro Lino vai estar lá no estádio para trazer as informações direto do estádio Moisés Lucarelli. 18 minutos do primeiro tempo, Botafogo e Santos 0-0. Segundo tempo, você vai conferir este jogo aqui nos canais Futebol Interior. Rapaz, eu tô vendo aqui, o Santos tá jogando de amarelo. Ah, cara, é o fim. É o novo uniforme que eles lançaram na sexta-feira. Você pode dizer que eu sou chato. Eu não concordo com esse tipo de coisa, Você cara. é chato. Eu sou chato. Mas se tu fazer o Santos jogar de amarelo, o que tem a ver o Santos com o amarelo, cara? É alguma homenagem lá, né, Carlos? É alguma coisa. É alguma homenagem lá. A Ponte Preta não pode acontecer isso, não. A Ponte tá no estatuto, hein? Derruba até presidente. Já jogou de azul, pô? Jogou porque o conselho era omisso, né? Omisso e não se preocupava com as regras e com o que dita, né? O Conselho da Ponte Preta, o que dita as regras do Conselho, o estatuto da Ponte Preta. Porque dá até cassação de presidente, viu? Jogar com outra cor, né? E o hino diz, pô, preto e branco é sua cor. Carlos, Oi. É uma homenagem ao estádio da Vila Belmiro. Ok, pode ser homenagem a quem for, mas eu não gosto. Ficou estranho o bagulho aí, mas né? preto e branco é as cores do Santos, pô. Mas tudo bem, vai. Os santistas que se preocupem com isso ou não. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu não gosto. Eu detesto. Aqui, ó. Segundo o clube, o modelo possui na estampa uma homenagem à Vila Belmiro, além de algumas marcas d'água que retratam a cidade de Santos e o bairro onde está localizado o estádio. Tá bom, então. Tá certo. É isso. 10 minutinhos para as 10 horas da noite. 10 para as 10. Para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Estamos aguardando aqui, quem sabe, a palavra do técnico Nelson Batista Júnior. A cornetada hoje vai ter que dar uma segurada, né? Porque a Ponte Preta venceu. E como venceu? Venceu o CRB fora de casa pelo placar de
Tento a 0. Você ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Eu vou trazer aqui as notas do jogo, né? Mas quero dar aqui aquela moral pra você que tá com a gente aqui. Horrível ver a Ponte jogar de azul e amarelo, como já aconteceu com a permissão do Conselho. Preto e branco é a nossa cor, está no hino. Diz aqui o Gustavo Carvalho, Silvio Seico, Dodô melhor da Ponte. O pessoal já tá votando aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer... eu falei pro Gabriel que eram as notas, né, Gabriel? Mas, por favor, vou dar um tempinho pra você ir trocar, porque é o melhor em campo, tá? É o melhor em campo. O melhor em campo, o pessoal tá votando aqui. Quando tiver ok, você pode chamar, Gabriel. Pode ir, então? Então, beleza. Vamos trazer, então, a eleição do melhor em campo. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Vamos lá, então, pro craque do jogo e depois as notas, tá? As notas. O Marcelo vai marcar aí, porque eu vou ler as mensagens aqui. Tô com o papel na mão já. Renata Dalgalo, me chamaram de otimista. Teve um ouvinte que falou que a Ponte ia vencer por 1-0 o gol do Sérgio Rafael. Acho que foi Ele acertou o resultado. Não foi o Batata? Não sei. Você falou do Batata, né? Olha, o Batata otimista hoje. O Batata otimista. Versão certo, otimista hein? do Batata. Ô, Batata, continue assim, por favor, hein? Neucilo Cato. Tem voto? Já teve voto aí, não? Já tem um monte de voto. Então, mas você não falou nenhum ainda. Calma, eu vou ler as mensagens aqui. Entendi. Desculpa. Evandro Luiz Leme Cardoso, ufa! Hudson Carlos, irmãos Corsato, diz aqui o Osmar Dangar, que continue assim, viu, Dangar? Nunca critiquei. Edna Lúcia, eu falei 1-0. Osmar Dangar, seus cornetas. O Osmar Dangar agora pegou no nosso pé aqui. Seus cornetas. Pobrezinho do Hudson foi criticado logo que entrou. Não falei, Marcelão, diz aqui o Batata Ponte Preta. Valeu. Josi, rapaz, eu não entendi aqui, Josi. Obrigado pela audiência, tá? Vamos lá, então. Vamos pros votos aqui, então. Melhor em campo, Dodô. Gustavo Carvalho votando. Um voto pra ele. Guga Carvalho. O Batata Ponte Preta, eu tô dizendo que eu falei que a Ponte ia vencer com 1-0. Foi. Eu lembro. Ele tá dizendo aqui que o melhor em campo é o Nelsinho, que parou de insistir. Tem gente mudou o esquema. Mas tá bom, é o Batata? Isso, Batata Ponte Preta. Vale o voto, né? Vale pro Nelsinho. Vale, ele faz parte do jogo. Então vai. Renata Dalgalo, Dodô, melhor em campo. Você vai devagar, cara. O Fábio Almeida também falou que a Ponte ia vencer por 1-0. Foi ele que falou que ia ser gol do Sérgio Rafael. Mas não vai também não, né? Ia acertar tudo, né? Mas o Fábio Almeida tá votando no Matheus Silva, viu? Fábio Almeida? Matheus Silva, isso. Matheus Silva, o melhor em campo. Peraí, Matheus Silva, que eu não tinha colocado essa opção. Então, se aparecer mais opção, vou ter que pegar mais papel. O Fábio Almeida, né? Isso. Tá. Aí o Maurício Roberto tá dizendo que o melhor em campo foi o Heitor. Ah lá, apareceu mais um. Maurício Roberto? Isso, quem é Heitor? Heitor Roca. Ah, verdade. Ô, Maurício, desculpa, cara. Desculpa. Heitor Roca, pra ele o melhor em campo, então. Neuri Menezes. Maurício Dodô. Oliveira? Maurício Roberto. Isso, Maurício Oliveira era o locutor. Grande Maurício Roberto. Também tem nome de locutor, hein? É verdade. Gabriel, nos seus alfarrapos aí, procura um narrador com o nome Maurício Roberto. Ronaldo Neto, Pedro Rocha, o craque do jogo. O pessoal critica o Pedro Rocha, mas hoje ele salvou a Ponte, hein, cara? Eu vou ter que pegar outro papel, que eu tô achando que vai todo mundo votar aqui nos todos os jogadores da Ponte. Pedro Rocha, deixa eu pegar. Pedro Rocha. Quem votou no Pedro Rocha? Quem votou no Pedro Rocha foi o Ronaldo Neto. Perdeu. Ronaldo Neto. Vai. Osmar Dangar, ou Setembro Amarelo, deve ser isso. Não, o Pedro Lino já explicou aí que é uma homenagem lá pra Vila Belmiro. Bom, eu já coloquei aqui o voto do Ronaldo Neto. Silvio Seico, Dodô, melhor em campo. Então vamos Correu, lá. Atacou, marcou e fez gol. E ainda teve dificuldades aí na noite, hein? Silvio Seico, então Dodô. João Limírio Neto, melhor em campo foi o Pedrão. João Limírio Neto? Isso. Wilson da Rocha, Dodô. Wilson da Rocha. Fábio Almeida você marcou, né? Matheus Silva. Calma. Fábio Almeida, Matheus Silva. Marcou. O João Limírio Neto, eu já sabia. Corsato, como tá a classificação, eu passei, Wilson, não sei se você pegou, vou passar de novo já, tá? Isso. Gustavo Carvalho, o goleiro também fez um milagre na falta batida pelo Elvis. Foi verdade. Osmar Dangar, o jeito rompedor e raçudo do Hudson, indo pra cima, lembrou? É verdade, Osmar. Foi muito bem no lance. E sem falta. Ele colocou a mão, mas uma disputa... Tanto que o jogador do CRB seguiu a jogada. O Wilson Correia, chuva em Campinas. Deve ser porque a Ponte venceu fora. Pode ser mesmo, viu? Os deuses, né? Deus já estava mandando o recado. Estava trovoando
né? O Marcelo fala relampeando, não sei se Relampejando, eu falo. Relampejando. Relampejando. Aquele vídeo, aqui tá chovendo. A minha mãe falava relampeando, está relampeando. Ô, saudade da minha mamãe. Darcy Altino, grande dia hoje, será o divisor de águas. Tenho medo dessas coisas, cara. Mas é uma vitória pra animar o time contra o América, adversário difícil. Que a Zica tenha ido embora, mas vamos com calma, né? Fecha a casinha contra o América. Né? A Ponte tem que usar a cabeça. E o Luiz, que é doido, vai vir pra cima da gente. E o América precisa entrar lá no G4. Então, gente, vamos com calma. A Ponte precisa vencer o América. A Ponte precisa fazer 45 pontos e pronto. Né? E pronto. Murilo Melo, melhor em campo, Dodô. Murilo Melo não tinha voto dele ainda. Isso, então marca aí o voto do Murilo Melo. Por enquanto, 5 votos pro Dodô, hein? Vitória do jeito da Ponte Preta, diz aqui o Joel Silva. Luiz Simas, cara. A Ponte vence, mas não convence. Teve muita sorte hoje. Não podemos ter sempre as mesmas jogadas. Os zagueiros sempre lançar a bola pra frente. Nelsinho tem que mudar aí, ó. Uma visão. Mas mudou 6 jogadores, pô. Aparecido Alves, marca aí o voto do Aparecido. Dodô. O AP Alves. O Wilson Correia, estamos respirando. Renato Bueno, Dodô, melhor em campo. Renato Bueno. Silvana Pereira, tá indagando Deus aqui. Meu Deus, estou sonhando. Hoje vai ter tudo, hein? Eu também acho que tô. Deixa eu beliscar hoje vai ter aqui. Pera tudo, aí, hein? belisca, hoje eu vou comer pizza. Hoje o dia vai ser... Não, chega. Hoje o dia vai ser sensacional. Vou comer até os pedaços de pizza. Que susto. Que a mala do Gabriel não vai querer. Cara, que o Wilson Correia, Dodô melhor em campo hoje. Você me assusta, velho. O Wilson Correia, você marcou? Tô marcando agora. Dodô. A Neuci Lucato, vota no Dodô. O Roberto César Santos, que pegou, vocês sabem aquela, mas é a primeira. Se eu sou corneteiro e você é corneteiro, nossa mãe. O Roberto César Santos, ele sabe aquela vuvuzela que tocou na Copa do Mundo da África? Eu tenho, cara, em casa. É daquela. Só não sei se tá funcionando, mas eu tenho. Ele escreveu aqui, mais sorte que juízo. Mas ele tá feliz. Mas foi verdade mesmo, porque aquela bola do Mas do olha, Anselmo Roberto, Ramon. A sua vuvuzela é bitela, mas hein, velho? aquela bola do Anselmo Ramon. Fábio Fernandes, vontade não falta. Mas eles são limitados. Isso eu tô falando faz tempo, né? Teve gente que se iludiu aí. Não, Ponte rumo ao G4. Gente, nosso campeonato é pra não cair, velho. É ganhar 1 ponto, fazer 3 na Bacia das Almas e torcer pra quem tá lá atrás perder. E não perder pra quem tá lá atrás. Só que nós já perdemos muito, né? Perdemos muito pra quem tá lá atrás, né? O Ituano, por exemplo, se fosse só o campeonato contra a Ponte Preta, não ia cair, porque fez 6 pontos contra a Ponte. A Renata Dalgalo, a chuva veio. Para trazer a vitória da Ponte. Deixa eu ver se tem mais votos aqui. Fábio Almeida, Ponte 2-1 no América. Carcem 10, Elvis, muita raça. E Dodô também, mas não votou. Ele votou aqui, ó, Heitor, o melhor em campo pra ele. O Carcem? Isso. O Elcio Paiola, o patrão apareceu aqui pra Ponte Preta. Agora faltam 4 vitórias. Se manter na Série B em 2025. Tem gente falando em 45 pontos, tá? Não, vai precisar, hein? A regra esse ano tá então alta. São 4 vitórias e um empatezinho aí. Acho que 44 salva, mas ano passado 40 salvou. A Chape salvou com 40, né? Mas esse ano vai precisar mais. Fábio Almeida tá dizendo que a Ponte vai ganhar. Que nada, Lino. Tá dizendo aqui que quem é corneta? O Lino é um corneta também. O Joel Silva. Além de ser corneta, gosta de uma fumaça, cara. Gosta de uma fumaça, velho. Aguardem na corrida 10K da Ponte 2025 ou 2026. Ó, dia 29 tem uma corrida aí que participarei, hein? Eu não acredito. Só não acredito. Você não participou na da Ponte, cara. Só se você fosse participar do Guarani. Eu não vou correr essa do dia 29, mas eu vou lá só pra ver se você vai correr. Você sabe qual que é? Não. Pode falar, pode pô. Falar, pô. Pode falar? Pode, claro. A corrida Integração. Integração. Não, a Integração já foi, não foi? Não, dia 29 desse mês. Ah, é? É. Essa eu não vou correr, não, porque eu tô com pouca bala na agulha.
É caro pra caramba. É caro, mas eu quero ver. O povo tá com a gente aqui. Paguei 100 pila. O povo tá com a gente. E na Ponte Preta você não foi, né? Deu Tomé, né? Ele nem se inscreveu, Azar cara. do Anselmo Ramon. Já vi a Ponte Preta perdendo gol feito no final. É verdade. Se Jacaré tivesse asas... é isso, Deuri. Imagina Jacaré com asas, meu Deus. Tá parecendo um meme que meu filho cheio de graça, né? Fez um meme, umas figurinhas de WhatsApp, fez um meme de uma tartaruga voando. Deus é maravilhoso, e a tartaruga sai voando. Pra Deus nada é impossível. Eu já vi em desenho animado tartaruga voando. O Wilson Correia, que Deus te ouça. Ponte 0-0 tá bom. Wilson, eu tô contigo. Cara, a Ponte agora tem que usar a cabeça. É usar a inteligência, é buscar ponto até o final da competição. Mas eu tenho mais medo quando a Ponte joga contra time que tá abaixo dela ou no mesmo campeonato dela do que contra time que tá acima dela. Contra o time que tá acima dela, ela joga melhor. O Marcelo Borges tá dizendo aqui, obrigado, Corsato, de ajudar na Chape. Pois é, cara. A Chapecoense com a Ponte fez 4 pontos. 4 pontos com a Chape. Marcelo Borges. Ô, Marcelo, eu não quero que a Chape caia, tá bom? Mas também não quero que a Ponte caia, tá? Aliás, não, deixa quieto. Carcem 10, gostei do esquema 4-4-2. Será que funciona em casa também? Ô, Carcem, na verdade, se o Nelsinho dá entrevista, ele vai falar que ele não mudou muito o esquema. Porque a gente tem que entender que não dá pra mudar de uma hora pra outra. Eu você acho que nem 27... Você vem com 27 rodadas no mesmo esquema, você não consegue mudar. Mas eu acho que não foi 4-4-2 hoje não, cara. Foi 4... Foi 4-3-3. Não, foi 4-3-3. Na minha visão, 4-3-1-2. Não, ele foi 4-3-3. Você pode pegar quando o CRB tinha a bola, ficavam na mesma linha. Gabriel Novaes na esquerda, Elvis no meio e Dodô na direita. Ficavam na mesma linha. A diferença é que, por exemplo, o Elvis não é aquele cara que corre. Não é o cara que segura, é o cara que fica lá na frente. Por isso que eu tô falando 4-3-1-2. Mas o esquema basicamente o mesmo. Mas, cara, o time tava tomando muito gol. Tem que fechar a casinha. E ó, deixa eu falar uma coisa aqui, o Ramon não pode sair do time, tá? Pra colaborar com o que eu falei, com o que eu falava aqui, os Emersons, por exemplo, né? Poxa, ele não usou o Emerson no jogo contra o Ituano. Por que não usar o Emerson até como zagueiro? Ele pôs o Edson, que assim, cara, aqui não tem nenhum profundo conhecedor do futebol. O Marcelo falou aqui, e a gente erra, por exemplo, quando o Hudson entrou, eu não critiquei o Hudson, porque precisava trocar, precisava oxigenar. Pelo contrário, eu queria mais jogadores, né? Mas o Hudson, eu já vinha criticando em jogos anteriores. Mas no caso do Edson, por exemplo, né, todo mundo falando, não coloca o Edson, não coloca o Edson, não coloca o Edson. E ele forçou e colocou o Edson. E aí ele coloca o Emerson, que, vamos lá, tem suas deficiências, mas é um cara experiente, pô. É um cara que sabe o que faz dentro do campo hoje. O que ele ganhou de bola aérea hoje, não tá escrito, cara. O que ele ganhou de bola aérea hoje, Nelson, hoje tem ponto positivo nisso. Ele arrumou a bola aérea da Ponte. E ó, vocês podem criticar o Matheus Silva, pode criticar o Sérgio Rafael, que fez uma lambança lá no jogo contra a Chape. Mas, cara, é a melhor zaga da Ponte. Matheus Silva e Sérgio Rafael é a melhor zaga. Eu acho o Joilson melhor, mas eu jogaria Joilson e Sérgio Rafael. O Joilson tomou cartão amarelo, eu acho que ele tava pendurado, nem se foi ele que tomou. Acho que ele no banco. Foi ele que tomou. Eu não sei se ele tava pendurado, mas ele tomou cartão amarelo. E só para confirmar, quem tomou o cartão foi o Emerson mesmo e não o Santos. Então o Emerson tem condições de jogo sim, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver nos pendurados. Gé, Emerson Santos, Hakim, Gabriel Novaes, Gabriel Risso e Portuga. Então ele não estava pendurado, não. Quem? O Joilson? O Joilson não estava pendurado. Então está à disposição no banco de reservas no próximo jogo. Isso. Mas é isso. Ô Marcelo, dos votos aqui tem mais. Deixa eu ver se pegar mais votos aqui. Porque você parou. É porque o pessoal começou a entrar em outro assunto aqui, né? Mas vamos lá. Mas eu acho que já está decidido aqui. Obrigado, Corsato, por ajudar a minha Chape. Diz aqui o Marcelo Borges. Osmar Dangara, acho que não torce pela Ponte, não. Sim, Osmar Dangara, o Wendel Coral é pé frio. Poxa, se a gente for fazer isso também, né? Todo mundo que trabalhou nos últimos 7 jogos aqui é pé frio, né, cara? Só não gostei não só da nossa equipe, de todas. Nem no banco, porque será? Igual o Paulo Baia, mal aproveitado. Olha, é a opção do treinador. Oi. Não gostaria de falar nada não, mas toda vez que eu venho a Ponte não perde. Que bom, cara. Que bom. Continue assim. Então você vai ficar aqui agora. O Luiz Simas, o melhor em campo é o Dodô. Luiz Simas, não tem voto do Luiz Simas aqui ainda, então eu vou acrescentar mais um, por enquanto 10 pro Dodô, hein? O Roberto César Santos, o Castro estava suspenso ou contusão?
Não tava nem no banco? Nem no banco de reservas. Não viajou também? Não, nem no banco. Opção do treinador, gente. Matheus Regis, Castro. E outra, esses caras jogaram o campeonato inteiro. Uma hora precisa descansar, né? Uma hora precisa descansar. Isso não quer dizer muita coisa, porque o Emerson não tava no banco no último jogo, hoje foi titular. Eu falei aqui no começo da transmissão. Isso não quer valer quase nada. Não sou supersticioso, não. O Osmar. Osmar. Vamos deixar isso quieto. João Limiro Neto, o Marcelo falou tudo que eu queria falar. Tá dizendo ele aqui. Valeu. Eu não lembro o que foi, João, mas tamo junto. Osmar Dangara, exatamente, falou tudo. Com o Pedro Lino, a Ponte costuma vencer. Com o Pedro Lino aqui no estúdio, né? Porque, por exemplo, nos últimos 3 jogos lá com o Pedro Lino no estádio, a Ponte perdeu, né? Então vai o problema. Fazer daqui. Então, deixa eu olhar aqui. Só vai fazer daqui. O problema é o Pedro Lino no estádio. Então você não vai no estádio mais, não, você faz Pedro daqui Lino. agora. Faz daqui, então. Não Fica podemos... do ladinho do coral. Não podemos achar que com essa vitória tá tudo certo. Tá dizendo aqui o Murilo Melo. E ninguém aqui tá falando isso, né? Se passou isso por você. Foi bom para tirar a zica de vitória fora de casa, mas o Nelsinho poderia trocar mais 2. Dodô Também salvou acho. a Macaca novamente. Também Falei acho. aqui, falei na transmissão, deu bobeira. Bom, é isso. Então aí o Dodô foi eleito o melhor em campo pelo votos povo, né? pelo povo aqui. Pelo povo, Dodô o melhor em campo. Então vou começar com você, Corsato. Quem foi o melhor em campo na sua opinião? Dodô! E aí, Pedro Lino? Quem foi o melhor em campo? Não tem outro jogador a não ser o Dodô, né? Deu a vitória pra Ponte. Deu a vitória. A nação não entende assim, ó. Deu Teve a voto vitória. pro Hudson, Nelsinho, Matheus Silva, Heitor O Roca, Hudson, Pedro Rocha. o Hudson também merecia pela jogada, mas eu vou aqui. O Dodô já ganhou, mas eu quero dar aqui o melhor em campo pro Pedrão. Esse cara, ele é muito criticado. Até acho que, por exemplo, em gol que ele não tem culpa nenhuma, os caras colocam na conta dele. E hoje, por exemplo, naquela bobagem do Luiz Felipe, se ele não faz aquela defesa, tinha ido pro nabo, No né? comecinho do segundo tempo, né? Isso, tinha ido pro nabo, né? O Pedro votou em quem? O Pedro votou no Dodô. No Dodô. Então tá eleito. Dodô, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O Carcem 10 está perguntando se vai ter entrevista hoje. Bom, vamos aguardar, viu? O Carcem, tô esperando aqui da assessoria de imprensa da Ponte Preta, tá? A Ponte ressuscita motos, diz aqui o João Limino Neto. Gustavo Carvalho, Pedro Lino no estúdio, todos os jogos. Mas hoje subiremos. Hoje quem ressuscitou morto foi, no caso, o CRB, né? Que a Ponte, não vencia 7 jogos. Vamos falar a verdade. O CRB não vence a 12? Não, mas a Ponte não venceu fora de casa no mas campeonato. é isso, a Ponte perdeu pra Chape. Ponte perdeu pra Chape que não vencia. A Ponte perdeu pro Ituano, Ponte cara, perdeu de 4-1. Não, foi mas do jeito que perdeu, requintes de Não, crueldade. a Ponte não viu a bola contra Não o viu a Ituano, bola contra o Ituano. Mas a Chapecoense não vencia há um tempão, pô. Então, hoje quem ressuscitou morto foi o CRB. Agora a chuva chegou aqui no Taquaral. Esse negócio de falar eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu tô entendendo pro lado do futebol, né? Mas isso. O Marcelo definiu bem. E olha que ele definiu bem, era fome com a vontade de comer, velho. Meus 11% de acerto tá nessa frase aí. Isso. Mas você sabe que a média é essa, né, Corsato? A média de acerto do ser humano é essa mesmo, né? Entre 10% e 15%. Não, tem gente que não erra. Tem gente que não erra, Tem mas gente de que jeito acha nenhum. que não erra, né? Nossa. Tem gente que acha que não erra. Contra o América, vamos bem. Eles jogam e deixam jogar, diz aqui o Carcem 10. O Jair Cunha tá entrando na nossa live agora. Ô Jairzão, seja bem-vindo. Se você não deu like na nossa transmissão, por favor, para essa humilde transmissão de Ponte Pretanos aqui, dê lá o like. 38 minutos passados do primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Santos empatam 0-0. O Gabriel Ribeiro, o craque dos botões. O Gabriel Ribeiro que detesta esse botão que ele tá apertando aí. Sim, me falou isso. Detesta, nossa. Tá pé da vida com você, cara. Se ele tinha alguma consideração por mim, ele perdeu por causa da mesa. Já era. Né? Mas a minha por ele só aumenta. Ô Gabriel Ribeiro, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trazer um troco pra casa, porque eu preciso pagar o cachê de todos vocês. E depois do intervalo, se bem que... eu preciso pagar. Vou pendurar o cachê de todo mundo, tá? Vamos pro intervalo. A gente volta daqui a pouco pra trazer as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM também, na Rádio Futebol na Canela, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bom, Marcelo, a gente tá aqui. Não, você você tá parecendo a minha perguntou, mulher, cara. pô. Você quer resolver problema que vai acontecer daqui uma semana. Mas eu tô as preocupado mulheres- com hoje. Não, hoje a gente ganhou. Põe 3 pontos na sacola da macaca Mas aí. a sua mulher está certa, você está errado. 10 da noite, mais 13 minutos. E o Santos fez, hein? Não é só contra a Ponte que o Juliano faz gol, não, hein? Contra o Botafogo também. Juliano, 40 minutos do primeiro tempo. Falhou o Fábio Sanches, Nossa, Marcelo? mãe do Não céu. foi falta no Fábio Sanches, Não Marcelo? foi falta. Fábio Sanches. Bom zagueiro. Acho que hoje seria titular fácil na Titularíssimo. Ponte. Mas marcou bobeira, né, O cara? Juliano pegou a bola e mandou a bola pro fundo da rede. João Carlos. Como tem ex-ponte pretanos aí jogando, hein? João Carlos não conseguiu pegar. E o Santos tá vencendo, hein? E esse resultado, vamos lá, né? Pra Ponte Preta é bom, porque o Botafogo tá ficando atrás da Ponte. Falei aqui na transmissão. 30 pontos, só que o Botafogo tem um jogo ainda por fazer. Que é contra o que é Guarani. aquele jogo contra o Guarani. Eu insisto, quando tem 2 times que estão atrás, o importante seria o empate para as equipes, né? Porque 1 ponto, essa matemática é que parece aquela matemática de doida. Mas a matemática eu até que mando bem. Você soma 1 ponto para um time, 1 ponto para o outro time, só que um jogo de futebol são 3 pontos, né? E 1 ponto fica perdido. Não vai para ninguém. Então, você só dá 1 ponto para cada time e 1 ponto some da competição. Então, se continuar esse resultado aqui, eu vou clamar para que Guarani e Botafogo empatem e pronto, fica tudo certo, 1 ponto para cada um. Tá bom demais. Você está certo. Né? Muito, tá vendo? Primeira vez que você fala que eu estou certo, né? Contra o América, vamos bem, eles jogam e deixam jogar. Sim. Tá dizendo aqui o Carcem 10, o Roberto César Santos. Os resultados todos ajudaram a Ponte Preta. Por enquanto, sim, hein? Por enquanto, todos eles, só esse resultado aqui do Botafogo e do Santos que ainda não acabou, né? Mas por enquanto, todos os resultados. E por incrível que pareça, Roberto, até a Ponte, né? Ajudou ela, né? Até a Ponte, o cara não vinha fazendo as 7 rodadas, tirando aquele jogo contra o Santos, que achei que foi um ponto importante, sim. Gustavo Carvalho, hoje estamos felizes. A nação, né, Renata? Eu sei que tem muita gente aqui que eu falo que é corneta, né? Mas com certeza vai dormir alegre e feliz hoje, né?
Eu não quero que a Ponte caia, do resto qualquer um, diz aqui o Neuri Menezes. Jé tem que voltar urgente, ataque da Ponte é inexistente, diz aqui o Fábio Fernandes. Faz muita falta o Jé pro nosso time, né? É isso. Então vamos lá, vamos trazer aqui para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Gabriel Ribeiro trocou o seu carro e foi ali na concessionária Sim. Ele foi naquela, Marcelo, naquela concessionária Sim, você sabe que tem em Sumaré, né? Tem, eu passo em frente todo dia quando eu vou trabalhar. Que fala aqui Sumaré Hortolândia, né? É bem longe de Hortolândia, mas é Sumaré, tá? Mas o Gabriel trocou o seu carro ali na loja do Pissarrão, próximo ali do Pissarrão, né? Que é uma loja... Tacabala. Gabriel tem muito, né? Ele trocou o seu carro lá na concessionária Sim. Faça um bom negócio, vai trocar de carro, 13º tá chegando, sei que você tá com muito... Troque o seu carro na concessionária Sim. Ainda, hein? Tá longe, pô, estamos em setembro, ó. Tem outubro, novembro, tem 3 meses ainda. Não tá tão longe assim não, Corsato. Restaurante do Nadá, e passa voando, hein, gente? O tempo passa, o tempo voa, aquela poupança que o banco até mudou de nome, continua numa boa. Restaurante Dadá, Disque Entregas 32423125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você pode ganhar pontos com Deus. O meu ponto aqui, falou que esse negócio de falar que vai pro céu, tem nem que vende pedaço do céu, cara, e não vai pro inferno. Não, mas muda o jeito de falar. Por que eu não posso falar isso, né? Muda o jeito de falar. Mas o meu ponto, Marcelo, falou que, por que vai falar que vai pro céu, né? O Ed Mota falava, Manuel vai pro céu. Por que eu não posso falar? Não, ele falava foi pro céu. Manuel foi pro céu. Então, ele tá afirmando, afirmativo, que o Manuel foi pro céu. Tem um monte de Manuel no céu. Pois é, então, mas Manuel foi pro céu. Não né? tem? Então eu vou continuar dizendo aqui. Mas que conversa besta, cara. Mas tudo começou por causa do Hipercap Brasil. Por que a gente tá falando isso? Porque você compra o Hipercap Brasil, concorre toda quarta-feira, pode comprar pelo aplicativo ou nos representantes credenciados que tem, piscou em Campinas, tem um representante Hipercap. Ali na Glicério, por exemplo, tem um monte de representante Hipercap. Você vai ajudar o Hospital do Amor. E aí você vai ganhar pontos para subir a escada do céu. Tá bom? 10 da noite, mais 18 minutos. Vamos trazer então as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O Wilson Corrêa segue com aquela visão dele que o Gé deveria ficar no banco de reservas e tomar o 3º cartão amarelo, para depois, quando voltar zerado. O Roberto César Santos: estávamos 46 dias sem vencer, agora vai. Valeu. Vamos lá então, Corsato. Pedro Rocha, eu quero ver a nota do Pedrão. Aliás, eu zerei todo mundo no meu blog, né, nos canais de futebol interior, Ponte Preta e Ituano, no jogo passado, tá? Não, se você não tivesse feito isso, eu ia pedir pro Arthur Eugênio e pro Elcio Paiola tirar esse quadro do ar, cara. Pelo amor de Deus, jogo contra o Ituano, ninguém mereceu mais do que 0, não. Eu zerei todo mundo. Temos Nelsinho, olha que coisa boa. Mas o que é? YouTube ou só áudio? Só áudio, né? Não, então vamos fechar aqui as notas rapidinho. Rapidinho, e a audiência fica com a gente porque o professor Nelsinho Batista, que ganhou o jogo e muita gente queria ele fora da Ponte Preta, eu não, Marcelo não, na Hora da Macaca, nós, os apresentadores da Hora da Macaca, não queriam a troca do treinador. Eu sou maluco, mas não rasgo nota de 100 não, cara. Mas tinha muita gente que queria, eu não rasgo nota de 100 não. E até com a vitória teve mensagem aqui de gente eu vi um monte nos grupos que eu tô aqui, do Facebook. Não, que isso. Vamos deixar o Nelsinho aí. E a Ponte tá preparando um contrato, aliás, informação do Júlio Nascimento, né, do GE, que a Ponte Preta está preparando aí uma proposta para que o Nelsinho continue no ano que vem. A informação que eu tenho é que o Nelsinho só fica esse ano mesmo. Essa informação eu tenho há 10 rodadas, passei aqui inclusive, né? Independente do que acontecer, o Nelsinho vai cumprir com a Ponte Preta até a última rodada, mas depois vai procurar novos ares, porque ele quer ainda trabalhar mais um ano, mas o Nelsinho quer trabalhar em grande estilo. E a Ponte está preparando um projeto para ele, para alçar voos mais altos, que seria o acesso para a Série A, se a Ponte se manter na Série B, né? Em 2025, acesso para a Série A, né? Que também vai ser o último ano do Marco Antônio Ebelim. Eu tenho uma informação de que o Marco Antônio Ebelim não quer mais ser presidente e que está preparando outra pessoa para presidente da Ponte Preta. Vamos lá.
Pedro Rocha, Corsato. Pegou, foi importante. Pegou bem, pegou muito. 7. 7 pro Pedrão. Luiz Felipe, voltou ao time hoje depois de um longo e tenebroso inverno. Não voltou mal, não. 6. 6. Aí, vou aqui com as trocas, pode ser? Pode. Vai atrapalhar você aí? Não. João Gabriel. João Gabriel entrou bem no time, como sempre. 5. 5 pro João Gabriel, menino da base da Ponte Preta, hein? Aliás, a Ponte tinha hoje em campo 2 jogadores 3, né? Se você colocar o Pedro Rocha. Heitor Roca, ele é da base da Ponte. Da base da Ponte. E o João Gabriel, que entrou depois. Matheus Silva. A zaga foi bem hoje, 6,5. 6,5 pra ele. Sérgio Rafael. Meia dúzia e meio. 6,5. Fui inventar, deu ruim aqui. Heitor Roca. Cara, não jogou mal, não. Foi bem o Heitor Roca. Vou dar... como ele foi substituído? 6. 6 pra ele. O Heitor Roca hoje, ele não jogou o que ele tinha jogado quando ele entrou. Mas o Heitor Roca hoje mostrou... E é uma pena, porque eu gosto do Risso, tá? Mas jogou mais do que o Risso vinha jogando, né? Mas não do que o Risso jogou no Campeonato Paulista. Sim, não. Aquele futebol o Risso é melhor. Mas só que não o Heitor tá numa boa fase. Mas o Heitor jogou melhor hoje. Jogou, mas o Risso é melhor do que ele. Contra o América, quem joga? Deixa o Heitor Roca. Que nota você deu pro Heitor? 6. E o Igor Inocêncio? Porque entrou no decorrer do jogo, mas o Igor Inocêncio ele vai bem, cara. Pra mim ele é melhor lateral esquerdo do que direito. Nota 5 pra ele. Nota 5 pra ele. Mas acho que dá pra pensar o Igor Inocêncio na lateral direita e o Heitor Roque na esquerda. Não, dá. Dá. Assim. Pra mim ele é titular na lateral direita. Vamos lá então. Emerson. O Emerson que pra mim tomou cartão amarelo, o Santos ou o Emerson não, normal? Emerson 18, sem o Emerson, Santos. Que pra mim não tomou cartão, pra você tomou. Sim. Cara, fez um jogo ok, eu vou dar nota 6 pra ele. E a gente precisava tirar coisa aqui, mas claramente foi o Emerson que tava na jogada, o camisa 18. Claramente. E no que eu acompanho aqui, tá acreditado pro Emerson, 18. Né? E eu vi o Emerson, cara, eu conheço os dois. O Emerson Santos, ele é mais forte, ele é um pouco mais forte do que o Emerson. O Emerson é magrinho, né? E mais alto um pouco. Essa dúvida aí... Que nota você deu pro Emerson? 18? Meia dúzia. Meia dúzia. O Emerson 18. Esse não estava pendurado, tá? No seu lugar entrou o Hudson. O Hudson entrou a 23 do segundo tempo. Foi a última alteração. Não, o Hudson entrou na vaga do Emerson Santos. O Hudson foi a segunda alteração. Isso. Vamos lá, pela ordem. A primeira foi do Igor Inocêncio na vaga do Roca. Isso, a segunda foi a... Eu não tenho tempo, mas marquei primeira, segunda e terceira. O Hudson na vaga do Emerson Santos. 23. E a terceira foi o João Gabriel na vaga do Luiz Felipe. Isso, a 26. Isso. Então vamos lá. Emerson Santos. Emerson Santos. Então ele tomou cartão amarelo, mas não foi mal não, cara. 6. Na minha visão... Né, e eu falei na transmissão do meu repórter também. Na minha visão, ele não tomou o cartão amarelo. Então, mas eu vou na nota 6, a mesma nota do outro Emerson. Beleza. E se ele tomou o cartão, ele tá suspenso pro próximo jogo, tá? O Hudson. Então, cara, o Hudson entrou e fez o gol. Entrou e fez o passe pro gol, né? Fez o passe pro gol. Mas jogou, pra mim, assim, parecido com o que o Emerson Santos tá jogando. Então... Como ele jogou menos tempo, né? Mas ele deu o passe pro gol, vou dar 6,5 pra ele. 6,5 pro Hudson. Pro Hudson. E o Ramon, hein? Ramonzinho jogou o jogo todo, hein, Corsato? Jogou bem. Cara, o Ramon não pode sair do time porque ele controla a bola, cara. Se a Ponte tem pouca posse de bola, com o Ramon ela melhora um pouco a posse de bola. E sofre menos. Eu só acho que ele podia correr um pouco mais. Eu acho que ele podia entregar um pouco mais. Não é a característica. E ele fecha volante. Então, mas ele tá fechando bem o espaço. O Atlético Paranaense colocou o Filipinho, afastou o Filipinho do elenco, tá treinando separado. Cara, que saudade. Paulistão quer o Filipinho, hein? Que saudade do Filipinho. Eu procurei pra ver, a Ponte tem 10% do passe do Filipinho ainda, não sei. Afastou também o Nicão, né? Nicão estão dando também uma mexida lá. Enfim, o Filipinho... Eu queria os dois, cara, mas o salário, né? Quem sabe? Eu acho que o Nicão é mais difícil porque tem mais mercado, né? Agora o Filipinho, não sei se tem tanto mercado assim, mas faz uma composição. Filipinho é bom jogador, jovem. Traz, ele venha ser feliz aqui. De novo, venha ser feliz no Majestoso, a torcida gosta do C, Filipinho. Mas qual é o voto do Ramon? Ramon? Cara, eu gosto do Ramon, acho o Ramon um bom jogador. 6 pra ele. 6 pro Ramon. E o Elvis? Nosso maestro Elvis bateu uma falta perigosíssima. Teve a expulsão do jogador Rômulo, que foi em cima dele. Jogou até o final o Elvis, hein? Vou dar 6,5 pro Elvis, cara. 6,5 pro Elvis. Porque as notas maiores vão ser 7, pra mim, na minha visão, né?
Que foi do Pedro Rocha e do Dodô. Apesar de eu ter votado no Dodô como melhor em campo. Não tinha dado nota ainda, então, nota dele? 7. Mas eu votei no melhor em campo porque ele fez o gol, mas mesma nota do Pedro Rocha. E o Gabriel Novaes? Então, cara, foi o cara que ali no ataque não trabalhou tão bem assim. Mas também, cara, ele deu um trabalhinho ali. Vou dar nota 6 pra ele. 6 pro Gabriel Novaes. Técnico Nelsinho Batista? Então, cara, olha, ele mexeu no time e tinha que mexer no time. Eu tinha aqui entendido que, pra mim, eu não teria mexido nas laterais, mas deu certo. Então, eu, como não tenho compromisso com o erro, vou dar nota 7 pro treinador também, Carlos. Nota 7 pro treinador. Tá bom, então, Nelsinho Batista. E a arbitragem, Marcelo? No conjunto da obra, o Paulo Belense Alves dos Prazeres, de Pernambuco, auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza, de Minas, o Túlio, tem nome de centroavante, de Farias Ribeiro Caldas, do Pernambuco, e o Varo Vinícius Gomes, do Amaral, de Minas. Cara, eu gostei da arbitragem, eles não apareceram, né? E quando o árbitro não aparece... a expulsão foi justa, os no cartões... Expulsou no campo e depois a imagem mostrou. Os cartões, eu acho que todos eles com critério. O Pedro Rocha tomou cartão, fez cera. Pô. Então, nota 7 pro árbitro também, Carlos. Tá certo. Aliás, não pro árbitro, pra arbitragem. Pro time. É muito bom quando a gente vê árbitro, de novo, é um árbitro novo. Sim. É muito bom quando a gente vê árbitros que não querem aparecer, né? Porque eu tenho a tese do árbitro, a tese de árbitro pra mim é a mesma na minha profissão, tá? É a mesma na minha profissão. E vou exemplificar aqui. Falei na hora da macaca, vou repetir isso aqui. Até para você que é estudante de jornalismo. No jogo de futebol, o árbitro não é a estrela. O árbitro, o Marcelo falou, ele aparece quando ele não aparece. Sim. Aí ele leva a nota 7. E o jornalista, né, o entrevistador, ele não pode ser a estrela. A estrela é o entrevistado. Né? Quando o jornalista, o entrevistador é a estrela, algo de errado não está certo. Carlos, um dia você me entrevista pra eu ser estrela? Nós já fomos no programa da Gi Sheffer, pô. Eu quero você A Gi, aliás, nunca mais mandou mensagem. Saudade da Gi. Porque nunca mais. O Ibope foi 0,000, tá dando 0 até hoje naquele programa. Não, foi bom, pô. Foi bom nada. Foi bom, pô. Foi o pior Ibope que ela teve lá na VVTV. Não, foi bom. Foi bom, pô, foi bom. Eu falei o nome errado da TV, Carlos Arrum, ajuda eu aí. É VV8 TV. E olha que eu já fiz jogos lá, hein? Isso. Então é isso, tá? Então quando o árbitro aparece, alguma coisa tá errada. E quando o jornalista, ele aparece pra cima do entrevistado, também tá errado. Porque a estrela é quem é entrevistado, pô. Não é quem entrevista? Claro Roberto que não. Cabrini não é uma estrela. Não, pelo contrário. William Bonner não é estrela. Não, eles são famosos. Jô Soares não é estrela. Eles são famosos... Né? Não era, né? Pelo bom trabalho que ele fez. Sendo. O Jô Soares era diferente, né? O Jô Soares era um comum. O programa dele era um programa de entrevista, mas era um talk, né? Talk show. É diferente, né? Mas assim, só que quem bombava era entrevistado, pô. Pedro Bial não é estrela. Cara, não deve ser. Mais do que o entrevistado, não. Entendi. Porque senão ele entrevista ele. Danilo Pedro Gentili. Bial entrevistando Pedro Bial. Entrevista ele, então, pô. Cara, você tá dando umas viajadas hoje. Entrevista ele. Então. A vitória da Ponte Preta faz isso com ele, 10h29. Gabriel, fechamos as notas do jogo, Gabriel? Fechamos? Então agora vamos com a entrevista, né, com a palavra do professor. Nelsinho falou. Após 46 dias. Depois, ô Pedro, pega a data aí da vitória da Ponte contra o Corinthians, pra gente, você lembra? Dia 26 de fevereiro de 2024. 26 de fevereiro. 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Quase que, mas um pouco a gente chega no Natal, hein? 25 de março, 25 de abril. 25 de março é nome de rua, né? 25 de abril, também 25 de maio. Também é nome de rua. 25 de junho. Também é nome de rua. 25 de julho. Também é nome de rua. 25 de agosto. Também é nome de rua. Hoje, 19 de setembro. Não sei se faltaram 6 dias para 7 meses. É muito tempo sem vencer fora de casa, né? Mais de 200 dias. Mais de 200 dias para uma vitória. No jogo contra o Corinthians, o técnico era João Brigatti. E a vitória foi daquele jeito contra o Corinthians, porque a bola passava na frente da assim, área, cara. Eu sou resultadista. Batia na trave. Eu sou resultadista futebol clube. Atacante errava. Eu sou resultadista futebol clube. Ganhamos e pronto. Então vamos lá
Técnico Nelsinho Batista falando depois da vitória da Ponte 1-0 para cima do CRB. Bom, eu acho que realmente foram feitas essas modificações, né, e pelo resultado foi excelente, né? Todos que entraram, que também participaram do jogo durante o trabalho. Eu acho que foi um resultado importantíssimo, a primeira vitória que a Ponte Preta consegue fora de casa. Isso aí a gente vinha buscando já algumas rodadas, mas o importante é que os jogadores que entraram e deram conta com o resultado, deram mais condições para que a gente pudesse realmente empregar um sistema, né, onde ficou claro que a gente buscou sempre o contra-ataque, né? Criamos as oportunidades maiores no primeiro tempo, no segundo tempo menos, mas sempre provocando o contra-ataque. Eu acho que nós demos continuidade ao nosso trabalho. Logicamente que nós procuramos colocar para os jogadores, o próprio presidente também procurou colocar para os jogadores a necessidade de buscar os resultados. E para buscar o resultado, né, nós tínhamos que ter uma determinação, uma coragem maior, e hoje o time mostrou isso. Eu acho que a Ponte Preta é dessa garra que vem de longa data, né? A Ponte Preta não pode fazer um jogo novo. A Ponte Preta tem que fazer um jogo com guerreiro, com guerra, disputando a bola, ganhando a bola. E aqui não ganhar, a gente tem que parar a jogada. Essa é a filosofia da Ponte Preta. E nós temos que se adaptar a isso, né? Procurar aqueles jogadores que acham que tem que jogar só tecnicamente. Não, eu acho que tem a Ponte Preta e a Série B também é assim. Se você não pegar, não marcar, não jogar, fica difícil de você vencer. Bom, eu acho que nós sempre se preocupamos muito com o grupo, procurando levantar o astral e a confiança, né? E eles sempre demonstraram isso pra gente. E hoje era um jogo que nós considerávamos assim chave, né? Um jogo decisivo. Até em termos de pontuação, em termos de classificação, né? Eu acho que a equipe realmente teve uma postura, como nós já dissemos aqui, como tem que ser a postura, né? Uma postura muito de guerreiros. Buscou o resultado do começo ao fim, se determinou naquele plano de jogo que foi determinado, né? Todos tiveram uma participação muito importante. Tá, então, o técnico Nelsinho Batista falando após a vitória da Ponte 1-0 para cima do CRB. Ele foi muito na linha do Eberlin, né, na entrevista nessa semana, o Eberlin falando que ele prefere, né, aquele volante que mata a jogada lá no meio campo do que aquele volante clássico, mas que deixa o jogo continuar, que deixa o jogo seguir. O Nelsinho falou isso, ele mexeu, trocou 6 posições. Vamos ver, a Ponte venceu o CRB, vai jogar contra o América. Deixa eu pegar o destaque final aqui do repórter Pedro Lino. Ponte venceu o CRB depois de quase 7 meses. Fora de casa, a Ponte consegue uma vitória e depois de 7 jogos, a Ponte consegue vencer um jogo nesse campeonato, Pedro Lino. A Ponte venceu fora de casa depois de 13 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu o CRB por 1-0, gol do Dodô nos minutos finais, e a Macaca volta a campo na próxima. Na Série B, a Ponte não tinha vencido nenhum jogo fora de casa. Não, sim, 13 jogos. Do começo da Série B até agora. Ah, sim. Deram 13 jogos. Isso, 27ª rodada, Isso. Fiel. A última vitória foi no dia 25 de janeiro contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Você falou fevereiro, então já foram 7 meses. Fevereiro. Então são quase 7 meses. Quase 7 meses. Gol do Iago Dias de cabeça. E a Macaca volta a campo na próxima terça-feira. No dia 24 de setembro, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli, contra o América Mineiro. E a Ponte Preta agora, com a vitória, é a 13ª colocada com 32 pontos. É isso. E a taxa de corte, Corsato, esse ano que tá mais difícil, né? Os times lá de baixo estão ganhando. Sim. 45 pontos. É isso aí, tem que fazer os 45 pontos. Então, Pedro? Mais 13 pontos já... São 4 vitórias e um empate, né? Ou sei lá, 3 vitórias, 4 empates, né? Algo assim. Ponte tem mais 12 jogos por fazer, né? Isso, São 12 jogos
Exato, é isso aí. Grande Gabriel Ribeiro. Valeu, presidente. Até terça-feira, tamo Não, junto. não queira me dar o cargo é seu, eterno. Esse cargo é seu, eternamente presidente. Valeu, Pedro. Até terça-feira. E o Santos faz o segundo gol, hein? Só que tá impedido. Tá impedido. O Santos tá impedido. Era o Guilherme que fez o segundo gol. Daqui a pouco o segundo tempo do jogo do Santos. 1 minuto e 30, 1-0 pra equipe do Peixe. Valeu, Pedro Lino. Um abraço pra você, viu? Até terça-feira. Agora deixa eu pegar, tem a ficha técnica, né? Ficha técnica do jogo. O Marcelo Corsato vai trazer a ficha técnica de CRB 0, Ponte Preta 1. De praxe. Checagem do lance, nós estamos de olho aqui. Ficha técnica do jogo, Marcelo Corsato. Boa! 27ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro. Noite de quinta-feira, no estádio Rei Pelé, nas Alagoas. A Ponte Preta jogou e venceu a primeira fora de casa nessa Série B, com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael, Heitor Roca, Emerson Santos, Emerson Ramon Elvis, Dodô, Gabriel Novaes. Entraram João Gabriel na vaga do Luiz Felipe, o Igor Inocêncio na vaga do Heitor Roca e o Hudson na vaga do Emerson Santos. Treinador da Macaca, Nelsinho Baptista. O CRB de Matheus Albino, Hereda, Luiz Segovia, Simon e o William Formiga, depois o Matheus Ribeiro, o João Pedro, o Marco Antônio, depois o Rafael Bilu, o GG, depois o Rômulo, o Cleiton, depois o Mike, o Léo Pereira, depois o Getúlio e o Anselmo Ramon, técnico Bruno Pivetti. O árbitro da partida, o Paulo Alves dos Prazeres Filho, auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza e pelo Túlio de Farias Ribeiro Caldas. O VAR foi o Vinícius Gomes do Amaral de Minas Gerais. Tivemos cartões amarelos para Ponte Preta, Pedro Rocha, Luiz Felipe e a confirmar Emerson ou Emerson Santos. Se foi o Emerson, ele está livre para o próximo jogo. Se foi o Emerson Santos, está suspenso. Lembrando que o Joilson, do banco de reservas, também tomou cartão amarelo. O CRB não teve nenhum cartão amarelo, mas teve um vermelho. Já no final do jogo, uma entrada violenta do Rômulo em cima do Elvis. Depois o Elvis bate a falta e o goleiro, o Matheus Albino, faz uma defesaça. Ele foi expulso. Naquele momento o jogo estava 0-0. A Ponte ainda com um jogador a mais quase toma o gol do Anselmo Ramon, mas depois, numa jogada do Hudson pela direita, ele cruza e o Dodô manda a bola pro fundo da rede. Placar final 1-0 para a Ponte, gol do Dodô aos 50 minutos do segundo tempo. 3.065 pagantes, 5.272 torcedores, R$33.010 a arrecadação para a Série B, Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. A primeira vitória da Macaca fora de casa na Série B. Ponte Preta 1, CRB 0. Isso aí, sou eu. Ficha técnica do jogo. Esse Gabriel é fantástico, sensacional. Ô Corsato, então é isso, segunda-feira, vamos convidar todo mundo lá pro nosso humilde, né, simples canal Hora da Macaca para falar. Rapaz, há quanto tempo, hein? A gente não falava, 46 dias, foram-se 46 dividido por 7, 7 vezes 7, 49. Rapaz, quase 7 horas da Macaca, 7 programas, Horas da Macaca, pra gente falar de uma vitória, hein? Que coisa, hein? Porque se você fala 7 horas da Macaca, né? Mas é isso. 7 programas, Horas da Macaca, né? Que não tem só uma hora, tá, gente? E assim, eu tava fechando com empate já, mesmo com um jogador a mais, né? Deixa eu explicar, é que o nome Hora da Macaca... É o nome do YouTube. Quer dizer que é hora de falar da macaca. Não tá falando que é só uma hora. Ele cornetou? Claro, pra variar, né? Pra variar. Aliás, queremos chegar em 1.000 inscritos. Isso. Até o final do ano. Será que vai dar? Acho que não, cara. Eu sou desanimado por natureza, né? Aliás, falando em desanimado, achei o professor meio desanimado, meio baqueado. Ó, barulhão, hein? Barulhão. Achei o professor meio baqueado, mas... Cansado, né, Marcelo? Recebeu muitas críticas também, né? Muitas críticas. Mas muitas delas eram merecidas. Eu faria... São merecidas até hoje. Não é porque venceu, não. Por exemplo, morreu com duas alterações. E o time, um monte de gente cansado. E ele falou um negócio ali. Tem que ser mais, ligeiro. Você falou um negócio lá que o Eberlin falou, mas ele falou, não há Série B, não acho que vai jogar, tem que jogar com raça e tal. Isso aí é recado pra alguém, ou pra algum jogador. Sim, né? Com certeza. E ele mexeu meio time mais um, né? Meio, vai. Ele mexeu em 6 posições. Então, vamos lá. É 11 dividido por 2, 5,5. Então, ele mexeu em meio... meio... 55% do time. Quer dizer...
mexeu no time e tinha que mexer, né, cara? Tinha que mexer. Agora, contra o América, adversário mais difícil que o CRB. O CRB é da nossa bola ali, né? Do nosso campeonato. O América tem o Lisca, que é bom treinador, ajeita time, né? Mas acho que essa vitória dá moral e dá moral para os jogadores e para a torcida. Sim, e mais no campo, né? Sim, vai precisar. 9h30 da noite de novo. A gente sabe que é um horário horroroso. Terça-feira. Eu acho que tá na hora da diretoria da Ponte transmitir aqui. Começar a baixar o valor do ingresso. Tá 40 e 20. Volta para R$20. Precisa do povo lá. Ajuda o povo. Pode. Pode, pô. O CRB fez a 10, pô. Claro que pode. Ou 30-15, né? É que faz isso, eu entendo, é por causa do TC10. Sim. Né? Mas eu acho que nesse momento até o próprio TC10 vai entender. O clube precisa da torcida, a torcida precisa estar presente. É um horário ruim, o time não estava jogando bem. Acho que a torcida precisa ajudar. Eu tô com você. Mas é isso, lembrando que no nosso canal lá no YouTube, toda segunda-feira, 8h30 da noite, se a gente chegar a 1.000 inscritos aí até o final do ano, vai ser uma benção. Valeu, Marcelo. Um abraço pra você e até segunda, então, na Hora da Macaca. É isso. Um abraço 9 da noite, tá? Pra todo mundo que ficou aí com a gente também na Valinhos FM. E até a próxima. Valeu. Valeu. Grande abraço pra você. O Roberto César Santos tá dizendo que o presidente falou que... O presidente é Berlim, né? Que... Eu não vi isso não, mas falou tá totalmente enganado, né? Com a 37, 38 não tá. É ruim, hein? É ruim, hein? Corsato, fala com o André Profo. Para promoção do TC10, não parte dele, né? O André, ele é do marketing, que aliás continua trabalhando como sempre, né? Quando tá com um trabalho de marketing muito bom, mas não parte dele, né? O Proco não manda nos ingressos, né? Mas eu tô falando aqui, tô dando um recado pra Ponte Preta, baixa lá pra 20 e 10, pô. Se fizer a conta por aproveitamento, não dá 45 hoje não, dá 42, tá dizendo aqui o Carcem 10. Mas o Carcem, é bom, né? Ter as barbas de molho. Wilson da Rocha ganhou depois de passar vergonha em casa. Fez a obrigação, só isso. Wilson da Rocha tá dizendo que fez a obrigação, Nelsinho. Técnico teimoso. O Aparecido Alves, estou no estacionamento do shopping Aricanduva. Esperando minhas filhas que estão no cinema, né? Era pra mim estar pé de Ponte Preta da vida, mas estou feliz. Tá dizendo aqui o Aparecido Alves. Eu também, Aparecido, hoje, olha, hoje vai ser boa a noite, hein? Ele conhece quem pode abaixar o ingresso, o Carcem 10, claro que conhece. Quem pode baixar o preço do ingresso é o presidente, fala, vamos baixar pra 20, né? Ele baixa pra 20 e pronto. É isso, mas eu não sei se pode, se há tempo hábil, né? Porque hoje é quinta-feira, o jogo vai ser terça, né? Então, isso aí, ticket, essas coisas, não sei. Mas seria bom baixar lá pra 20, 10 e deixar a torcida... aí não pode reclamar da diretoria, né? Porque a gente sabe que a bilheteria também não dá lucro. Pelo contrário, né? A Ponte joga em casa. Acho que o único jogo que a Ponte Preta vai jogar em casa que vai dar lucro foi, né? O jogo do Santos, né? E vai ser o derby. O único jogo que a bilheteria vai dar lucro. Então é isso, gente. 10 da noite, mais 44 minutos. Hora de fechar aqui o fim de jogo. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Diz que entregas 32423125. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo ou em um representante credenciado. O Carcem está dizendo aqui, TC10 leva mais um. Pode ser, quem sabe, né? Bom, o Botafogo vai perdendo para o Santos pelo placar de 1-0. Já estamos com 10 minutos do segundo tempo. Vamos colocar esse jogo aqui nos canais de Futebol Interior, no canal de áudio. Na Valinhos FM, tudo certo aí, produção? Para a hora do Brasil, para a voz do Brasil, produção? 87,9. Terminou o jogo aqui. Pause lá, lá no link. Não sei se o link já saiu, né? Pause, não é para ter saído. Pause no link e Hora do Brasil no ar em 87.9. Lembrando, gente, que amanhã eu vou estar no jornal Bom Dia da Valinhos FM com o meu quadro Chutou é Gol, tá? Na semana que vem eu não estarei no jornal Bom Dia, eu vou pegar uma semana de férias porque a Valinhos FM vai entrevistar os candidatos a prefeito de Valinhos. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no jornal, então não teremos o quadro. Volto na outra semana com o quadro Chutou é Gol. Todos os dias, após as 8h30 da manhã, eu estou lá no quadro Chutou é Gol, parceria da Valinhos FM com o Futebol Interior, trazendo as informações do futebol para você de segunda a sexta com a Isabela Busanello.
Gente, muito obrigado. Mesa de som, áudio, vídeo do grande Gabriel Ribeiro. Foi um prazer, viu, Gabriel Ribeiro? Prazer inenarrável. Espero que também tenha sido para você, porque eu vou precisar de mais, tá? Pedro Lino na reportagem, Marcelo Corsato na transmissão aqui do jogo, na vitória da Ponte Preta. Ufa! Ganhamos, nega véia! Ponte 1-0 com o gol do Dodô. É isso, segunda-feira estamos de volta, Hora da Macaca, pertinho das 9 horas da noite, comigo e com o Marcelo e com você, porque na Hora da Macaca você tem voz e vez. Um abraço do tamanho do majestoso para todo mundo. Se cuida e até segunda na Hora da Macaca. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo.